Hoje é dia de Bugrão. Daqui a pouquinho na Rádio Web Planeta Guarani a bola rola. Tem Guarani em campo, tem Bugre jogando. E você é nosso convidado especial para mais uma vez acompanhar todas as emoções da partida de torcedor para torcedor. Aqui na Rádio Web Planeta Guarani é diferente. Aqui a gente torce, a gente vibra, a gente canta. Aqui é de bugrino para bugrino. E a partir de agora a gente abre os nossos microfones para mais uma transmissão ao vivo. A bola vai rolar na Rádio Web Planeta Guarani. Hoje com a narração dele, Marcos Ortiz. Olá, meu amigo bugrino, muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu sou Marcos Ortiz, estamos ao vivo aqui na Rádio Web Planeta Guarani para uma tarde de domingo com futebol. Oh, meu Deus, como era gostoso naquela época do futebol de domingo, futebol de quarta-feira à noite, eram os horários que tínhamos. Também tínhamos em outros tempos horários aos sábados, às 4 da tarde, sábado às 6 da noite, às 9 da noite no sábado. Isso já é pra quem é mais velho. Você aí que tem seus 30 anos não pegou o jogo de sábado às 9 da noite na Record, mas eu peguei, hein? Aliás, pra entregar um pouquinho mais minha idade, cheguei a pegar, se eu não me engano, até na Tupi, viu, rapaz? Jesus. Ô, saudade, mas não dá spoiler, não te chamei ainda. O que você já tá falando aí? Ninguém tá te vendo ainda, rapaz. Você tá escondido aqui, ué. Vamos lá, boa tarde, meu amigo. Hoje a gente abre os microfones para um jogo importantíssimo do Guarani. Guarani entra em campo daqui a pouquinho, bola rolando lá no Allianz Parque. Palmeiras e Guarani, Guarani-Palmeiras, jogo que em outros momentos já decidiu o Campeonato Brasileiro, jogo de semifinal de Campeonato Brasileiro, enfim, um jogo importantíssimo, não é menos decisivo para o nosso Guarani. Não é menos decisivo para o nosso Guarani do que nenhum desses que a gente listou aí antes, viu? Guarani daqui a pouquinho tem uma partida importantíssima e a gente vai levar para você em todos os momentos aqui na Rádio Web Planeta Guarani, também no YouTube Rádio Planeta Guarani, procure lá, a nossa live já tá ao vivo lá. Se é live tem que estar ao vivo mesmo, né? Que coisa, hein, Ortiz? Tá ruim hoje o negócio, viu? Tá ruim hoje o negócio, viu? Ortiz hoje tá que tá. Deixa eu chamar ele aqui pra resenha e aí vocês já vão vê-lo também. Hoje tem Bugrão. Hoje tem jogo, hoje tem festa na Rádio Planeta Guarani. E hoje tem a análise perfeita dele, Fernando Lovato. Fala aí, Fernandão. Guarani! Fala, Fernando Lovato, boa tarde, muito bem-vindo. Hoje, Palmeiras e Guarani. Será que a gente come torresmo hoje à tarde, Fernandão? No final da tarde? Tomara, né, Ortiz? Uma boa tarde pra você, boa tarde para todos os meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Estamos aqui, né? Mais um dia ao vivo. Uma live agora no YouTube também, mas para um jogo importantíssimo, né, Ortiz? O Fernandão já encheu a tela lá, ó. O Fernandão encheu a tela do pessoal aqui na Rádio Web Planeta Guarani. A gente zoou muito a piruada ontem. O Ortiz até com sede aí, até com sede. Água, sede. Mas a verdade é que a gente precisa somar hoje, né, Ortiz? Como você é maldoso, eu tomo água o tempo todo, não, Fernando. Foi agora que foi falar disso, o Ortiz já pegou na água ali. Como você é maldoso, Fernando. Mas um jogo importante, né, Ortiz? Um jogo de domingo às 4 da tarde. Até comentava com o Ortiz, faz tempo que a gente não sabe que é um domingo às 4 da tarde ter jogo do Guarani. Mas vamos desfrutar, né, Ortiz? É um jogo importante, saiu as escalações agora, daqui a pouco a gente fala. Guarani tem novidade, né? Trazendo a nota aí do Departamento Médico do Guarani, divulgada há pouco tempo, mas ontem a gente já tinha a informação, né, Fernando? É que não estávamos ao vivo ontem para passar, mas a nota do Departamento Médico do Guarani. O lateral direito Diogo Matheus sofreu uma lesão de grau 2 do bíceps femoral direito e desfalca a equipe na partida desse domingo. Não só nesse domingo, grau 2 aí uns 15 dias de recuperação. Diogo Matheus não joga mais no Campeonato Paulista, pelo menos na primeira fase, né, Fernandão? É uma péssima notícia, né, Ortiz? O Diogo Matheus vinha jogando bem, vinha fazendo o seu papel, e eu errei só na contusão, me passaram a contusão errada, mas a gente já sabia desde ontem, que eu também não quis divulgar nas redes sociais nem nada, só divulguei
no nosso grupo aqui, até para não causar alarde nem Lógico, nada, né? Nem temos pra quê, né? A gente é a favor do Guarani sempre, e esse tipo de coisa não é bom anunciar. Mas é um desfalque pesado e grau 2 é no mínimo 15 dias mesmo, Ortiz. E hoje o time titular tem novidade, hein, Fernandão? Muita novidade, hein? O Daniel Muita não, arrasa, né? O Daniel arrasa corações, hein, cara, com essa escalação aqui. É louco, no mínimo Daqui é a louco. pouquinho a gente traz pro pessoal aí a escalação do Guarani. Acho que eles até já sabem, né? Deve ter vazado, aí já deve ter saído na Já. página oficial do Guarani. Mas olha, o Daniel Paulista, fortes emoções, hein, Fernando Lovato? Corajoso, né, Ortiz? Corajoso. Vamos ver se dá certo, tomara que dê certo, né? E ao contrário do que a gente especulava aí, e a grande imprensa também especulava, o Palmeiras também não vem com muita novidade aí, né, Ortiz? Praticamente time misto aí. O Palmeiras, e a gente suspeitava. Nossa senhora. Eu até via no Globo Esporte ontem, né, Ortiz, na TV, que eles estavam pretendendo colocar o time titular, mas nada disso, colocou um time. Vamos ver, né, Ortiz? Vamos ver se a gente consegue aproveitar isso e fazer um bom jogo. Eu vou passar aqui as escalações para o papel daqui a pouquinho. A gente vai preparando tudo aqui para trazer para o nosso amigo as escalações, hein? O Palmeiras vem com um time alternativo, podemos dizer assim, né? O duro aqui do Palmeiras, além de ser vice, tinha que começar com cu, né? Tem um cara lá que chama Kusevic. Kusevic. Puta que pariu. Além de ser vice, tinha que começar com cu, rapaz. Ô, Laiá, viu? Com o perdão do palavrão. Vamos chamar os nossos amigos pra resenha, né? Eles devem estar sentindo falta do Cleiton Vendemiato, mas o Cleiton deixou pra dar um rolê de carro nesse horário, né? Eu já tô aqui há uns 5 minutos, rapaz. E aí ele avisa que o pneu do carro dele furou. Deixa eu chamar ele aqui pra resenha, então, ao vivo. O Cleiton não tem imagem, viu, galera? Hoje tem jogo na Rádio Planeta Guarani. Daqui a pouquinho a bola rola. E para te fazer companhia em mais essa partida, hoje os comentários são com ele. Cleiton Vendemiato. Fala, Cleiton Vendemiato, boa tarde, bem-vindo a Guarani Porcada, Guarani Palmeiras, Palmeiras e Guarani. Decisão pro Bugrão hoje, Cleitão. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Fernandão, para os nossos amigos e amigas ouvintes. Eu tava aqui curtindo a resenha, tava tão bom que eu não me atrevi a entrar no meio dela não, viu, Ortiz? Mas antes fosse passeando, rapaz, tava aqui de boa, chegou o rapaz que divide o apartamento que falou, teu pneu tá no chão, aí vai o Cleito lá trocar pneu num sol de 39 graus e sem ser a sensação térmica. Que coisa, Ortiz. Ainda bem, né, Fernandão? Mas ainda bem, Cleitão, Tá você queria onde que o seu pneu? pneu ia estar onde, cara? Voando? Pneu no chão, murcho, pô. Não foi isso que você falou, Cleitão. Você falou que seu pneu tava no chão. Tava no chão lá, cara, não tinha nada de ar dele, 0 libras, que maravilha, cara. Mas que seja assim, ó, que tudo isso seja a dificuldade para que depois a gente fique alegre no final, tá tudo valendo. Eu troco o pneu furado pela vitória do Bugrão hoje. Ah, você tá trocando, Cleitão? Troca. Fácil, pela vitória do Bugrão, tranquilo, velho. Que beleza, hein? Que beleza. Que beleza. Cleiton não entendeu, Ortiz. Tá trocando o redondo entendi, pela sim. vitória, Fernandão. Eu entendi, sim, eu prefiro nem comentar. Tá trocando a roda dele pela vitória do Guarani. Ó, quem quiser aí, ó, que tá. A roda do Cleitão tá na roda aí, né, cara? Ó, vamos chamar o pessoal pro WhatsApp, vai, já enrolamos demais. Vem pro WhatsApp, é por aqui que você fala com a gente, ó. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. 1999-518-6483. Repetindo, 1999-518-6483. Esse é o WhatsApp da Rádio Web Planeta Guarani. É por aqui que a gente bate papo, é por aqui que a gente interage, é por aqui que a gente se comunica ao vivo durante a jornada, né? Ô, Cleitão, já que você chegou agora, sua expectativa para esse jogo aí, já deve ter recebido a escalação, sem vazar a escalação do Guarani, mas sua expectativa para essa partida, Cleitão?
Sem vazar a escalação, mas a gente vai querer muito ver esse Guarani que vai entrar em campo pela escalação, que a gente vai passar daqui a pouco, né, Ortiz? Mas um jogo que se tornou ainda mais importante, ganhou áreas de maiores importâncias por conta da vitória do Água Santa ontem, né? É lógico que depois ainda vem o jogo da Internacional na sequência, mas um jogo em que o Guarani precisa pontuar, Ortiz. O Guarani precisa da pontuação, precisa sair de lá sem... pelo menos com um ponto, e vai ser de grande valia esse ponto, mas o Guarani vai ter que jogar bola. Se o Guarani quiser vencer a equipe do Palmeiras, não vai adiantar só esperar o Palmeiras, não. Vai precisar jogar, vai precisar agredir, vai precisar no momento em que tiver com a bola nos pés, poder fazer o seu jogo, fazer fluir o seu jogo para conquistar pontos lá na Allianz Arena, porque vai ser de suma importância pela sequência do campeonato, principalmente pela forma como se desenhou já o começo da rodada, né? Difícil, né? Difícil. Fernandão, e aí, concorda com o Cleitão? É um jogo difícil, né, Ortiz? Independente aí das escalações ou qualquer coisa que faça esse jogo acontecer mais tarde, daqui a pouquinho. É um jogo difícil, se tornou um jogo importante. Primeiro, a gente pensando na classificação, claro, mas também a gente não vai enganar ninguém aqui, Ortiz, que se uma derrota hoje, a gente fica bem ali ameaçado, né, também. Com chances de classificar, óbvio, e também com chance ali de descenso. Então, isso torna o jogo cada vez mais importante. E difícil, né? Por ser o Palmeiras, vice-campeão mundial, campeão da Libertadores, e com um elenco recheado aí de jogadores. Então, é difícil, mas não é impossível, né, Ortiz? Eu acho que não é impossível. O Guarani já demonstrou contra os times grandes que pode jogar, que dá conta de jogar. Agora eles precisam demonstrar dentro do campo. É um jogo em que o Guarani precisa ser Guarani, né? Hoje a gente torce para que seja verdade aquele negócio que o Guarani entra bem nos clássicos, né, Cleitão? É isso. Hoje o Guarani precisa entrar como Guarani, né? Primeiro de tudo, entrar como Guarani, entrar como o time que tem duelos épicos contra o Palmeiras, mas que tudo isso é história. O Guarani vai precisar escrever a sua história, um novo capítulo nesse clássico paulista, hoje, dentro do Allianz Arena. É isso que se desenha. E o Guarani tem objetivos. A verdade é que o resultado, na verdade, vai definir quais são os objetivos. Ao final da rodada, o Guarani pode olhar para um único objetivo ou pode ter que se olhar para um objetivo se preocupando com outro. Vai depender da postura do Guarani em campo hoje. Você acha, Fernandão, que o resultado do jogo hoje depende muito mais da postura do Guarani do que da postura do Palmeiras? Pro Guarani sim, né, Ortiz? Pro Guarani, eu acho que, claro que mesmo a gente tendo uma postura diferente, a gente tendo aquela atitude que a gente fala dentro do campo, isso, ainda assim, isso não nos garante a vitória, porque a gente vai jogar contra o time do Palmeiras. Então, assim, a gente tem que fazer uma partida boa, uma partida com atitude, uma partida que não dá para ficar só defendendo. A gente vai falar da escalação, a gente também tem que atacar, porque a defesa deles também não é tudo essa coisa, não. Então a gente tem que saber se defender, concentrar ali nos nossos erros, principalmente na bola aérea, e tentar atacar, né, Ortiz? Porque ficar só lá atrás, se fosse jogar com 3 zagueiros, que não é o caso, mas não daria, porque uma hora a zaga falha, né, Ortiz? Então a gente também tem que atacar para tentar fazer algum gol ali e depois segurar caso for necessário, mas lá pra frente, né, Ortiz? É um jogo pegado, né? A escalação do Palmeiras, apesar de alternativa, é um bom time, né, Fernando? Nossa, ali você pega ali a maioria dos jogadores jogaria em qualquer outro clube, né? Do Brasil, não precisa nem falar do Guarani. Então que eu falei, um elenco recheado de bons jogadores. E ainda assim, você tira do time titular, se ele colocou um time alternativo e sobra um monte de jogador ainda, né? Bom aí que ele poderia utilizar sem ser no time titular. Então, é um elenco forte, ele tá rodando, porque ele também tem jogos importantes semana que vem, assim como a gente. Então, vamos tentar, Ortiz, vamos tentar. Acho que é 11 contra 11. Nunca ninguém falou isso, né, Ortiz? É 11 contra 11. Essa é nova na história do futebol, hein, Fernando? Essa é nova, é 11 contra 11 e é que eu falo, se a gente não demonstrar atitude, a gente não tem nenhuma chance. Se a gente demonstrar alguma atitude, a gente tem alguma chance de jogar, Ortiz. E você, Cleitão? Cleitão?
Deixa eu tirar do mudo aqui. É isso, Ortiz. Eu acho que a postura do Guarani determina aquilo que o Guarani vai buscar no Allianz Arena hoje, né? A gente depende, como eu falei, de um Guarani que jogue, de um Guarani que se porte bem na defesa, de um Guarani que tenha todos os seus cuidados defensivos, sabendo da qualidade do time adversário, mas um Guarani que precisa jogar. O Guarani não pode se limitar só a defender, porque em algum momento a gente vai ter problemas. Se o Guarani guerrear, se o Guarani jogar, se o Guarani, quando tiver a posse de bola, tentar agredir o time do Palmeiras, eu acho que a gente pode determinar uma história diferente da que todo mundo está falando, Ortiz, e que eu me recuso a falar aqui. Tem que recusar, todo mundo tá falando aí que o Guarani perde de goleada do Palmeiras. Eu acho assim, o Guarani tem que fazer um jogo equilibrado, primeiro, tem que tentar fazer um jogo equilibrado, tem que reconhecer as suas próprias limitações, acho importante isso. Acho que o Guarani, a começar pela escalação, desculpa, mas o Guarani não reconhece as suas limitações na escalação levada a campo pelo Daniel Paulista. O Guarani não reconhece as suas limitações. Isso já começa me preocupando bastante no pré-jogo, né? Mas tem tudo para dar certo. Acredito eu que ele tenha treinado esse time antes de levar a campo. Acredito eu que esse time tenha melhorado, acredito eu que ele tenha conseguido arredondar a equipe antes de levar esse time a campo, né, Fernandão? Exato, Ortiz, é aquele esquema que ele gosta, né? Depois a gente vai falar também. Ele vai no 4-3-3. 4-3-3, é um esquema que ele gosta, que ele gosta de atuar. Vamos ver, Ortiz, que a gente pode torcer muito para dar certo. E como diria, também nunca ninguém falou certo aquilo que dá certo. Então, o que nos resta é torcer. Eu não faria, né? A gente comentou isso durante a semana nos jogos, nos programas, perdão. Mas eu não faria uma escalação dessa, mas ele achou que deveria. Vamos tentar torcer para ver se dá certo. Quem sabe ele saia como herói hoje, né, Ortiz? A gente tá cornetando tanto ele com razão. Quem sabe hoje ele não sai como herói e dá tudo certo. Tomara, né? Tomara. A gente torce aqui para que ele se consagre, né? Que ele se consagre e a gente saia queimando a língua aqui, né? Mas é difícil. É difícil você ir para um jogo contra o Palmeiras apostando na parte ofensiva do time, né, o Fernandão? Exatamente, Ortiz, ainda mais num time onde não é equilibrado, né, Ortiz? O time do Guarani com 3 atacantes, quando jogou, não é um time equilibrado. Ele deixa a defesa muito exposta. A defesa que já é um das maiores, um dos times que mais tomou gol no campeonato, o segundo time que tomou mais gol no campeonato, e um ataque que não é tão produtivo assim. Ele aposta nesse sentido de jogar. Vamos ver se dá certo. Tomara que hoje seja virada, né, Ortiz? Eu vou criar outro link aqui pro Cleiton Vendemiato, porque ele tá reclamando que ele não tá ouvindo nada, tá picotando tudo lá na transmissão para ele e tal. Então, vamos criar um novo link e mandar pro Cleiton. Vocês estão ouvindo aí o barulhinho, né? Esse barulhinho aí é do novo link sendo criado. Vou mandar o link para ele agora. Vamos torcer para ele entrar e conseguir nos ouvir, né, Fernandão? Se não tiver ouvindo, vai ter que ser nós dois, né, Fernando? É o jeito, né? É o jeito. Tomara que dê certo aí. O Cleitão consiga estar com a gente aí pra também comentar o jogo aí. Um jogo importantíssimo, Ortiz. Aliás, a internet do Cleitão pra mim é um mistério total. Eu também. Você me ouve quando eu tô falando com você remotamente? Sim, claramente. O Cleitão não consegue nunca, rapaz. É por Wi-Fi, é por 4G, não adianta. Teve um dia só, né, Ortiz, que eu falei que não tava ouvindo, você mudou o link e acabou dando certo. Vamos ver se ele nos ouve agora. Tá ouvindo agora, Cleitão? Agora sim, agora tá limpinho. Tava bom no começo, depois o Fernandão entrou e ficou pesada a transmissão, mas agora tá limpinho de novo. Bom, tomara que continue assim, né, Fernando? Que a gente consiga se comunicar, né, Fernandão? Tomara, e a culpa é minha, Ortiz. Você viu que a culpa é minha. A culpa é do Fernandão, rapaz. Sempre. O cara começou o comentário, pesou a conexão, já era, Ortiz. Tá difícil organizar esse time do Palmeiras aqui pra eu fazer a escalação, viu, negada? Vou deixar vocês aí, vocês estão prontos aí? Estão com a escalação arrumadinha aí, Cleitão? Olha, eu tô com a escalação da forma como o Palmeiras enviou aqui, mas acho que dá pra gente poder falar ela, viu, Ortiz? Você consegue falar ela, tem certeza? Vamos lá. Então vamos, aqui. Eu acredito que tem a formação correta aqui. Então vamos abrindo aqui com as escalações. Então, aqui na Rádio Web Planeta Guarani, o Guarani sempre joga em casa, né, Fernandão? Sim. Então, o Fernando Rovato começa trazendo pra gente esse Guarani definido pelo técnico Daniel Paulista. Daniel definiu. Põe no ar pra gente, Fernandão.
Vamos lá, Daniel escalou o time do Guarani para enfrentar o Palmeiras lá em São Paulo com o número 30, Maurício Kozlinski. Número 2, Matheus Lutic voltando. 22, Ronaldo Alves. 34, Derlan. 36, Eliel. No meio campo, camisa número meia dúzia, Bruno Silva, o capitão. 23, Índio. E 10, Giovanni Augusto. No ataque, 97 para Iago, 11 para Lucão do Break e 7 para Júlio César. Repita! Repetindo o Bugrão. De Kozlinski, Matheus Lutic, Ronaldo Alves, Derlan e Eliel. No meio campo, Bruno Silva, capitão, Índio e Giovanni Augusto. No ataque, Iago, Júlio César e Lucão do Break. E no banco de reservas, Fernando Govato, quem é que o Daniel Paulista tem para mudar o jogo se for necessário? Se for necessário, como opções no banco, 27 para Gabriel Mesquita, 14 para Hernando, 28 João Vitor, 8 Eduardo Persson, 32 Rodrigo Andrade, 98 Madison, 38 Vitinho, 21 Nicolas Careca, 71 Maxwell, 77 Lucas Venuto, 87 para Renanzinho e 99 para Ronaldinho. Hoje a dupla tá lá, hein, Fernando? Tá. Rapidamente, repete pra gente esse banco de reservas. O banco de reserva com Gabriel Mesquita, Hernando, João Vitor, Eduardo Persson, Rodrigo Andrade, Madison, Vitinho, Nicolas Careca, Maxwell, Lucas Venuto, Renanzinho e Ronaldinho. E aí, Fernandão, o que você acha dessa escalação aí do Daniel Paulista? Olha, Ortiz, como eu falei, arriscada, né? Arriscada. Ele coloca o Índio, né? Em vez do Rodrigo Andrade, ele tira o Rodrigo Andrade e coloca o Iago, na verdade. Mas forma o meio campo com Bruno Silva e Índio. O Lutic na lateral, tomara que volte como ele voltou da outra vez, né, Ortiz? Ele saiu a primeira vez mal e voltou muito bem. E tomara que hoje ele faça o futebol que ele ano passado, que ele demonstrou no passado, que a gente pedia ele até como titular no Campeonato Paulista. Voltando ao meio de campo, né? O Bruno Silva e o Índio, ele quer dar uma maior proteção, tirando o Rodrigo Andrade, que sai mais com a bola, que tenta fazer a transição. Ele coloca o Índio, que defende muito mais, e aí provavelmente vai segurar um pouco ali, dá liberdade para o Giovanni Augusto, o Iago e o Júlio César, o Iago pela direita, o Júlio César pela esquerda, para marcar os laterais e quem sabe na jogada individual fazer as jogadas, né, para passar a bola para o Lucão ou o Giovanni Augusto, que chegam muito na área. Tomara que dê certo, Ortiz. É muito arriscado porque é uma zaga, como eu falei, que toma muitos gols. E você desproteger ainda mais essa zaga em virtude de jogar com 3 atacantes. Ah, mas os 2 atacantes voltam para marcar. É verdade. Mas aí o meio de campo fica desprotegido. Então é uma aposta que o Daniel faz. Foi corajoso. E tomara que no final do jogo a gente elogie muito ele, porque é certo aquilo que dá certo. Eu gostaria muito de dizer que ele foi corajoso ao invés de ele foi teimoso, né? Mas vamos lá, vamos rodar. Daqui a pouco a gente comenta mais sobre essa escalação. Cleiton, tá com o Palmeiras pronto aí, Cleiton? Tá no pente, Ortiz. Então traz pra gente esse Palmeiras definido pelo Abel Ferreira. Palmeiras escalado e definido pelo técnico Abel Ferreira tem no gol 21 para o Everton. Na lateral direita, camisa 12 é Mike. A dupla de zaga é formado pelo capitão camisa 15 Gustavo Gomes e pelo camisa 4 Kusevich. Na lateral esquerda, o camisa meia dúzia é Jorge. O meio campo do Palmeiras tem 17 Giovani, 20 Atuesta e 14 Gustavo Scarpa. O trio de ataque é formado por 27 Gabriel Veron, 29 ex-Botafogo Rafael Navarro e número 30 Jailson. Esse é o time do Palmeiras, Ortiz. Dá um repeteco rapidinho sem numeração pra gente, Cleitão.
o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Kusevich, Jorge, Giovanni, Atuesta e Gustavo Scarpa, Gabriel Veron, Rafael Navarro e Jailson, esses os 11 do Palmeiras. Consegue posicionar aí, Fernando Lovato? Não, no que o Cleitão falou, só trocar o Jailson pelo Giovanni. O Giovanni é atacante e o Jailson é primeiro volante, só isso. Jailson primeiro volante, né? Tá definido aí. Então traz o banco de reserva, Cleitão. Quem é que o Portuga tem pra atrapalhar mais ainda o time dele durante o jogo? Lá no banco de reservas tem 42 Marcelo Lomba, opção pro gol. A opção da lateral direita 2 Márcio Rocha. Camisa 3 Renan. 7 opção para ataque Dudu. Camisa 11 para Wesley. Camisa 16 o louco Daverson. O número 19 Breno Lopes. 22 o Piquerez. O 23 Rafael Veiga. 26 para Murilo. 28 Danilo e 40, o nome eu não sei não, eu sei porque tem um P ponto aqui, é o Bicalho, Ortiz. É a mania, né, que as assessorias têm de achar que todo mundo é obrigado a conhecer os atletas deles, né, isso me irrita, né. E esse Palmeiras aí, Fernandão, o que você acha dessa escalação do Abel Ferreira? Então, só pra falar, esse P Bicalho é Pedro Bicalho, jogador da base do Cruzeiro, que foi expulso lá por coisa que ele fez errado e tá no Palmeiras e é bom jogador. O Palmeiras vem com um time alternativo, né, Ortiz? Mas você pega o time alternativo... Deus do céu. O Jorge, lateral esquerdo, é muito bom jogador, um jogador muito técnico. Aí você pega o meio campo ali com o Jailson... Ó, eu vou começar o meu drama aqui, eu vou tentar imprimir as escalações, tá, Fernando? Começou a briga do Ortiz com a impressora. E no meio campo ele tem o Jailson, né, que é um jogador que foi revelado no Grêmio, estava fora do Brasil, é bom jogador. Aí você pega o Atuesta... Também é muito bom jogador mais técnico, de toque de bola. E também quem que é outro aqui, Ortiz? E o Gustavo Scarpa, né? Que nem precisa de comentários, que é grande jogador, é do time titular. E no ataque, esse Giovanni, realmente, eu confesso que eu não conheço ele. Mas pra estar ali, provavelmente é bom jogador. O Rafael Navarro foi artilheiro da Série B do ano passado, todo mundo conhece. E o Veron, a gente sabe que também que é um bom atacante, muito velocista. Então o Palmeiras, a Guarani tenta espelhar o Palmeiras, né, Ortiz? Pelo menos na escalação, no esquema tático, no 4-3-3. Então ele tenta segurar, o Mike apoia muito mais que o Marcos Rocha, tem muito mais velocidade. O Jorge pela esquerda, como eu falei, é muito técnico, apoia muito também. Então ele tende a apoiar também no Guarani o Iago e o Júlio César para tentar ajudar no apoio desses dois laterais que são muito bons do Palmeiras e apostar no Lucão. Então o Palmeiras vem num esquema, Ortiz, um ataque veloz. O Rafael Navarro, apesar de ser um centroavante, ele também é veloz, então vai apostar na transição rápida com o Gustavo Scarpa e o Atuesta para ganhar na velocidade e na transição pegar o Guarani de calça curta ali. Então tomara que dê tudo errado pro Palmeiras e tudo certo pro Guarani, né, Ortiz? Tomara. E você, Cleitão, o que você acha aí dessa escalação de Palmeiras, de Guarani? O que você acha do que vem aí pela frente, Cleitão? Vem chumbo grosso, né, Ortiz? Vem pegada aí, né? O Gustavo Scarpa é um jogador muito técnico, né? É esse jogador que tem essa condução de bola. E o trio do Palmeiras, principalmente o Gabriel Veron e o Rafael Navarro ali, dois jogadores. Eu, exemplo do Fernandão, não conheço muito o Giovanni, não, mas o Navarro e o Gabriel Veron são dois jogadores finalizadores, dois jogadores que têm muita força ali no último terço de campo do Palmeiras. E aí o Guarani vai ter que se virar mesmo. Mas eu quero ver a postura do Guarani. Por que eu digo que eu quero ver a postura do Guarani, Ortiz? Porque diante dessa escalação do Guarani, que para mim é bastante ousada, né? Uma escalação que vai fazer com que o Guarani proponha, com que o Guarani jogue, pelo menos no papel, né? A gente espera isso. A gente tem como sacado no meio campo o Rodrigo Andrade, que dos três volantes é o que mais saía para o jogo. Então vamos acompanhar, porque justamente pela saída do Rodrigo Andrade, a gente vai observar se o Guarani de fato vai ser um 4-3-3 ou se o Guarani vai ser um 4-2-3-1, vamos chamar assim, né? Com essa linha de dois volantes formadas pelo Bruno Silva e também pelo Índio, e depois uma outra linha ali jogando em paralelo ali com o Giovanni Augusto, o Júlio César e o Iago. Mas isso tudo a gente vai ver com a bola rolando. Fato é que o Guarani, na sua escalação, vem com uma escalação para jogar bola e não só para se defender, Ortiz.
Gostou aí, Fernandão? O Guarani vem com uma escalação para jogar bola e não só para se defender? Na teoria, né? Vamos ver na prática se isso funciona. Alguns jogos aí não funcionou. Agora, é aquela coisa, né, Ortiz? Como eu falei, como a gente foi bem contra os times grandes, que deixam jogar, né? Então, talvez o Daniel Paulista esteja apostando nisso, né? É um time que deixa mais jogar o Palmeiras, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, ele pressiona mais o Guarani lá atrás, né? Então, a gente tem que colocar na balança para ver se isso vai dar certo. Tomara que dê, né, Ortiz? Tomara que dê. E esses jogadores também que entrem, né, Ortiz? Que entrem bem, que entrem jogando bola, que cumpram sua função tática e que façam, e joguem bola na hora que tiver com a bola no pé, que joguem bola. Ortiz, só uma informação aqui de última hora. Parece que o Corinthians acertou realmente a venda do Gabriel Pereira. Então, vai vir pelo menos um pouquinho de dinheiro aí pro Guarani. Um pouquinho vem, né, Fernando? Pouco vem. O pessoal tá vendo aí a câmera do Ortiz travada, é porque ou funcionava a câmera ou funcionava a impressora, Fernandão. Graças a Deus eu consegui fazer funcionar a impressora. Então vamos embora. Deixa eu trazer aqui a arbitragem do jogo e daqui a pouquinho a gente vem com os nossos amigos no WhatsApp. Muitas mensagens já, hein? Apita o jogo Fabiano Monteiro dos Santos. Auxiliar número 1 é Alex Alexandrino. E o auxiliar número 2, Gustavo Rodrigues de Oliveira. O quarto árbitro é Roberto Bittencourt da Silva. E vem o VAR com Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. E o auxiliar do VAR é o Fábio Rogério Baesteiro. Conhece o Fabiano Monteiro dos Santos, Fernandão? De nome eu não me lembro não, Ortiz, hein? Mas o que a gente espera é que tenha uma boa arbitragem, né? Não prejudique, se for pra roubar, que roube pra gente, né, Ortiz? É isso que a gente espera. É isso. Agora um pouquinho de você e do Cleitão aí. Vão trocando, vão resenhando, enquanto eu preparo tudo aqui, boto tudo no ar de novo, Fernandão. Vamos lá. O Ortiz ganhou a briga com a impressora. Ele já fez a impressão aqui, já saiu. Dessa vez o Ortiz ganhou e ganhou fácil aí a sua briga com a impressora. É fácil o Katsu, me custou a câmera, pô. Menos mal, porque outro dia quase que ele teve que fazer na mão, na última tentativa, no derby, né? Na última tentativa que saiu a impressão das escalações. Sensacional, Ortiz. Na verdade, no derby eu já tinha desistido, lembra? Aí eu peguei e falei, vou desligar esse negócio, é a última, e pumba, cuspiu. É assim, quando o Ortiz fica bravo, a impressora funcionou. Mas galera, é o seguinte, é um jogo bem difícil, agora que saíram as escalações. Eu tenho muito medo das duas laterais, Ortiz, porque o Giovani ali, a gente não conhece de ver jogar, mas é muito rápido, né? Ele vai de um lado e o Gabriel Veron, que a gente conhece bem, driblador, vai pra cima, não tem medo. Então, eu tenho muito medo desses dois, os jogos do Palmeiras pela lateral. Então, acho que talvez por isso que ele escale os dois ali pela ponta para tentar ajudar, né, Ortiz? Pronto, o pessoal tá me vendo de novo aqui, né? Eu só acho o seguinte, eu acho que o Daniel, para mim, ele não consegue demonstrar coerência, porque ele vai fechado para pegar o Maricá, né? Ele vai com 3 volantes para pegar o Maricá. E aí o Palmeiras, que ele conhece, que sabe que é um time extremamente propositivo, ele abre o time para um 4-3-3 de volta, né, Cleitão? Para mim faltou coerência aí, viu? Exatamente, Ortiz. O grande problema é esse, né? Como é que ele se fecha para um time que, por mais que fosse desconhecido, era tecnicamente, sabidamente inferior ao Guarani, até pelas próprias condições, pela realidade em que vive, que está inserido, né? E aí contra um Palmeiras poderoso, um Palmeiras com um elenco estelar, né? Ele acaba abrindo ali e querendo montar um time que possa também propor jogo, né? A gente fica meio que sem entender. E aí a única coisa que a gente pode nesse momento é torcer para que dê muito certo, torcer para que esse time esteja compacto, porque com um jogador a menos ali no meio de campo, o Guarani vai precisar ter esse espaço entre as linhas bem ocupados, bem compactos, um próximo ao outro, para que não haja chutão, para que não haja a tentativa de ligação direta. O Guarani vai ter que usar muito bem a posse de bola. Se isso acontecer, o Guarani tem alguma chance. Se o Guarani mostrar um time espaçado, aí a coisa complica bastante, né, Ortiz? É verdade, Cleitão. O Guarani, é que eu falei, além da atitude, né, que precisa ser melhorada, e a gente já falou isso muitas vezes, e nem isso nos garante a vitória, né? Você vê como é complicado esse jogo.
O Guarani precisa realmente jogar de uma forma mais equilibrada. A nossa visão, né, a forma mais equilibrada seria com 3 volantes. O Daniel acho que não acredita muito nesses 3 volantes. O Ortiz falou da coerência, eu acho correto. Ele jogou contra o Santo André em casa com 3 volantes, ele foi jogar com o Maricá com 3 volantes, jogou o Derby com 3 volantes e agora joga com 3 atacantes. A única explicação que eu vejo nisso, Ortiz, são o jogo forte do Palmeiras pelas laterais. Então ele coloca ali os 2 atacantes para tentar ajudar os 2 laterais, né? Não, eu até concordo, Fernando, mas aí você tá tentando combater fogo com fogo, né? Sim. Você tá apostando que você vai com a sua munição acertar na munição do adversário, né? E não no adversário, né? Então, é um esquema assim pro Guarani hoje, né, Ortiz? Sabendo que o nosso time não é equilibrado, sabendo que a nossa zaga é uma das mais vazadas, é um risco grande. Eu falei isso no começo. Agora, eu tento imaginar com a cabeça do Daniel o que ele pensou em fazer uma escalação dessa. Fernandão, sabe que eu sempre faço uma brincadeira, eu falo aqui que passarinho que come pedra sabe o fiofó que tem, né? O problema é que o fiofó que vai arder é o nosso. É o nosso, exatamente, Ortiz. Então eu tento imaginar o que o Daniel pensou com esse tipo de escalação, para dar uma coerência, para tentar ter uma coerência com o pensamento dele, não com as escalações em si, como a gente acabou de comentar, mas com o que ele quer para esse jogo, porque a explicação dele que eu vejo eu analisei o Palmeiras e achei que tinha que entrar, ele vai falar isso. Então, aí você imagina a parte tática e tudo mais. A verdade cara, que a gente vai ter que jogar muito bem hoje, mais do que a gente espera, na verdade. Ou então, Ortiz, o Palmeiras entre com a nossa tiriça nos últimos jogos aí, vai ser um dos dois. Porque senão é complicado. Ou a gente joga muito bem, ou o porco joga muito mal, né? Não tem, tem que ser meio assim. Olha a informação. Fala. Mudança de última hora. O atacante Iago sentiu um desconforto no pubis durante o aquecimento e está fora. Maxwell inicia a partida como titular. Aí pronto. Posso tocar uma vietinha? Vai, Ortiz. Preparem os seus corações, senhoras e senhores. Nós teremos fortes emoções hoje, mas vamos torcer muito para ser o jogo que consagre o Maxwell, né, Fernando? Ortiz, agora o que a gente estava esperando tudo, não que o Iago também estivesse fazendo um grande campeonato nem nada disso, mas contar com o Maxwell agora, por que não o Venuto, né? A gente fica imaginando, veio de Covid, tudo bem, que joga ali 60 minutos e tire ele. Agora, tudo que eu falei ali, Ortiz, vai ser mais complicado ainda. Então a gente vai ter que torcer muito para o Maxwell ser o dia dele, o que é muito difícil, e vamos ter que torcer muito para o Palmeiras não jogar nada, os jogadores estejam ali com insolação do Palmeiras e jogarem bem devagar, porque complicado agora a situação do Guarani, mas né, lembra do Medina? O Medina não entrou? Tomara que o Maxwell seja isso hoje. Tomara, né? Mas a chance disso de fato acontecer não é tão grande, né? Não é das maiores. Então, fala aí você. Bem complicado, né, Ortiz? Sabe que assim, vamos lá, a gente estava acabando de falar em relação à incoerência do Daniel, né? Mas agora ele se mostrou convicto, porque de repente com a ausência do Iago ele poderia falar, então vou voltar com o Rodrigo Andrade, vamos no 4-4-2 mesmo, já que eu não posso mais, não. Ele mantém a plataforma de 3 atacantes, mesmo tendo esse desfalque nos aquecimentos ali no Allianz Arena, né? E aí ele traz o Maxwell. Vamos observar, né? Vamos ver se o Maxwell realmente entra pelo lado direito e mantém o Júlio César pelo lado esquerdo, como é que ele vai fazer, porque em outras jornadas, geralmente é o Ronald quem entra no lugar do Iago e o Maxwell costuma entrar no lugar do Júlio César. Vamos ver como é que ele vai colocar esse desenho tático desses 3 jogadores da parte da frente, né? Pelo que a gente viu quando o Maxwell entrou, né, Cleitão, ele sempre entra pela esquerda, né? Dificilmente o Maxwell entra pela direita. Como você bem falou, normalmente pela direita ali quem entra é o Ronald, né? Então, vamos ver quando começar o jogo, mas eu acho que o Maxwell entra pela esquerda lá, ajudando na marcação
do lateral direito do Mike, que se movimenta muito, e o Júlio César vem para a direita ali também para cumprir a parte tática, marcando o Jorge, né? Quem sabe não dá certo, não era isso que estava faltando, e o Guarani busque a classificação, a vitória hoje. Então, olha, difícil. Com o Maxwell agora, muito difícil. Mas quem sabe o Maxwell não é o Medina de hoje, né? Vamos ver, vamos torcer muito para dar certo, para que o Guarani entre com uma postura pelo menos diferente, né? Isso que a gente espera. Ô Cleitão, você não comentou o juiz, você conhece o juiz, o que você acha dessa arbitragem para o jogo de hoje? Não conheço o juiz, não. Pelo menos não me lembro de nenhuma partida apitada recentemente por ele. Não me consigo trazer a memória aqui. Um VAR, sim, experiente, né? Com o Rodrigo Ferreira Guarizo do Amaral ali, né? Então, um VAR já um pouco mais experiente, mas um árbitro desconhecido, pelo menos para mim, né? Eu, pelo menos, não me lembro de nenhuma atuação. A gente só pede que ele seja justo, né? Que ele seja realmente imparcial, que ele apite aquilo que tem que apitar, que não apite aquilo que não tem que apitar, né? E que a gente possa ter uma arbitragem pelo menos neutra, que não apareça na partida, né, Fernandão? O Ortiz... Foi buscar o meu antídoto aqui anti-Maxwell, rapaz. Quando anunciou o Maxwell, o Ortiz vazou, foi pegar a cerveja ali, impressionante. Foi buscar o meu antídoto aqui anti-Maxwell, aqui, ó. Você que tá vendo aí no YouTube, ó. Meu antídoto. Agora eu tô meio anestesiado aqui, Fernandão, misturando isso com dipirona pra dor de cabeça e tá bom. O Ortiz acabou de falar do Maxwell, ele saiu fora, foi buscar a cerveja. Ai, Ortiz, é sensacional, porque hoje vai ser aquele jogo, Ortiz, que nós vai sofrer, mas vai dar tudo certo. Vai, vamos torcer pra dar tudo certo até o fim. E vamos começar pagando o povo aqui, senão nós não paga, Fernandão. Tem muita gente mandando mensagem aqui. Vamos começar a pagar aqui o pessoal no nosso WhatsApp. Quem que é o primeiro aqui, rapaz? Vixe. Ortiz perdeu já. Não, é que a tela saiu aqui, Fernandão. É o Eugênio lá do Flamboyant, mandou mensagem ainda ontem, ó. Boa tarde, Ortiz, Cleitão, Fernandão e Nação. É hoje, mano. Tem barriga de porco, arroz, feijão, lavagem pro porcão. Foi assim em 78 e hoje também. Tamo junto. Porra, essa do Maxwell não podia ter acontecido. Fudeu mesmo. Haja coração, né? Vamos pra cima, vamos assim, né? Vamos ter que ganhar com o Maxwell. Vanderlei Santos, lá de Presidente Prudente. Boa tarde, Ortiz, Cleiton, Fernandão. Se jogarmos como o Fernando diz, ralar o bumbum no chão e jogar com raça, dá Guarani. Meu placar é 1-0 pro Bugre. Ótima transmissão pra vocês, bugrinos. Oh, Deus te ouça. Deus te ouça, né, Cleitão? Se for 1-0 aqui, vai ser tudo que a gente precisa. Hoje o importante é a vitória. A gente fala de pontuar, mas se a gente fala de pontuar, a vitória seria sensacional. E se for por 1-0, tá valendo, Ortiz. 0,5-0 hoje tá valendo. E a gente vai abrindo os nossos microfones lá no palco do jogo, como aqui a coisa é parcial, só tem torcida do Guarani, né? Se lá só tem torcida do porco, na Rádio Planeta do Guarani só tem torcida do Guarani, né, Fernando? Sorte. Aqui na Rádio Planeta Guarani só tem uma torcida que fala e que canta, né? Só isso. A torcida bugrina. Aqui é a torcida bugrina que canta e vibra, né? Canta e vibra, exatamente. O Guilherme de Atlanta nos Estados Unidos, olha o banco dos caras. Quando eles trocarem 5 o Daniel colocar o Maxwell e o Ronald, fudeu. Bom, o Maxwell já entrou, né? O Maxwell, ele atraiu. Acho que a culpa foi do Guilherme, viu, Fernandão? Ele falou do Maxwell, o Maxwell atraiu, viu? Só pode, né, Ortiz? Mas você vê no banco deles ali com 3, 4, 5 jogadores que são considerados titulares, que podem mudar o jogo. Difícil, né, Ortiz? Essa é a coisa de ter um elenco grande e bom, eu não sei se eu fico tranquilo ou nervoso, porque aí ele fala assim, vamos, Guarani, fazer 2-0 no primeiro tempo. Olha o trauma, Cleitão. 2-0 no primeiro tempo é sensacional. A gente só não pode tomar o primeiro gol no segundo, porque daí vem todo o tal do problema emocional. Então, se for 2-0 para acabar 2-0, tá tudo certo, Ortiz. É isso, vamos pra cima, vamos torcer. Cara, tem muita mensagem no YouTube, a gente não vai conseguir, pessoal. Ó, o nosso WhatsApp é esse aqui, ó. Você quer falar com a gente no meio da transmissão? Vem pro WhatsApp, ó. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99
1999-518-6483. Repita. 1999-518-6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. Tem gente fazendo proposta de revelação de bebê, é isso? Exatamente. E o Everton, goleiro, tá fazendo o chá de bebê dele no meio do campo, Ortiz. Que coisa, hein? Que coisa. Tem jogo, rapaz. Tem jogo. E ele vai pro jogo, né? Tomara que ele se emocione tudo que tem direito aí e não jogue nada, né, Fernandão? Tomara que ele fique emocionado ali, que ele já tem uma filha já grandinha. Vai vir um menino aí, porque saiu tudo azul, então acho que vai vir menino. Tomara que ele fique emocionado e tome uns 4 perus hoje, Ortiz. Ainda bem que o jogo é contra o Guarani, né? Se pensou se fosse contra um time de azul, fumaça azul dentro do campo, Cleitão? Já pensou? Fosse um Palmeiras e Santo André, solta fumaça azul, o negócio ia ficar estranho, né? Mas que ele fique, como o Fernandão falou, bem emocionado e aí ele não consiga sequer enxergar chute nenhum dos nossos atacantes e aí o Guarani vence o jogo, Ortiz. Vai ser um jogo tenso, hein, gente? Vai ser um jogo tenso, hein? Ao Edu Boca, excelente tarde, senhores. Vamos fazer uma panelada de bacon com as pepas. 0-0 pro Bugrão. Valeu, Edu. Um abraço. O Jota de Campinas. Boa tarde a todos. Jogo difícil, vamos torcer pela vitória ou pelo menos um empate, que seria um bom resultado. O Bugrão joga melhor contra os times grandes. Vamos torcer para que seja assim. Abraços e bom trabalho para vocês. Obrigado, Jota, bem-vindo. Curta a transmissão conosco e tamo junto. Renato Rangel, boa tarde, jovens amigos planeteiros, na escuta e vamos, Bugrão. Somar mais 3, tenha uma ótima transmissão hoje, sempre Guarani. Valeu, Renato. Olha o velho Dantas, cheguei no velho Dantas aqui. Boa tarde, amigos planeteiros, Otizão, Fernandão e Cleitão. Cadê o Cleitão? Apareceu. Vamos de 4-3-3, só que no banco tem Maxwell o Cruel, já tá jogando, né, velho Dantas? E Ronald, mas brincadeiras à parte, vamos lá, Bugrão, sem medo, mas com muita atenção, para trazer pontos para casa. Jogo difícil, mas não é impossível. Vai, Bugrão, porra, tá aí, valeu, velho Dantas. O Ednei de Valinhos. Primeiro ele pedia pra meter a risada do Zaca. Não dá, Ednei. Não dá, não. Vamos, depois do jogo, se der tudo certo, né, Fernandão? Deixa depois do jogo. Tem até um videozinho agora, né, Ortiz? Ortiz, Fernandão, Cleitão e Nação Bugrina. Boa tarde, Ortiz. Ontem deu 15 dias de picanha da Cascavel. Portanto, se não morreu ainda, estão quase mortas. Mete a risada do Zaca. Abraços. Opa, não era picanha, era picada. Valeu, Ednei. Ortiz é inacreditável. No Portal CB tem uma matéria do jogo da piruada e na sequência coloca uma matéria do vôlei Renata. Se fosse o Guarani nessa situação, os filhos daquilo não iam parar de martelar. Imprensa nojenta. E depois ele já disse que não suporta esse Daniel Paulista. Vamos ter que suportar, né, Ednei? Não vai ter jeito. Gilberto Vieira Breni, boa tarde, amigos. 2-1 hoje, gols de Lucão e Maxwell. Opa, que Deus ouva ele, né, Fernandão? Olha, se o Maxwell marcar um gol hoje e a gente ganhar o jogo, não vou prometer nada, não, viu? Vamos ouvir o Portuga lá? Olha o Portuga. Os pontos fortes e fracos do nosso adversário e dentro da nossa forma de atacar e defender, escolher a melhor. Nós não atacamos sempre da mesma maneira, nem defendemos sempre da mesma maneira. Temos um plano A a atacar e um plano B, e temos um plano B a defender e um plano A. E depois olhamos para o adversário. Nós não jogamos em função do adversário. Nós olhamos para o adversário e em função do que o adversário nos mostra, nós ajustamos o melhor plano dentro da nossa forma de jogar. Então, oremos, Fernandão. Que visão do português, né? Ele espera começar o jogo para saber como que o time adversário vai se comportar. Oremos, porque ele diz que conhece os pontos fortes e os fracos. Oremos. Orar e jejuar, Ortiz. Hoje é dia. E eu já tô tomando cerveja, quebrei. Ortiz a culpa é minha hoje, Fernandão. Daqui a pouco vai falar o Daniel Paulista, né? Creio eu, né? Daqui a pouquinho vai falar o Daniel Paulista, a gente esperando aqui para botar no ar o técnico do Guarani. Vamos ouvindo lá a matéria do pessoal do Premier, que deve vir com o Daniel. De emoções para o torcedor do Guarani. Então, claro, vem para vencer, mas o que me disseram aqui na comissão técnica é um empatezinho aqui no Allianz seria sensacional para o Guarani, que fala agora o Daniel Paulista sobre o adversário Palmeiras, independentemente da escalação, e vai entrar hoje aqui em campo nessa partida. Eu acho que a oscilação que vem acontecendo é de uma maneira geral na equipe, né? Isso tem nos preocupado, a gente tem procurado trabalhar para amenizar essa situação, porque tem nos custado caro isso. A equipe faz um bom jogo, outro jogo joga muito ruim, é um tempo bom, um tempo ruim.
Então esse equilíbrio é que a gente tem tentado buscar, principalmente trabalhando o lado psicológico dos atletas, para que isso não venha acontecer e a equipe possa literalmente deslanchar na temporada. Jogo ruim, jogo bom, quer dizer, jogo ruim, jogo ruim, jogo ruim, jogo bom. E o Guarani tá em campo lá, Fernandão. Como é que vem o Bugrão, Coitão? Todo dia? Eu estou na Record, pra mim nem abriu ainda, Ortiz. Guarani todo de branco, Fernandão. Todo de branco pra partida. Guarani todo de branco e o Palmeiras todo de verde, Fernandão. Exatamente, o Guarani todinho. Nossa transmissão tá bem sincronizada hoje, né? Meião, shorts e camiseta todinho de branco, Guarani. Bonito o uniforme. Essa camisa branca do Guarani é muito bonita, né, Ortiz? Muito, muito bonita. Aí no Nacional tocando lá e a gente vem já já. Vamos ouvir o nosso hino aqui. Piranga gui hembe kangui chondaru sapukai omboruru Araia secha pevi yandere saka Jimperara ile angui Opeñana joramigua Diwambara etempiro peru Nekami tekobu a Yante pochi awe no yane mano Guayu pete moete uma Pindorama embara pe overa frendi Morayuka erayobi uwi oweji Evaporam pitori poti Asi Urujura angara echaka Toicha ode guia eoitu Haipu Iparang hatang haangada o vai vai Toicha ode koaraka evera o viporam Etawe guihantea eirayupi Oia queri pichimara Gatu tayo pindorama Toda a sorte do mundo pro nosso Guarani, pro nosso Bugrão que tá lá em campo no Allianz Parque, pronto para pegar o Palmeiras e vamos para cima. E a Lucilene, boa tarde, Ortiz, Cleiton, Fernando e amigos planeteiros. Que Deus nos ajude com esse time em campo. Fora Maxwell, tomara que eu queime a minha língua. Aleluia, tomara, Lucilene, tomara. Gilberto Quinalha, valeu, Gilberto tá chegando agora lá do clube, tá na audiência já, Fernandão, manda um abraço pra ele. Um abraço pra todos aí, orem e jejuem, que hoje vai ser muito importante. O português vai esperar ver como o Guarani vai jogar, hein? Hoje só Deus na causa, viu, Ortiz? Hoje tá... Mas vamos lá, vamos pra cima, nada é impossível. No futebol a gente já viu muita coisa acontecer e tomara que hoje seja mais um dia desse que a gente consiga a vitória aí, Ortiz. Não é nada impossível, não. Nada impossível realmente não é, Fernandão. Realmente não é. O Ítalo de Souzas, boa tarde, amigos bugrinos. Como diria Eri Carlos, se você tem jogador ruim no elenco, uma hora ele vai jogar. Grande abraço, um abraço, Ítalo, um abraço, Carlão. O Júnior de Jacareí, boa tarde pra todos. Pra cima deles, Bugrão, valeu. O André do Centro, nosso produtor de férias. Boa tarde, Ortiz, Cleitão e Fernandão. Anota aí, hoje vai ter break, vai ser 1-0. Se for de outro também, pra mim tá valendo, viu, gente? Eu não promovo um jogador só, não. Eu promovo o time inteiro, né, Fernandão? A vitória hoje é importante, independente de quem marque gol, de como jogue, de como o que aconteça. O Kozlinski for o melhor do jogo, pegar tudo, e o Maxwell marcar o gol, eu vou comemorar também muito. Vamos pra cima, vamos pra cima. O Kaique Bruno, olha o Daniel Paulista lá coçando a barba. Boa tarde, Ortiz, Cleitão, Fernandão e ouvintes. É complicado olhar para o nosso banco. Tem a dupla MR, já não tem mais. Não tem mais. Tá? Nossa, que queime minha língua com gosto. Será que a esperança é esses caras fazerem gol? Aí deslanchar no nosso Guarani? Brincadeira à parte, pra cima, Guarani. Maxwell de titular, vamos à caça dos porcos. Vamos, Kaique. Marcão Gomes, Maxwell entra jogando. O Daniel tá zoando com a nossa cara, dá licença. Mais um aqui, a última pra gente
iniciar daqui a pouquinho a transmissão. Vamos lá, é um amigo lá do Vila Boa Vista, tô tentando pegar o nome dele, Júnior Pádula. Valeu, Junião. Boa tarde, Ortiz, ótima transmissão e prepare a garganta para gritar 2 gols do nosso Bugrão. Opa, 2 gols eu aguento, Fernandão. Não, 2 gols ou mais, né? Pra quem sabe a gente consegue uma vitória maiúscula contra o Palmeiras. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Juizão todo de azul, hein? Juizão hoje todo de azul. Tá de pijama o juiz, Cleitão. Tá de pijama. E é interessante que o goleiro do Palmeiras todo de azul ali também, né? Então, não sei não se não vai dar um choque ali, hein? Mas não troca, né? Porque já teve jogo que o nosso jogou todo de amarelo com o juiz todo de amarelo, né, Fernandão? Exato, seria o amarelo ia confundir com o Kozlinski, o azul com o goleiro do Palmeiras com o Everton, vai usar o quê, né? Hoje onde ele corresse o bicho pegava, Cleitão. Pra onde ele corresse o bicho pegava, hein? Não ia ter jeito, né, Ortiz? Tá tudo pronto lá, hein? Vai ser respeitado um minuto de silêncio e a bola vai rolar. E quando ela rolar, eu vou reconectar tudo aqui, viu, Ortiz? Porque depois do hino picotou outra vez. Oh, meu Deus. Cara, vamos ter que dar um jeito nesse negócio, Cleitão. Vamos. Deixa aí, vamos lá, vamos embora. Tudo pronto lá, Fernandão. Meu coração já tá batendo mais forte aqui, Fernando. E o seu? Ah, o meu também, Ortiz. Expectativa grande, porque é um clássico, é um jogo importante, é um jogo do campeonato importante, é um jogo contra time grande, de visibilidade. Nada mais, nada menos, vamos jogar contra o vice-campeão mundial atual, né? Então vamos pra cima. Uma vitória hoje nos dá uma grande moral pro restante do campeonato e do ano também, Ortiz. Vamos, que seja o jogo que nos projete. Então, um minuto de silêncio respeitado lá pelas vítimas da Covid-19. Tudo pronto lá, o Guarani vai atacar pro gol no Brinco de Ouro. Se fosse no Brinco de Ouro, o gol da cabeceira principal. Trilho, apito, árbitro, bola rolando lá no Allianz Parque. Saída de bola pertenceu ao time do Palmeiras. Faz um lançamento já o time do Palmeiras aqui no lado direito. Vem trabalhando, volta, recua a bola, recomeça o Palmeiras no seu campo defensivo. Vai trocando passes, bola enfiada pro palmeirense de número 4, que é o Kusevich, Fernando. Kusevich, só pelo início ali. Não, Kusevich. O Júlio César tá na direita e o Maxwell na esquerda mesmo. O Palmeiras não perdeu o título mundial? É vice. Então, Kusevich. Kusevich, é ele mesmo que tá com a bola lá, ó. Domina a bola o Kusevich, toca a bola de lado, sai jogando o time do Palmeiras lá no seu campo defensivo. Bola enfiada aqui no lado esquerdo. Chega, domina a bola, camisa de número 14 do Palmeiras. Parte pra cima, o Gustavo Scarpa, enfiada de bola lá no lado direito, dominou, botou no chão, partiu pra cima da marcação do Maxwell. Chega Maxwell, rouba a bola e tá nervoso o Maxwell, deixou a bunda, o cara foi na bunda dele, Fernandão. Deu uma sarrada ali, né, o lateral direito do Palmeiras que perdeu. O Maxwell na primeira já roubou, sofreu a falta, já tirou um ataque ali do Palmeiras. O Maxwell começou bem, hein, Ortiz? Vamos ver se ele continua. Se ele tiver que ser zagueiro pra dar certo, que seja, né, Fernandão? Não vou reclamar não, né? Põe ele de lateral esquerdo, né, Ortiz? Põe em qualquer lugar, já que tem que jogar, né? Já que tem que jogar. Valeu, Marco Federici, ligado aqui com a gente. Boa transmissão pra nós todos e que Deus nos proteja mesmo. Olha o Guarani chegando, o Lucão do break domina na meia. Tenta o passe, deu certo a jogada, chega o Guarani lá pelo lado esquerdo. Giovanni Augusto toca a bola mais atrás, recomeça o time do Bugra. Era o Eliel, né, Fernandão, chegando lá, né? Era o Eliel que tocou pro Derlan, que já tá com o Ludic a bola. Ludic domina, tá com uma proteção na mão direita, o Matheus Ludic, toca a bola pro Ronaldo Alves, sai jogando o Guarani, Derlan. Cheio de jogador com proteção na mão, hein? Derlan com proteção na mão, Ludic com proteção na mão. Tá brabo o negócio, hein? Todo mundo protegido, que a zaga esteja protegida hoje assim, né, Fernandão? Que seja isso for dar segurança pra todo mundo. E olha a porcada chegando, enfiada de bola no meio da marcação do Guarani, a bola bate no pé do Ludi, que sobra ainda pro time do Palmeiras, vem o Giovanni, não, o Gabriel Veron pela direita, toca a bola agora pro Scarpa na entrada da grande área, tenta a enfiada, chega o Dergan, faz o corte pro Guarani, Lucão do break recebe, toca pra Giovanni Augusto, erra o passe, o Giovanni Eliel briga pela bola ali, chega forte o Guarani, recuperação de bola do Guarani, Lucão do break, vai dar velocidade na jogada, vai partindo na jogada individual, arrancou Lucão do break, abriu bola no lado esquerdo, a chegada é boa, levanta a cabeça, capricha, Eliel. Tocou na entrada da grande área, vem a batida do Giovanni Augusto, fica em cima da marcação. A bola fica viva ali na intermediária, Ronaldo Alves briga por ela de cabeça, deu certo. Ludi que recebe pelo Guarani na direita, vai trazendo como se fosse um meio, abriu bola na esquerda. Olha o passe caprichado do Maxwell, forte demais.
Boas chegadas do Guarani, Fernandão. Boa chegada, hein, Ortiz? O Giovanni Augusto tentou dar de letra pro Maxwell, que não entendeu. Foi muito forte, saiu o goleiro. E lá vem Palmeiras de novo, Ortiz. Vem Palmeiras chegando. Acertou pelo o juiz, hein? Tá com bronca do juiz, hein? Tá com bronca do juiz, hein, Fernandão? Tá com bronca. O Scarpa foi virar a bola, acertou na nuca do juiz. E bola vai ser alçada ali pro Palmeiras, já que a bola era dominada do Palmeiras, Ortiz. Bola pro Palmeiras. O Cleitão sumiu, viu, Fernandão? Vamos nós dois aqui, Vamos viu? lá. Vamos nós dois daqui, viu? Bola pro Palmeiras já cobrada ali, sai o Palmeiras jogando. Vai trocando passes. A Tuesta joga do lado direito. Domina o time do Palmeiras, Mike, passa o pé sobre a bola, devolve a bola no meio ali. Gustavo Gomes, capitão do Palmeiras, né? Capitão do Palmeiras, o zagueirão. Capitão. Sai jogando o time do Palmeiras ali na intermediária ainda. Agora a bola enfiada pro campo de ataque, lado direito. Para a jogada, toca mais atrás, recomeça tudo de novo o time do Palmeiras. Vai carpinando, como a gente gosta de falar, né, Fernandão? Segundo o Abel, o técnico do Palmeiras, eles vão entender como o Guarani vai jogar para depois tomar uma atitude, ter plano A e plano B, né, Ortiz? Vamos ver aí, o Palmeiras gosta de estudar primeiro para depois Deixando ver. Um abraço aqui pro Gabriel Barcelos, a Silvia Costa, o Valdir Jacinto, o Wilson Campos, corneteiro, o Marco Antônio. Tem um Laranjo da Fiel aqui, Deus me livre, esse eu não quero não, Fernandão. Pelo amor de Deus. Olha o Palmeiras chegando do lado direito, passou pela marcação do Eliel, vai pintar cruzamento pra grande área, cruzou em cima do Índio, a bola sai, arremesso manual pro Palmeiras, rente à linha lateral do campo, lado direito. Campo de ataque, Fernandão. Vem Palmeiras, já cobrado o arremesso manual pelo Mike, tocou atrás. Vem chegando o time do Palmeiras, bola tocada mais pra trás, recuada, recomeça o time do Palmeiras de novo. Gustavo Gomes domina, vai partir o lançamento direto dele lá pro lado esquerdo, inverteu a jogada nas costas do Lud, que ajeitou de cabeça. Ronaldo Alves chega na marcação, deu espaço, fica com a bola ainda. O Palmeiras é o Scarpa ali, Fernandão? Era o Scarpa, né? Tocou contra as pernas do Ronaldo Alves, a bola sai, arremesso manual, já cobrado pelo próprio Gustavo Scarpa, domina, recebe de volta. Gustavo Scarpa vai tentar o cruzamento, descolou o cruzamento, a bola atravessa toda a grande área, sobra pro Palmeiras lá no lado direito, marcação do Guarani em cima, chegou bem ali, era ele, era o Maxwell, toca a bola pra fora, arremesso manual pro Palmeiras, já cobrado, bola enfiada dentro da grande área, vem o cruzamento, a bola sobra pro Scarpa aqui na lateral da grande área do lado esquerdo, agora ele invadiu com toda a calma do mundo, cruzou pra trás, chega a zaga do Bugre, toca a bola pra fora, pode comentar, Fernandão, deu nervoso, né? É o tipo de jogada que o Júlio César desiste da jogada e o Lute que não vem na cobertura, Ortiz. O Júlio desistiu da jogada, o Lud que saiu da cobertura e o Palmeiras tem um escanteio. Escanteio já cobrado, a bola vai na entrada da pequena área, sobe de cabeça Lucão do break, afasta o perigo pro Guarani. Não era o Lucão não, quem que era ali, Fernando? Derlan afastou o perigo pro Guarani, a bola saiu, é arremesso manual pro Bugre. Lado direito, campo de defesa, Fernandão do céu, que coisa. Deixou o Scarpa ali sozinho, né, Ortiz, pra bater no gol, cruzar. Graças a Deus o Guarani tirou, depois tirou no escanteio também. Pelo menos esses 5, 6 minutos, o Guarani tá bem, Ortiz, não pode dar esse tipo de bobeira. Tá bem lá na frente, mas lá atrás já mostrou que nem tanto, né? Recupera a bola o time do Palmeiras no círculo central, bola tocada lá atrás. Sai jogando o Palmeiras com camisa 12, Mike, ele inverte, joga a jogada agora no lado direito, vem o camisa número 17 do Palmeiras. Giovani passa o pé sobre a bola, toca de lado, recebe ainda meio de campo do Palmeiras trabalhando, a bola chega lá no lado direito, agora invertida de bola do Mike aqui na esquerda. Deu certo, o lançamento perfeito aqui pro Scarpa, dominou, descolou o cruzamento. Ronaldo Alves saiu da bola e ela atravessa toda a grande área e sai. Tiro de meta pro Guarani, Fernandão, eu fiquei arrepiado agora, Fernando. E o Júlio César não faz seu trabalho ali pra ajudar, né, Ortiz? É a segunda bola que o Scarpa recebe ali sozinho e ele não vai na bola. E aí o Ronaldo Alves, pro nosso desespero, no primeiro pau não pode sair da bola, né, Ortiz? Você não sabe quem tá atrás, graças a Deus não deu nada, tiro de meta já cobrado. Tiro de meta já cobrado, vem Guarani no chutão pro campo de ataque. Briga pela bola ali no lado esquerdo, a bola desviada, sai, arremesso manual pro Guarani. Eu quero ver o jogo, porra. A bola chega agora pro Eliel, domina Eliel, tá de costas pro campo de ataque, toca a bola mais atrás pro Índio, pro Maxwell, vai pro solo, pede falta, era o Lucão, pede falta, o árbitro deu. Demorou, mas deu, hein, Fernandão? Demorou, o Maxwell segurou ali a bola e o Jailson já deu uma nas costas dele, pela lateral esquerda ali, vai ser cobrança pelo visto, vai dar chuveiro na área, Ortiz. Vem bola pra grande área, quem sabe na bola aérea o gol do Guarani. Eu vou ficar muito feliz se isso acontecer, Fernandão. Eu também, tô até preparando aqui pra já pular, Ortiz.
Vai pular, Fernandão? Dança break. Vai sair do enquadramento da câmera? Não pega, né? Falta pro Guarani, vamos lá, Guarani. Mete essa bola lá na zona do bolô. Já cobrada a bola saindo na marca do pênalti. Opa! Ficou pedindo um toque ali o jogador do Guarani. Tem VAR. A jogada seguiu o Guarani com a bola. Maxwell pela direita, a bola bate na marcação e sai. Bateu no jogador camisa número 29 do Palmeiras, o Rafael Navarro. Ele que fez um gol irregular contra a gente pelo Botafogo, né, Fernandão? No último jogo do Brasileirão da Série B, né? No último do primeiro turno. É verdade. Vem Guarani, Maxwell recebe a bola pela direita, Ludic passou, deu opção, ele não toca pro Ludic, tenta o cruzamento. Tomou a decisão errada o Maxwell, hein, Fernandão? Tomou a decisão errada, era pra ter tocado ali pro Ludic, que vinha fazendo overlapping, como era antigamente. Depois tentou a jogada individual, saiu pra linha de fundo. Tiro de meta pro Palmeiras, Ortiz. Tiro de meta pro time do Palmeiras. Vamos fazer a transmissão só você e eu, viu, Fernandão? Cleitão tá difícil lá, Ortiz? Não vai, né? Não vai. Eu não sei o que acontece com o Cleiton, rapaz. Não sei, de verdade. A gente tenta, mas não vai, né? Internet lá precisa melhorar lá, né, Ortiz? Mas pelo amor de que Deus. lugar? Porque em todo lugar que ele vai é a mesma coisa, pô. Lucão do break recebe, recupera a bola pro Guarani, toca pra Giovanni Augusto, abertura de bola no lado esquerdo, Júlio César esperou a passagem do Eliel, trouxe a bola como se fosse o meio, enfiada de bola pro Eliel dentro da grande área. Sai o Everton do gol, faz a defesa, fica com ela, já sai jogando o time do Palmeiras em velocidade. Lado direito vem Palmeiras pro campo de ataque, chega no carrinho, o Índio toca pra fora. Arremesso manual pro time do Palmeiras já cobrado, vem Palmeiras pro campo de ataque, Rafael Navarro tenta o passe, Ronaldo Alves corta pro Guarani. Sobra pro Lucão e o Lucão jogou contra nós agora, hein? Fez um lançamento pro time do Palmeiras lá no campo de ataque, lado direito, a bola desviada. Vai saindo. Saiu que nada, chega na última hora ali o pezinho do Derlan. Mete a bola pra fora, arremesso manual pro Palmeiras, Fernandão. O Lucão veio disputando a bola ali, deu um bicudo, a bola foi pro campo do Guarani. Impressionante ali, mas o Guarani trocou agora de lado, né, Ortiz? O Júlio César foi lá pra esquerda, o Maxwell aqui pela direita. Vamos ver se ele acerta na marcação do Scarpa aqui, que é perigoso. Tem até bruxa pequena aqui, ó, bruxa criança aqui, ó, no YouTube com a gente. O Marco Antônio, de novo bruxa, Valdir Jacinto de novo, já falei. O Eric Quinalha tá aqui também. O Eugênio lá do Flamboyant tá com a gente no YouTube. Aê. Vamos ver quem mais aqui com a gente no YouTube. Eduardo Belo. Iago sentiu, antes do jogo, o Eduardo Belo sentiu uma lesão no aquecimento ainda, foi substituído, entrou Maxwell no lugar dele, né, Fernandão? Exatamente, entrou Maxwell ali pra fazer o trio de atacante. Por enquanto não tá comprometendo, né, Ortiz? Tá fazendo sua função tanto defensivamente, precisa ser um pouco mais solto na hora da ofensiva, né? Daqui a pouco vai dar certo. Olha o Ludic conversando com o Daniel Paulista ali, pegando algumas orientações do Daniel, principalmente acho que no sentido de apoio, né, Fernando? Parece que as orientações do Ludic são para ele fechar ou entrar aberto pela direita, né? Exatamente, não dá espaço, né, Ortiz? A gente viu ali pela esquerda, as duas melhores jogadas foram pela esquerda com o Gustavo Scarpa, então precisa encostar, né? O Maxwell que tá pela direita agora ajudar, mas precisa encostar ali, numa entrada ali forte do Ronaldo Alves, forte, mas na bola. Pegou a bola, não pegou o adversário não, estão reclamando ali de uma calçada dele por baixo, mas ele pega a bola, né, Fernando? Acho que nem amarelo deve pintar. Não, pra mim foi nem falta o juiz deu, na verdade, porque ele pega na bola e acaba pegando o jogador também do Palmeiras, mas com a intenção de bola, né, Ortiz? É isso. Ele não deu falta, Fernando? Não deu nem falta. Olha lá, o próprio Paulo César agora lá na central do apito confirmando que não foi falta, que foi na bola. Tá vendo, Fernando? Nós já pode ser árbitro. A visão de árbitro, pelo menos a gente tem, né, Ortiz? Olha o seu Jans ligadão com a gente aqui. Boa tarde, planeteiros. Bora comer um porco no rolete. Vai, Fernandão, porco no rolete aí? Olha, Ortiz, eu vou falar, porco no rolete, uma panceta, qualquer coisa de porco é bom, hein? O Júnior já tá cornetando aqui, eu não sei porquê, tá dizendo que o Júlio César tá morto, Fernandão. Ele desistiu de 2 bolas ali, vamos deixar, vamos embora, gente. Ele não precisa só marcar, ele precisa atacar também. Vamos, Guarani. Bruno Silva sai trocando passes com o Índio, recebe de volta, recuou errado o Bruno Silva. Será que não assistiu o jogo da piruada ontem, o Bruno Silva, pra dar um recuo desse, Fernandão? Foi igualzinho. Meu Deus, Ortiz, não pode. É angustiante esses toques. O Guarani sai jogando errado, o Palmeiras recupera, mas a bola sai, arremesso manual pro Guarani, lado esquerdo, campo de defesa. Ele saiu jogando a lá Dedé, né, o Fernandão?
A sorte que tinha um zagueiro ali ainda, né, Ortiz? Porque senão o jogador do Palmeiras ia chegar na bola, viu? Impressionante. Com esse empate, o Guarani vai garantindo a segunda colocação do grupo, independente dos demais resultados da rodada do jogo da Inter de Limeira, né? Que é depois do nosso, né, Fernando? Com empate é bom pra gente, né, Ortiz? Não é o ideal na atual circunstância do campeonato, mas é bom pra gente e o português levou o amarelo, né, Ortiz? Podia levar o vermelho, né? Tá falando demais ali, né? Quer apitar o jogo, seu Abel Ferreira, né, Fernando? Quer mandar, quer gritar ali da beira do campo. E os jogadores do Palmeiras todos reclamando com bandeirinha, com juiz ali, os jogadores e o Abel, né? Impressionante a pressão que eles fazem ali, Ortiz. Você sabe que eu já gostei desse juiz, né, Fernandão? Também. Já gostei desse juiz aí, viu? O juiz já ganhou a minha admiração. Recupera a bola o time do Guarani com o Índio, toca a bola para Eliel. Eliel avança com o Guarani para o campo de ataque, faz o passe para o Júlio César, a zaga corta, sobra para o Índio, toque para o Lucão do break, perdeu a bola o Lucão, armou o contra-ataque para o time do Palmeiras, a bola fica viva ali no meio de campo, chega o Índio por trás, faz falta. Falta para o Palmeiras, rente à linha demarcatória do meio de campo, Fernandão. Falta, o Índio fez uma falta ali no Jailson, que ia sair no contra-ataque, o Guarani perdeu a bola. Fez a falta já cobrada, a bola com o Palmeiras, Ortiz. Bola com o Palmeiras, a falta já cobrada também pelo time do Palmeiras. O jogo não para, hein, Fernandão? O jogo é muito rápido lá, hein? Acontecem as faltas, eles cobram rapidinho também, né, Ortiz? Impressionante. Galera tá fim de jogo hoje, hein? Não, a velocidade do jogo hoje é impressionante. Olha o Palmeiras chegando. Vocês estão vendo aí que o Ortiz não para durante a transmissão, né? Cada hora o Ortiz mexe numa coisa aqui. É isso que vocês não veem, né? Hoje vocês estão vendo pela primeira vez, né, Fernandão? O jogo é complicado. O Ortiz realmente não para. Ele mexe uma coisa e mexe na outra. E o Palmeiras, lá vem Palmeiras, Ortiz. Vem Palmeiras chegando pelo lado direito. A bola pro Mike, cruzamento pra grande área. Atravessa toda a pequena área e sai. É tiro de meta pro Guarani. Secamos a primeira, Fernandão. Tiramos com o zóio. Tiramos com o olho, né? O Mike, como a gente falou que o Marcos Rocha fazia muito isso, da entrada do lateral, né? Da grande área. Ele cruzou ali uma bola rasante. E o Rafael Navarro, depois o Verón tentou chegar, não conseguiram para nossa sorte. Tiro de meta, Ortiz. Tiro de meta pro Guarani já cobrado. Vamos, Guarani, vamos sair pro jogo. Ronaldo Alves sai jogando ali com o Matheus Lud, que faz o lançamento longo. O Matheus Lud que deu errado. Bola sobra ali pro Gustavo Gomes, ele recua. Na verdade não era o Gustavo Gomes, era o Kusevich, Fernandão. O Kusevich joga pelo lateral direito, pelo lado direito e o Gustavo Gomes pro lado esquerdo. Acho que é o contrário, né não? Não. Vem chegando o Palmeiras, lançamento por trás da zaga, saiu do gol ali o Kozlinski, fica com ela nos braços. Boa. Por enquanto tá bem o Kozlinski, Fernandão. Tá bem aqui, foi exigido ali, foi bem nas saídas de bola. Agora precisa tomar cuidado nessa saída de bola, né, Ortiz? Porque quando ou tem medo de perder ou dá esse chutão que acaba não dando nada, né? Então precisa ter um pouco mais de qualidade na hora de sair com a bola. E ficou reclamando agora um toque de braço ali que eu achei até que aconteceu, viu, Fernandão, Lucão do break, mas com isso o Palmeiras vem para um rápido contra-ataque pela esquerda. Bola enfiada, forte demais, saiu, tiro de meta pro Guarani, graças a Deus. Tiro de meta pro Guarani. Fernando, vamos pro primeiro giro aqui de tempo e placar. Tempo e placar. Jogados 16 minutos e meio, é primeiro tempo no Allianz Parque em São Paulo. Palmeiras 0. Guarani também 0. Clínica Soul, fisioterapia, ortopedia e muito mais. Acesse clinicasoul.com.br. E aí, Fernandão, os primeiros 16 minutos de jogo, suas observações, como é que estão Guarani e Palmeiras? Só um minutinho, Fernando, porque vem Palmeiras chegando pelo lado direito no lançamento longo, aperta a marcação do Guarani, o Derlan, chega Eliel, a bola bate no pé do Eliel e sai, arremesso manual para o Palmeiras. Daqui a pouquinho o Fernando vem na análise aí desses primeiros minutos de jogo, já cobrado o arremesso manual, o time do Palmeiras tem a bola nos pés, perto do círculo central, recupera a bola, Lucão do break pro Guarani, tem o Maxwell aberto, ele tentou o passe pro Maxwell, errou o passe, Lucão, recupera a bola o time do Palmeiras já no campo de ataque, Gustavo Scarpa faz a invertida de bola, joga no lado direito, vai pintar cruzamento pra grande área do Guarani, passou pela marcação, tocou pro Scarpa na entrada da grande área, ele bateu, a bola desviou no Ronaldo Alves, que vai pro chão e saiu por cima do gol, lambendo o ângulo direito, Fernando, que perigo. O Lucão perdeu a bola no meio de campo, deu o contra-ataque
E o Guarani sem proteção ali na entrada da área. O Scarpa bate muito bem, né, Ortiz? A bola tinha endereço. O Ronaldo Alves tirou de cabeça, subiu, escanteio. A primeira mais perigosa, a segunda mais perigosa aí do Palmeiras, Ortiz. Rapaz, mas foi perigosa demais. A bola passou lambendo o ângulo ali, né? Mesmo com desvio. Escanteio pro Palmeiras, hein? 18 minutos. Posicionado ali pra cobrança. Quem do Palmeiras tá ali, Fernandão? O Atuesta. Atuesta. Ô, nome desgraçado, hein? Autorizado pelo árbitro, lado esquerdo, partiu a cobrança, ela sai aberta no segundo pau, sai Kozlinski do gol, afasta o perigo. Giovanni Augusto domina pro Guarani, tenta sair jogando bonito. Pra que isso, Fernando? Pra que isso, Fernando? Não pode, né, Ortiz? Ali não é lugar pra isso, mas acabou dando certo. Eliel ganhou na velocidade ali, sofreu a falta do Giovanni. Falta no campo de defesa pro Guarani bater, Ortiz. Mas é perigoso demais você tentar dar um passe em elevação desse aí pro Eliel numa saída de bola lá da entrada da grande área, Fernando. Você dá, se o adversário recupera a bola e tá na cara do gol, Fernando. Exatamente, Ortiz. Não dá inventar esse tipo de passe ali, né? Então, perigoso pro Guarani, é que eu falei, precisa ter qualidade na hora de sair. Se não der, dá bicudo, porque é melhor tirar a bola dali, né? Paulo Rigo, lá do Dic 6, na escuta também. Buenas, Ortiz, vamos que vamos. Aqui na escuta sempre, um abraço, Paulo Rigo, tamo junto. E aí, Fernando? Agora, primeiros 19 minutos já de jogo no primeiro tempo. Bom, o Palmeiras fez o que o Abel falou, né? Tentou analisar como o Guarani vai se comportar e agora tá tentando impor o seu jogo. O Guarani... Olha lá vai o Guarani, Ortiz. Vem Guarani, a bola chegou pro Eliel na entrada da grande área, tentou dar um chapéu, foi pro solo, opa! Opa, ele foi calçado, Fernando Lovato. Pra mim, o jogador do Palmeiras ergueu a perna ali também, pegou a perna do Eliel. Vamos ver no replay. Vamos ver se ele vai ter a hombridade de analisar o lance, Fernando. Vamos ver. Já mandou cobrar o arremesso manual, hein? É um banana, Fernandão. Pra mim foi pênalti. Tinha que no mínimo revisar, né, Ortiz? Não deixar bater rapidinho, não. Mas o Guarani no contra-ataque vem conseguindo, né, Ortiz? O Palmeiras vem propondo o jogo. Tem um maior posse de bola, toque de bola, mas quando o Guarani rouba é perigoso, tenta alguns lances. Quero ver o replay da jogada, né, Fernando? Não deu nada e... Vem chegando o Palmeiras, bola enfiada por trás da zaga do Guarani, chegou aqui no lado esquerdo, lateral da grande área, toca de lado para Scarpa. Scarpa tem a marcação do Lute, que tem o Júlio César encostando, ele toca atrás, recomeça o time do Palmeiras com a marcação do Guarani bem forte. Gira a bola chega no círculo central, tocada agora no lado direito, vai tentando chegar o Palmeiras pro campo de ataque, bola enfiada ali pro Mike, chega a marcação do Guarani. A bola bate por último no Mike, arremesso manual pro Guarani. Pode seguir no comentário, Fernando. E aí o Guarani também tá marcando. Vai lá o replay. Vamos ver o replay. Impedimento não tinha. Fernando. Sei não, hein, Ortiz. Mas me parece que ele deixa a perna, viu, Fernando? Vamos ver, ó. Bateu. Houve o choque, houve o confronto, a perna sim. Esquerda do Gustavo Gomes na coxa direita do Eliel. Houve o choque, sim. Não marcou porque não quis. Foi sim. Não marcou porque não quis. Vai lá, olha o Guarani chegando, Júlio César evita a saída de bola pelo lado direito, tá perto do bico da grande área, cortou a bola pra dentro, trouxe pro pé direito, bom passe pro Giovanni Augusto. Apanhou da bola o Giovanni Augusto agora, hein, Fernandão? A bola veio no pé dele, nem dá pra falar que é o campo hoje, né, Ortiz? Que o campo é sintético, não conseguiu dominar, a bola escapou, foi nas mãos do Everton. Hoje deve ser o calor, viu, Fernandão? O calor, o campo não é hoje, né, Ortiz? Hoje deve ser o calor. E nem tá sol mais, ó. Você vê que nem bate sol mais no campo. Sai jogando o Palmeiras lá, Gustavo Gomes, toca a bola. O time do Palmeiras sai jogando lá no seu campo defensivo, bola enfiada no lado direito. Vem lá o que só sabe ser vice lá, faz a enfiada de bola lá no lado direito. Passou por trás da zaga, já invadiu a grande área, vem cruzamento pra trás. Chega no primeiro pau desviando. Era o Rafael Navarro, tocou a bola pra fora. Tiro de meta ou escanteio, Fernandão, antes que você pare de rezar aí? Eu acho que bateu o Ronaldo Alves, tirou ali, ó. Ele foi na linha de fundo, o Giovanni tocou. E acho que o Ronaldo Alves que tirou mesmo. Acho que é escanteio pro Palmeiras, Ortiz. Vamos ver de novo, vamos ver por trás do gol agora. Veio o cruzamento perigoso, Ronaldo Alves chegou cortando. Escanteio pro Palmeiras, que perigo, hein, Fernando? Que perigo, Ortiz. Já cobrado o escanteio, a bola sai no primeiro pau, a zaga do Guarani afasta, Júlio César pega mal, deu de presente pro time do Palmeiras de novo, a bola lado direito, evita a saída, vai ganhando a lateral da grande área, chega a marcação do Guarani com Giovanni Augusto, ele leva ainda a jogada, toca mais atrás, recebe o Mike, tenta o cruzamento da direita, saiu o goleiro, deu um soco, Kozlinski não muito forte, Índio complementa, afasta o perigo, fez o lançamento pro Lucão do break, arranca Lucão, faz o passe pro Júlio César, forte demais, ele insiste na jogada,
vai ganhando a bola, vai ganhar, bateu no braço. Pede desesperadamente o toque o Júlio César e o juiz manda seguir, Fernandão. Uma boa jogada ali, o Lucão lançou pro Júlio César, o Jorge se atrapalhou e escorregou e pra mim bateu na mão. Vamos ver o que ele vai dar, tem que esperar a bola sair, né, Artista? Não, ele pode parar o jogo a qualquer momento. E vocês na câmera aí estão vendo as reações do Fernando Lovato durante o jogo, né? Vem chegando o Palmeiras, lado direito, campo de ataque. Eu quero ver acontecer alguma coisa aí, ele tem que parar e dar pênalti pro Guarani depois, né? Parou agora, parou o lance. Agora o VAR parou porque tem jogador do Guarani caído, que é o Ronaldo Alves, Fernandão. Vamos rever a jogada? Olha lá. Ele vai cair, olha lá. Caiu. Bom, a câmera não mostra, né? Vamos ver agora nessa imagem aí. Não bateu não, Fernandão. Não bateu não. Não tem nada pra marcar, Fernando. Não, parecia que a bola tinha batido nesse lance, bateu na barriga, na verdade. Você viu que você surtou à toa, né, Fernandão? Na hora parecia ser, até pela reclamação do Júlio César, né? Mas a bola bateu na barriga do jogador, não foi nada não. O jogador do Guarani sendo atendido, se eu não me engano, Ronaldo Alves, Ortiz. Ronaldo Alves está caído lá, Bruno Silva conversando com o Daniel Paulista na lateral da grande área. E aí, Fernando, o Guarani tá bem em campo? Ortiz, dentro da proposta do jogo tá bem, tem tido algumas oportunidades do contra-ataque, precisa caprichar mais quando tem essas oportunidades e ter mais atenção, porque o Palmeiras chega mais uma vez em bola aérea. Nesse último lance parecia que o Kozlinski não ia chegar na bola e ele acabou tocando, a bola foi um pouquinho pra frente. Como disse o Abel Pereira, ele ia trabalhar os lados positivos e negativos do adversário, né? Falando em lado negativo, ele sabe que o lado negativo do Guarani é essa bola aérea no segundo pau, né, Fernando? Exatamente, vem trabalhando isso, né? Então o Guarani precisa duas coisas. Olha lá, vem Guarani. Vem Guarani chegando pelo lado esquerdo, afasta a defesa do Palmeiras, a bola sai tocada lá no campo de defesa, recuada agora pro Everton, sai jogando o Palmeiras aqui com Gustavo Gomes, toca a bola, perdeu a bola pro Lucão do break, olha o gol do Guarani pintando, vai ter break, Lucão, a bola tá viva, opa, sobrou pro Maxwell dentro da grande área, ele deu vantagem, Fernando, o Maxwell tava com o gol aberto, Fernando. Pelo amor de Deus, esse Maxwell não limpa e chuta, né, Ortiz? Ele enrolou ali, a zaga conseguiu chegar ainda, Ortiz. Vocês estão vendo como eu sofro aqui, né, gente? Aí eu não aguento. Fernando Lovato, o Maxwell recebeu a bola dentro da grande área com o gol aberto. Você vai querer a falta ou você quer que ele chute pro gol e faça? Sendo o Maxwell, eu preferia a falta, viu, Ortiz? Olha lá. Pelo amor de Deus, viu? Era um lance lá, o gol que o Lucão fez aqui na Copa do Brasil, né? Recuperou a bola, foi trombando, o passe sobrou limpinho pro Maxwell. Olha lá, ó. Demorou, né? Sem qualidade nenhuma o Maxwell. Recupera a bola, o time do Guarani vem de novo. Vem chegando o Bugre lá pela esquerda, bola invertida agora pra entrada da grande área. Júlio César domina mal, tá mal demais o Júlio mesmo, hein, Fernandão? Tá mal, tá disperso, né, Ortiz? O Guarani roubou de novo, olha lá. Recupera a bola o time do Guarani, Lucão do break vem como se fosse um meia, faz o passe pro Júlio César. Olha, perdeu de graça a bola o Júlio César. E o Lucão desesperado pedindo falta. O juiz não quer dar falta pro Guarani, Fernandão. Não, hoje não quer dar não, e o Júlio César, ela vem Palmeiras, Ortiz. Vem Palmeiras chegando, arrancando, bola enfiada lá no lado direito. Marcação do Guarani tá em cima com o Eliel, a bola sobra pro Rafael Navarro dentro da grande área, tocou pra trás, vem a batida. Fica em cima da trava do Ronaldo Alves, sai jogando o Bugre, lado direito o Júlio César. Olha o passe de graça do Júlio César, Lud que consertou, mas consertou errado. Scarpa recupera pro Palmeiras, mas toca mal, joga a bola pra fora. Tiro de meta pro Guarani, fortes emoções, Fernandão. É um jogo que não para, né, Ortiz? É lá e cá, nenhuma situação muito clara, porque a bola não chegou nos goleiros, mas um jogo bom de se ver, um jogo legal de assistir, mas o Júlio César mal, não é cornetar nem nada, muito disperso, perdendo bolas fáceis, e o Lucão mais uma vez brigador, né? Briga, rouba, tenta fazer o papel de meia ali, muito bem o Lucão, Ortiz. É isso, ó, o GFC 1000 Grau oficial aqui. Aí, Fernandão, sou filho do Vando, manda um abraço aí, tamo junto, tô fazendo conteúdo do Bugre no TikTok, quase 600 seguidores. Legal, parabéns aí pro filho do Vando, um grande amigo Vando Bugrino também, sempre que dá participa com a gente, um abraço pra ele. E a gente vai divulgando aí também, viu? Vem chegando agora o Guarani, lado esquerdo, partiu pra cima da marcação, é o Maxwell, vai bater pro gol, bateu torta por cima do gol. Sem perigo algum, pode seguir aí no seu abraço eterno, Fernando. Um abraço aí pro Bugrino 1000 Grau, filho do Vando.
E curtem lá, é Bugrino Mil Grau, oficial, é do filho do Vando, grande abraço. E o Maxwell tentou, se empolgou o Maxwell, né, Ortiz? Mas se eu tiver que pedir pra curtir, vem curtir o Planeta Guarani primeiro. Depois vai curtir os caras lá, né, Fernandão? Porque as nossas redes sociais também tá tudo largado, hein? Então, precisa também. A Bugrino Mil Grau, curtir a gente lá e todo mundo, as redes sociais da Rádio Web Planeta Guarani. É isso, um abraço. Um abraço. E depois ele diz que é nóis, valeu, irmão, sucesso pra nós. E vem chegando o Parmeira lá, Fernandão. Lado direito, apanhou um pouquinho da bola, mas deu certo o domínio. Vai ganhando a linha de fundo, já lateral do campo, na verdade, lateral da grande área. Chega a marcação do Guarani. Afasta o perigo, reboteado, a bola sobra pro Palmeiras. Índio cortou curtinho, Rafael Navarro recupera de novo pro Palmeiras. A bola chega pro Scarpa agora no lado esquerdo. Vai cortar pra bater, não. Enfiada de bola perigosa dentro da grande área pelo lado esquerdo. Cruzamento pra trás, não alcançou. Graças a Deus furou a bola e sai jogando o Bugre. Arremesso manual pro Guarani, Fernandão. Você ficou gelado aí, né? Agora gelou tudo aqui, Ortiz. O Scarpa chegou ali fazendo a jogada junto com o Veron, sozinho. O Lute que tava de volante, Ortiz. A sorte que o Scarpa não pegou, né? Furou feio o Scarpa. Acho que tinha um morrinho artilheiro ali no gramado, Fernando. Alguém tirou a bola ali, Ortiz, que tava no pé dele. Momento de parada para hidratação, é isso, Fernandão? Exatamente, parada para hidratação. Ver se o Daniel capricha ali um pouco mais a atenção na zaga e aproveitar os contra-ataques, né, Ortiz? Vamos ver, né? Vamos ver. Será que o Cleiton tá no ar aí? Tá no ar aí, Cleiton? Não, nada. Não é. É que eu tô vendo aqui na sala, tem dois Cleitons aqui na sala que eu criei pra ele entrar na transmissão ao vivo, sabe? Tem dois Cleiton, mas os dois parados, os dois mudos, Fernandão. Meu Cleitão, pelo amor de Deus, dá sinal de vida aí, meu amigo. Vamos lá, vamos pro giro de tempo e placar, mais um aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Tempo e placar. Jogados 27 minutos de jogo, é primeiro tempo no Allianz Parque em São Paulo. Palmeiras tem 0. Guarani tem 0. Lançamentos imobiliários para moradia ou investimento. Fale agora mesmo com a Fabiana Vacari. 19-264-3676. Acho que na rodada o principal destaque aí é a derrota da Piruada pro Água Santa ontem, né, Fernandão? 1-0, quase gol contra do Dedé, né? Sensacional o Dedé ali. Ele viu que era Água Santa ali, ele quis ajudar, né, Ortiz? Quis ajudar ali. E o principal resultado foi esse, né? A vitória do Água Santa e Roda Piruada, que estão com pé na zona do rebaixamento, Ortiz. Nossa, doeu meu ouvido daqui, Fernando. Imagina de quem tá ouvindo lá, então. Desculpa, o pé. Nossa, essa doeu. Mas a Piruada vai ter que se ajeitar muito, porque agora ela tem a Gambazada no próximo jogo lá em São Paulo, né? E na última rodada pega o Ituano. A única chance da Piruada escapar do rebaixamento é o Mazola Júnior, que é perua, entregar o jogo para elas na última rodada, Fernandão. Olha, Ortiz, eu conheço um pouco o Mazola. Ele tem parentes que moram na rua da minha mãe ali. E vou falar pra você, do jeito que ele saiu de lá, apesar dele ser perua, e é perua declarado, e ele saiu de lá escorraçado, do jeito que profissional que ele é, não vai, mesmo porque ele vai estar disputando a classificação. Mas eles vão tentar, né, Fernando? Vão tentar. Tenho certeza que eles vão tentar, né? Cobrado o arremesso manual pro Guarani, recupera a bola o time do Palmeiras lá. Bola recuada pro Everton. O Everton sai jogando com os pés. Recebe a bola o time do Palmeiras ali na entrada da grande área. Mike toca a bola na direita agora. É o Kusevich. Bola pro Mike, enfiada lá no campo de ataque. Chega a marcação do Guarani, vai apertando bem o Eliel. Sai jogando o time do Palmeiras, bola perto do círculo central. Agora vai rodando a bola, chega pro Gustavo Gomes aqui no lado esquerdo do campo. Ainda campo defensivo perto da linha demarcatória do meio de campo. Ele olha, levanta a cabeça, toca a bola na esquerda agora pro camisa 4, Kusevich. Ele, na verdade é o camisa número meia dúzia do Palmeiras, o Jorge. Toca a bola pro Scarpa. O Scarpa tá jogando como verdadeiro ponta esquerda, né, Fernando? Tá, o Verón vem por dentro ali. E o Jorge e o Scarpa tenta fazer a ala esquerda ali. Perigoso, porque ele bate bem na bola. É isso, e com isso tudo eu vou tentar chamar o Cleiton aqui pelo WhatsApp, viu, pessoal? Bola enfiada lá no campo de ataque dentro da grande área, batida pro gol do Rafael Navarro, ela desvia nos pés da zaga do Guarani. Era o Derlan ali, Fernandão, cortando essa bola?
Ele mesmo, o Rafael Navarro fez o facão ali, o Derlan na cobertura do Ronaldo Alves chegou, o Rafael tentou bater, bateu nele, foi pra linha de fundo, escanteio pro Palmeiras. Escanteio pro time do Palmeiras, lado direito, bola levantada já no primeiro pau, desvio de cabeça, a zaga do Guarani apareceu. Eliel afastando de cabeça pro Guarani, a bola sobra ali pro Palmeiras ainda, Scarpa descola um cruzamento pra marca do pênalti, subiu o Índio de cabeça, afasta o perigo, olha o rebote, Ludic chega, corta tudo, dá um chutão, bola pro Mato, que o jogo é de campeonato, pro Lucão brigar, bola recuada pro Everton, domina a bola com os pés o Everton ali, Lucão do break aperta na marcação, ele ameaça tocar, agora sim, agora toca na esquerda, recebe a bola, camisa meia dúzia, Jorge, parte para o campo de ataque o Jorge, ainda na intermediária defensiva, enfiada de bola agora no campo de ataque, faz o giro de corpo, vem a bola aqui para o Palmeiras, camisa número 27, deixou deitado ali o Bruno Silva, cruzamento no segundo pau, opa, pediu falta o Eliel, e o árbitro deu o toque de mão, Fernandão. Deu uma bela jogada do Verón ali pela esquerda, o Bruno Silva tentou dar o carrinho, não conseguiu, e ele cruzou e fechando ali, deu com a mão o Giovani, a bola bateu na mão dele. Bateu no braço, né? Bateu no braço, falta pro Guarani bater dentro da área do seu próprio campo. Vamos ver se nós conseguimos botar o Cleitão de volta aqui na transmissão pelo WhatsApp. Agora vocês vão escutar o telefone tocar aí, viu, pessoal? Não se assustem, não é o seu, é aqui, viu? Vamos lá. Vamos ver se o Cleiton nos atende aqui, se a gente consegue colocar ele no ar, ainda que seja pelo WhatsApp. Tá tocando lá, vamos lá, 34 minutos de jogo, hein? Já tô vendo o Cleitão aqui. Agora você tá me ouvindo aí, Cleiton Vendemiato? Pô, agora parece que eu tô no estúdio. Sensacional, Ortiz. Ah, então vamos pelo Zap Zap. Vamos ver se a gente consegue, né? De um jeito ou de outro você vem pro ar, Cleitão. Aí sim, Ortiz. Você não sabe o quanto que eu fico aflito quando isso acontece, viu? Vamos lá, vamos pro jogo. Vamos lá. Arremesso manual pro Guarani no campo de defesa, lado esquerdo. E aí, Cleitão, suas impressões aí dessa primeira etapa do Guarani até agora, com 34,5 do primeiro tempo? Jogo muito equilibrado, né, Ortiz? Um jogo em que o Guarani tá guerreando, o Guarani tá jogando, o Guarani não tá se intimidando, o Guarani tá tendo postura. Me agrada a partida do Guarani. É óbvio que em algum momento a melhor qualidade técnica da equipe palmeirense vai prevalecer, mas o Guarani é um time que não tá com medo, tá enfrentando o Palmeiras. O que não pode é perder as oportunidades que cria. Já teve chance e poderia ter aberto o placar. Quando você joga uma partida dessa, você tem que ser assertivo, né, Ortiz? É a principal delas com o Maxwell, né? Maxwell pegou aquela bola dentro da grande área com gol aberto, né, Fernando? Era bater e correr pro abraço, né? Era só bater, tava sozinho, né, Ortiz? Ele demorou um tostão ali e o Zaga chegou. Então, tem que ficar esperto, que essas oportunidades podem não aparecer mais, né, Ortiz? Olha, fizeram um sanduíche de Giovani Augusto agora, hein? 2 jogadores do Palmeiras ali, o camisa 29 e o camisa 30. Era o Jailson e o Rafael Navarro. Fizeram um sanduíche de Giovani Augusto e o árbitro nada de cartão, hein, Fernandão? Nada de cartão. O Giovani vinha fazendo uma grande jogada ali pelo meio campo. Os dois fizeram a falta. Aliás, os dois deveriam receber amarelo pela falta no Giovani Augusto, Ortiz. 2 amarelos equivale a um vermelho, né, Fernandão? Expulsasse um, né? Sai jogando o time do Guarani lá no seu campo de defesa. Bola chega pro Ronaldo Alves aqui no lado esquerdo. Ronaldo Alves faz a abertura pro Matheus Lud, lado direito, perdão, a abertura pro Matheus Lud, que tenta o passe pro Júlio César. Corta a zaga do Palmeiras, é o Jorge, lateral esquerdo, camisa meia dúzia, toca pra fora. Arremesso manual pro Guarani, campo de ataque, lado direito, vamos Guarani, caprichando dá Guarani, caprichando dá, já cobrado, Júlio César põe no chão, tem a marcação forte em cima dele, tenta o passe pro Lucão, não consegue o domínio, o Lucão vai pro solo, o árbitro não deu falta, Índio tocou pro Ludic na lateral da grande área, ele cruzou no segundo pau, forte demais. A bola atravessa todo o campo de jogo e sai. Arremesso manual para o Palmeiras, lado direito, campo de defesa. Boa chegada do Guarani, Fernando. O Ludic chegou bem ali pela lateral da grande área, mas na hora de fazer o cruzamento, de acertar, ele pegou mal na bola, a bola pegou muito forte, subiu e saiu para lateral, já cobrado pelo Palmeiras. Já cobrado, o Guarani recupera a bola, fica viva, ali rente a linha lateral do campo, saiu, mas o Guarani fica com ela, o juiz não deu a saída. Giovani Augusto sai jogando, toca a bola lá atrás, começa tudo de novo, o Guarani, Ronaldo Alves para Matheus Ludic, lá no campo de defesa, devolve a bola para o Ronaldo Alves, domina perto do círculo central, agora já no círculo central, vai romper a linha demarcatória do meio de campo, ele faz o lançamento longo lá para o Eliel, domina Eliel no peito, põe na grama, partiu para cima da marcação, deu chapéuzinho e a bola saiu, Fernandão. Ele perdeu a passada, né, Ortiz? Na hora que ele tava andando para trás para poder matar no peito,
perdeu a passada, conseguiu até matar no peito, mas a bola saiu lateral para o Palmeiras bater, Ortiz. 37,5 já, hein? Primeiro tempo de jogo e o Guarani, que pra muita gente não faria frente ao Palmeiras, vai fazendo, Fernandão. Pelo menos até aqui, um jogo bom do Guarani. Jogo bom, Ortiz. O Guarani parece que se assentou ali na marcação. Claro que ainda dá umas bobeiras e tudo mais, mas se assentou na marcação e tenta sair no contra-ataque. Precisa caprichar um pouquinho mais nesse passe, nesse último passe, nesse penúltimo passe, pra gente poder fazer o gol. Caprichar um pouquinho mais e aí ser um pouco mais inteligente também na hora de finalizar, que eu acho que a gente abre o placar, Ortiz. Vamos lá pro WhatsApp, pagar um pouquinho de quem tá aqui. Hoje, tão corrido aqui a transmissão, né? O Cleitão caindo toda hora e assim a gente vai, né? Começaram a meter a mão no Guarani, diz aqui o nosso amigo lá, o Júnior Pádula. O juiz pra mim não deu um pênalti claro pro Guarani já, viu? Vem chegando o Palmeiras, lado direito. Bola enfiada agora na meia. Aperta a marcação, Ronaldo Alves. Ronaldo nada, Giovanni Augusto, rapaz. Recebe a bola, lateral esquerdo do Palmeiras, Jorge. Parte pra cima da marcação, recebe de volta, Jorge. Tenta a abertura, bola desviada, sai, arremesso manual pro Palmeiras. Lado esquerdo, campo de ataque já cobrado, o Scarpa cobrou, sai jogando com o Jorge, de novo ele recua a bola. O time do Palmeiras também não tem vergonha de recuar a bola, hein, Fernandão? Lá do campo de ataque pro Gustavo Gomes, hein? Ah, não tá nem aí, né, Ortiz? Recua pra tentar recomeçar o jogo e o Guarani encaixado a marcação. Tomara que ninguém bobeie, Ortiz. Rafael Navarro enfiou em profundidade nas costas da zaga, vem a batida cruzada, a bola sai. Ah, meu Deus do céu, que medo, Fernandão. Ele bateu cruzado, a bola saiu. Perto da trave direita do Kozlinski, tiro de meta pro Guarani. Ortiz, acabei de falar, se ninguém bobeasse, o Derlan ficou olhando a bola passar ali, não pegou o Rafael Navarro que fez o lance e também não foi atrás do menino Giovanni, a bola pra sorte nossa foi pra fora. Sofreu aí, Coitão? Prendi a respiração aqui na hora do chute do Giovanni aqui pelo lado direito, mas na verdade o Kozlinski até estava no lance, né? É que quando ele estica a bola e vê que a bola vai para fora, você vê que ele até recua a mão. E agora o Eliel caído ali, né? Sentido alguma coisa ali. Pode Espero trocar. Que não preocupe, né? Pode trocar, Eliel com a mão na virilha, já era, Fernandão, abriu. Onde ele tá a mão ali é bem onde lesiona, né? Abriu, pode esquecer, aí né? Esquece, aí é difícil. Nós não temos reserva, né, Ortiz? Derlan, né? Derlan, é a saída. Vai meter o Hernando na zaga e o Derlan vai pra lateral esquerda, Fernandão. Aí aquela ala esquerda com Derlan e Maxwell, Ortiz, tomara que dê tudo certo. Mário Peria, boa tarde, planeteiros, muito nervoso, porém confiante, vamos ganhar, Bugrão. Vamos, Mário, se Deus quiser. Júnior de Jacareí, foi pênalti, que var lixo. De novo, Júlio César agora não tá mais morto, tá dormindo, Fernandão. Ninguém merece, segundo ele aqui. Ninguém merece, Júlio César hoje. Vamos ver se ele melhora. Mas onde ele coloca a mão, Ortiz, nem é na virilha, é no reto femoral. É aqui bem em cima, no reto femoral, onde faz a origem dele ali. Então, também é mais complicado que a virilha, inclusive. Abriu, já era. Mensagem do Denilton aqui, Ortiz e Fernandão, 25 minutos sem tomar gol, vai pra cima, Bugrão. Aí ele diz que o Guarani tá cansado, eu não tô sentindo isso não, diz que tá faltando vibração. Vamos correr, Bugrão, acho que não tá faltando não. Dentro do que pode fazer, tá bem. Olha o Guarani chegando, vai pintar agora o gol do Guarani. Júlio César dentro da grande área, bateu na rede, pelo lado de fora, ele sai rindo. Só se for da minha cara, porque não pode perder um gol desse, Fernando. Sozinho, né? Uma escorada ali do Lucão do Break, ele saiu sozinho. Bateu mal, Ortiz, muito mal. A bola, apesar de ter batido na rede pelo lado de fora, muito mal. O Júlio César deveria ter finalizado melhor. Meu Deus, Cleiton Vendemiato. Eu tava pronto pra gritar gol, Cleitão. Ele fez justamente o contrário do Giovanni. O Giovanni bateu cruzado, ele quis bater fechado no mesmo canto do goleiro, mas pegou muito mal na bola. E aí conseguiu ceder apenas o tiro de meta e no contra-ataque já vem descendo o Palmeiras. Vinha. A zaga do Guarani já aparece, afasta o perigo. É escanteio ou tiro de meta, Fernandão? Escanteio já cobrado, ela sai na marca do pênalti. A zaga do Guarani sobe, afasta o perigo. O Guarani com o Lucão do Break fica vivo ainda na intermediária. E o árbitro para o jogo e marca uma falta em cima do Júlio César. A verdade, Fernando Lovato, é que não pode perder um gol desse. É o segundo, né, Ortiz? Um com o Maxwell e agora com o Júlio César, né? Caiu no pé do cara errado, né, a finalização. Mas a gente vem criando, mas um jogo desse, uma envergadura dessa contra um time desse, perder esse tipo de gol pode complicar no final, né?
Tomara que não, né? Tomara que não faça falta. Tomara que a gente consiga não precisar desses gols no finalzinho da partida, né? Vamos pro giro de tempo e placar aqui na Rádio Planeta Guarani. Daqui a pouquinho o Gocão do Break escora a bola na entrada da grande área. Chega a zaga do Palmeiras, a bola mal recuada pro goleiro ali. Escanteio ou tiro lateral, Fernandão? Eu acho que foi lateral. Foi lateral. Lateral pro time do Guarani, lado direito. Daqui a pouquinho giro de tempo e placar aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Esse giro vai pro Café do Rei, Fernandão, daqui a pouquinho, tá bom? Beleza, vamos lá. Daqui a pouco giro Ludic na cobrança, Ortiz do lateral. Matheus Ludic posicionado, 43 minutos de jogo, é primeiro tempo. Espera autorização, autorizado, partiu. Matheus Ludic cobra a bola lá na entrada da pequena área. Lucão do Break chega desviando. Afasta a zaga, bola reboteada, sobra pro Guarani. Eliel ajeita de cabeça para Giovanni Augusto. Giovanni Augusto domina, tá de costas para marcação. Recua, a bola recomeça. O Guarani com Derlan. Toca a bola pro Ronaldo Alves. Olha o Ronaldo Alves, doido para complicar, Fernandão. Ronaldo Alves tá doido para complicar, cara. Conseguiu fazer o passe pro Ludic agora. Ludic vai devolvendo a bola lá pro Kozlinski. Nossa senhora. Meu Deus do céu, que geladeiro. O Kozlinski consegue tirar o perigo de lá. Chutão pro campo de ataque. Júlio César brigou, a zaga do Palmeiras cortou mal. Lucão do Break ajeitou de cabeça pro Júlio César. Toca a bola pro Maxwell, pro Giovanni Augusto, perdão. Domina Giovanni Augusto, a bola chegou pro Matheus Ludic. Vem como se fosse um meia, tocou pro Índio. Tem aberto na esquerda ali o Maxwell. O Índio toca atrás e o Derlan erra o passe. O Guarani tem a bola, Fernando. O Guarani só não tem capricho. E com isso vem Palmeiras. Agora fácil ali o Derlan só cobre, toca a bola pra fora. Arremesso manual pro time do Palmeiras, perto do bico da grande área, lado direito, Fernandão. Ou o Guarani demora muito pra dar o passe, né, Ortiz? Ou quer precipitar e dar o passe precipitado, fácil pro Palmeiras roubar. O Guarani precisa caprichar mais, como eu falei, no penúltimo e no último passe pra gente poder marcar o gol. Que coisa. Tá faltando tão pouco, rapaz. Tivemos 2 chances já. Tá certo que o Palmeiras também teve as deles. Ih, a bola chegou lá dentro da grande área. Sai Kozlinski, domina, pega, solta. Falta no Kozlinski, né, Fernandão? E ele vai parando a jogada agora porque tá caído lá. O camisa 13 do Palmeiras, que é o... Quem que é o 13 do Palmeiras? É o 17, É o 17 do Palmeiras? É o Mike. É o Giovanni, perdão. É o Mike, né, Coitão? É o 12. Mike caído lá. É o Mike. Tem mais um jogador do Guarani caído também, me parece ser o Maxwell. Foi uma disputa direta de bola. Olha o Maxwell, meu Deus, é um irresponsável, Fernando. Dentro da área, Ortiz. Nossa senhora, viu? Ainda tacou a bola pra dentro da área ainda. Cleiton Vendemiato, o cara que dá um golpe desse na bola dentro da grande área, independente de pegar o adversário ou não, é um irresponsável porque pode jogar um jogo bom do Guarani no ralo, Cleiton. Por 2 motivos. Primeiro, porque ele poderia ter acertado o jogador do Palmeiras e cometido o pênalti, né? E segundo, que ele fez esse lance pra dentro da área. Aí, se o juiz fosse um pouquinho mais rigoroso, ainda é capaz de dar o recuo de bola dele e um tiro indireto. O VAR vem aí, Cleiton. Você vai ver o que o Maxwell aprontou. O VAR vem aí, viu? A Romolina ligada aqui, ó. Boa tarde, amigos. Acompanhando vocês. Bora, Bugre. Valeu, Rô. Obrigado. Mais mensagem aqui, o Edu Boca. Senhores, estou só com vocês sem imagem. Chuva forte em São Bernardo do Campo, sem energia e sem internet. Haja coração. Se a chuva que cai por aqui chegar em São Paulo, o Allianz vai virar um piscinão, segundo ele, Fernandão. Meu Deus, tomara que não chegue, né? O Maxwell ainda caído ali. E não sei se vai chamar o VAR, não, Artis, porque a bola quando ele tenta, ele erra a bola, na verdade. A bola bate no peito do Mike e vai pra dentro da área, onde o Kozlinski pega. Mas é um irresponsável, é um inconsequente. André Beraldo, grande André Beraldo, ligado aqui na Planeta Guarani. Abraço, Ortiz, Fernandão. Valeu, André. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Vamos pro giro e a gente volta com as últimas dessa primeira etapa no WhatsApp. Tempo e placar. Jogados já 46 minutos e meio, é primeiro tempo no Allianz Parque. Palmeiras tem 0. Olha lá. Guarani tem 0. E o que eu falei, Fernandão? Vai olhar o VAR, né? O VAR chamou pra ele olhar. Apesar do Maxwell não ter atingido, é uma jogada responsável, né? Café do Rei, padaria e conveniência. Conheça o cardápio pelo iFood. Peça agora mesmo Café do Rei. Um abraço pro pessoal do Café do Rei. E o VAR vai olhar e, olha, sincero e honestamente, ele vai marcar o pênalti. Prudente, né? Ele vai marcar o pênalti. É o que eu falei logo que eu vi a primeira imagem da jogada.
Irresponsável o Maxwell. E já é o segundo pênalti pra pôr na conta dele, Fernando. Ele foi imprudente, né, Ortiz? Ele foi imprudente. Aliás, o terceiro, né? Terceiro. Porque ele tava impedido no nascedouro da jogada, né? Contra o São Paulo, né? Exatamente. É o terceiro, quer ver, ó? Vamos ver na análise do árbitro ali. A gente tá vendo bem em loco aqui com a imagem do árbitro, ó. Ele não pega. Não pega? Pega sim, Fernando. Pega o ombro. Pega o ombro, né? Olha lá, ó. Pega o ombro, olha lá. Pegou o ombro. Sem dúvida, ele vai dar pênalti, não tem a menor dúvida. Eu não tô torcendo pra ele dar, não, hein? Quero muito que ele não dê, hein? Mas vai dar, eu também acho que Quero vai dar. muito que ele não dê, hein? Quero muito que ele não dê, mas o VAR vai ajudar o Palmeiras agora, Fernandão. Também acho, Ortiz, ele foi imprudente no lance e pra mim, apesar de não ter pego assim... Olha lá. Vamos ver. Olha lá. Já tá marcado o pênalti. Tá marcado o pênalti pro Palmeiras. Penalidade máxima pro time do Palmeiras, Cleiton Vendemiato. É um lance bizarro, é um lance bizonho e não tem condição, né, Ortiz? Não tem condição de jogar com o Maxwell. A gente já alertava quando veio a mudança antes, agora se confirma a temeridade que foi a escalação desse jogador que simplesmente não tem condição de vestir a camisa do Guarani. É lamentável, Ortiz. O Índio vai aplaudindo o árbitro ali, o Kozlinski, perdão, na verdade, vai dando moral pro Kozlinski. O Mancha tá revoltado ali na beira do gramado. A verdade é que foi pênalti. O Maxwell foi totalmente irresponsável na jogada, bota mais uma na conta dele, Fernandão. Bota mais uma, né, Ortiz? Ele foi imprudente, né? Um lance, por mais que não pegue... Não é imprudência, isso é irresponsabilidade, Fernando. E por mais que não pegue no jogador, ele foi uma voadora dentro da própria área. Não dá, né? Não dá pra aceitar. Que é isso? Irresponsável total. O jogador entra dando um golpe de... sei lá o quê. Que arte marcial é essa aí que chuta de taekwondo? Taekwondo, ele deu um golpe de taekwondo dentro da grande área, Coitão. Lamentável, né, Ortiz? Parecia aqueles rabos de arraia que o pessoal dá no futevôlei. Acho que ele achou que tava jogando futevôlei. Só que ele esqueceu que no vôlei ainda tem a rede ali. Ele foi direto no ombro do jogador, né? Gustavo Scarpa na bola, Ortiz. Vai, Scarpa. Você que um dia foi bugrino, então, mete pra fora, vai. Você que foi treinado ali pelo Zezinho da Magali... mete essa bola pra fora, vai, chuta lá na torcida. Pelo amor de Deus. 49,50 já de jogo, hein? Primeiro tempo, o árbitro já dá só 4 minutos, tempo de acréscimo já esgotado também. É cobrar e acabar o jogo, hein? Vamos lá. Vamos lá. Scarpa posicionado, Kozlinski ali no centro do gol. Vai, Kozlinski, eu sou mais você. Se movimenta de um lado para o outro. Maurício Kozlinski posicionado para fazer a defesa. Vamos, Kozlinski, vamos, Kozlinski, vamos, Kozlinski. O árbitro demora-se muito ali para autorização ainda. Vai advertindo quanto à invasão de gramado. 50 minutos e 15. Partiu agora, Scarpa bateu. Parabéns, Maxwell. Gustavo Scarpa deu um bico na bola, jogou no ângulo direito do Kozlinski, que também nem se mexeu, Fernandão, por cada 1-0. Por cada 1-0, né? Um pênalti bem cobrado no alto, no ângulo, difícil pegar. O Kozlinski acho que tentou adivinhar que ele ia bater no meio do gol, mas mesmo se ele fosse no canto, não ia ter jeito. Pênalti forte, bem cobrado. 1-0 Palmeiras, numa irresponsabilidade do seu Maxwell. Cleiton, quantas vezes escalar esse Maxwell? Quantas vezes nós vamos perder o jogo, Cleiton? Não tem condição, né, Ortiz? Não tem condição, ele não tem condição técnica, ele não tem condição moral ali para entrar com a camisa do Guarani. Ele já entra sentindo o peso da camisa do Guarani, que é muita camisa para ele. Não tem condição, Ortiz. O Guarani já entra perdendo quando escala o Maxwell. Que absurdo, viu? Vai terminar o jogo, já saiu a bola, o Palmeiras recupera a bola, vem chegando ali pelo lado esquerdo pro Scarpa, Ronaldo Alves faz a cobertura, sai, arremesso manual pro Guarani, lado direito, campo de defesa, 51,5 já, cobrado o arremesso manual pelo Lud, que a bola vai pro campo de ataque, desviada pelo Palmeiras, volta, outro arremesso manual pro Guarani, Lud que movimenta com pressa, toca a bola no campo de ataque, domina o irresponsável Maxwell, olha lá, Fernandão, fez falta agora, juiz, pelo amor de Deus, faz um favor pra torcida do Guarani, expulsa o 71, Fernando Lovato. E ele fez a falta e depois o jogador do Palmeiras ele ainda deu uma cotovelada na boca, Fernando. Deu, na hora de proteger,
o Jorge depois entrou nele também forte. E tomou cartão amarelo o Jorge, né? Vamos ver o que o juiz vai dar pra ele ali, né, Se Ortiz? o VAR chamar, tá expulso. Se o VAR chamar, tá expulso, Fernandão. Se o VAR chamar, né? Ele abriu as asas ali e pegou o cotovelo no rosto do Gustavo Gomes ali. Além de fazer o pênalti, tá nervosinho, né, Ortiz? É o cara que é ruim e sabe, né, Cleitão? É exatamente isso, Ortiz. É exatamente isso. Ele não vai se contentar em fazer só essa papagaiada com o time do Guarani. Aliás, ele não trocou um lance de gol pelo pênalti, né? Ele cometeu uma agressão. Só o pênalti ainda ficou barato pro Maxwell, né? Tomou cartão amarelo agora o Maxwell também, né, Fernando? Também tomou pela cotovelada. Ele e o Jorge, depois o Jorge entrou nele. Os dois amarelados, Ortiz. Quando ergue os braços o árbitro, trilha o apito. Final de primeira etapa lá em São Paulo, lá no Allianz Parque. 1 pro Palmeiras, 0 pro Guarani, graças ao Maxwell. Fim de jogo na primeira etapa, Fernandão. Fim de jogo, né, Ortiz? No primeiro tempo o Guarani vinha bem, dentro da sua proposta, tendo os contra-ataques, tivemos chances, assim como o Palmeiras também teve. E no finalzinho ali, numa bobeira impressionante, uma responsabilidade do seu Maxwell, tomamos o gol de pênalti e agora é remar tudo, né, Ortiz? Agora é buscar no segundo tempo, torcer que o Palmeiras entre desinteressado, entre achando que ganhou o jogo pra gente poder ganhar. E caprichar, né, Ortiz? Precisa caprichar tanto na defesa quanto no ataque, coisa que o seu Maxwell não fez nem na defesa e nem no contra-ataque, Ortiz. Complicado, né, Cleiton? O time vinha fazendo uma partida até comprometida com aquilo que se dispôs a fazer. Era um jogo onde o Guarani até teve 2 chances claras de marcar, poderia ter aberto o placar antes, mas um ato irresponsável como esse do Maxwell não vai passar impune nunca, né, Cleiton? Não tem como, né, Ortiz? A partida do Guarani era até certo ponto segura. Apesar do Palmeiras também ter tido as suas chances, mas era uma partida extremamente equilibrada. O Guarani foi para São Paulo e estava encarando o Palmeiras até os 46 minutos do primeiro tempo. O problema é que daí entrou em campo o Maxwell, né? Que já tinha comprometido por não fazer a opção correta na finalização quando a bola sobra livre para ele dentro da grande área, e depois ele fez alguma coisa ali que ninguém conseguiu entender. Não tem como entender um cara que vai com o pé no ombro do jogador adversário ali para poder tentar fazer um corte e faz um pênalti bizonho desse. Então, a questão é que o placar da partida tá 1 pro Palmeiras, 0 pro Maxwell, que é o grande protagonista negativo da partida, com um gol cara a cara que ele perde e com um pênalti infantil e bizonho que ele comete. Não, um absurdo, Fernando. Custou muito caro pro Guarani essa aventura chamada Maxwell, Fernandão. Já e o duro, né, Ortiz, que ele não produz nada no ataque e ainda faz perdeu um gol, né? Então, por isso que eu falei, não produz nada no ataque, perdeu um gol que era só tocar, ele fechou o olho pra chutar. Claro que assim, é difícil colocar a culpa em um só, mas hoje ele tá sendo protagonista tanto na frente como atrás. Na verdade, não se trata nem de colocar a culpa em um só, Fernando. Não é colocar a culpa só no Maxwell, é dizer que o pênalti foi uma irresponsabilidade do Maxwell, infelizmente. Né? Esse pênalti aí vai totalmente na conta dele, não tem como. Não tem como. Se o jogador do Palmeiras domina a bola ali, o que ele poderia fazer? Se tinha cobertura, tinha marcação, tava todo mundo firme ali e tal. Deixa para os seus companheiros tentarem cortar a jogada. Não, ele chega e mete o pé e dá um golpe de taekwondo. Sei lá, eu não sou especialista em arte marcial, mas ele deu um golpe de arte marcial no adversário, Fernandão. Ortiz, é difícil a situação ali, porque imagina para os outros jogadores que vêm correndo, vêm brigando, vêm jogando bem até dentro da proposta do Guarani, num lance que é um lance de perigo, sim, mas não era um lance de gol, né, Ortiz? Como o Cleitão falou, trocar um gol pelo pênalti, não foi o caso. Então foi uma responsabilidade, e se ele leva amarelo no pênalti e agora nesse lance, ele estava expulso. Além disso, ia prejudicar 2 vezes o Guarani. Tava expulso. Não, na verdade, acho que a expulsão dele ajudaria, viu? Sincera, não, sério, não é nem ironia, não. Eu acho que se ele fosse expulso, ele ajudaria o Guarani, porque pelo menos no próximo jogo ele não estaria nem como opção no banco de reservas, Fernando. Tem essa também, ajudaria nesse jogo e no jogo do próximo, né? E daí não tem o perigo do Daniel colocar ele. Tomara que o Daniel tenha visto o nosso mesmo jogo aí, porque não dá. O Maxwell, além de não ajudar, ele atrapalha na frente e atrás, Ortiz.
Tá difícil. Vamos para um rápido giro aqui dos nossos amigos patrocinadores e a gente volta já ao vivo para vocês aqui no intervalo de jogo aqui na Rádio Web Planeta Guarani para, por enquanto, Palmeiras 1, Guarani 0, mas nós vamos buscar, se Deus quiser e o Maxwell deixar, nós vamos buscar. Mensagem rápida dos nossos patrocinadores e a gente volta rapidinho. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo, fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Agora a gente tem uma dica muito importante para você. Você aí que está precisando realizar o sonho da casa própria. Lançamento imobiliário, apartamentos no Bonfim, imóveis com 55, 67 e 80 metros quadrados, churrasqueira na varanda, 2 e 3 dormitórios e até 2 suítes, 1 ou 2 vagas de garagem, lazer completo, Smart Home 2.0, car sharing, mini market e muito mais. Living Blend, esse é o nome da sua casa própria. Ortiz, está fora da minha realidade. Tá nada, garanta já o seu com condições exclusivas direto com a construtora. Você pode optar pela compra com ou sem entrada. No caso da entrada, ela pode ser parcelada. Atendimento pode ser presencial ou online. Fale agora mesmo com a Fabiana Vacari pelo celular 1999-264-3676, repetindo 1999-264-3676 e comece a realizar o seu sonho. Living Blend, sua melhor opção de moradia e investimento. Lançamento em Campinas no bairro Bonfim. Não perca! Café do Rei, padaria e conveniência. Café do Rei fica ali no posto Ipiranga, perto da rodovia Santos Dumont, no Jardim das Bandeiras, em Campinas. Sentido Campinas, hein? No Café do Rei você encontra pães, salgados, doces, sucos, bolos, pizzas, porções e sempre aquele pãozinho quentinho, pão francês, pão de queijo. E pelas redes sociais do Café do Rei no Instagram e no Facebook você também pode solicitar tudo para sua festa ou evento. Deu fome? Ah, mas eu quero minha cervejinha. O Café do Rei entrega para você. Peça pelo iFood no Café do Rei. Guarani! De volta aqui no intervalo da Rádio Web Planeta Guarani. Agora para você, Cleiton Vendemiato, e para você, Fernando Lovato, falarem bastante dessa primeira etapa de Palmeiras 1, Guarani 0. Começa por você, Fernandão. Ortiz, o Guarani começou o jogo, né? A gente falava antes do jogo pela escalação, a gente não iria ficar atrás, né? Realmente não ficou. Se defendeu de uma certa maneira, o Palmeiras perdeu alguns gols sim, principalmente pelas jogadas vindas pelas laterais e um chute ali do Gustavo Scarpa na intermediária. E o Guarani, por sua vez, marcou, encaixou bem a marcação, teve um pouco mais de atenção, teve um pouco mais de atitude, o time realmente deu uma melhorada, até porque o Palmeiras também deixa o Guarani jogar. Então, nas oportunidades que nós tivemos ali de contra-ataque, tivemos 2 oportunidades, né? Uma com o Maxwell e uma com o Júlio César, que saíram os 2 dentro da área ali, que poderiam ter finalizado melhor e o Guarani podia ter aberto o marcador. A gente viu um time do Palmeiras nervoso, principalmente o Abel reclamando muito, até porque o Guarani não deixava o Palmeiras fazer o seu jogo. O Palmeiras chegava na qualidade dos seus jogadores, e principalmente pelas laterais, na falha nossa pelas laterais. Então foi um jogo equilibrado, o Guarani tendo suas oportunidades, não finalizando, e aí finaliza o primeiro tempo. Quando a gente achava que ia virar o primeiro tempo 0-0 para a gente poder, no segundo tempo, quem sabe sair um pouquinho mais, tentar o gol da vitória, aí o seu Maxwell faz uma papagaiada dessa, uma irresponsabilidade de ter feito um pênalti, não tinha o porquê fazer aquilo. Primeiro que ele errou na marcação, porque se você está marcando bem ali o lateral, você chega junto com ele. Como ele chegou atrasado, ele tentou recuperar dando uma voadora ali, qualquer lance de artes marciais, e acabou fazendo o pênalti, e aí o Gustavo Scarpa bateu.
Difícil, já era difícil de todas as maneiras, e agora perdendo de 1-0, virando, e ainda tem um problema emocional, né? Tem esse problema ainda, que vamos ver como o Guarani vai reagir no segundo tempo. E aí, Cleitão, o que você achou? O que você acha? O que você achou do primeiro tempo? O que você acha que o Guarani deve fazer pro segundo tempo para tentar reverter essa derrota aí? Olha, Fernandão, o primeiro tempo do Guarani foi bom. O primeiro tempo do Guarani não foi ruim. Foi de um time que guerreou, foi de um time, como o Ortiz tinha dito lá no pré-jogo, que reconhecendo as suas limitações, mesmo assim não se absteve de jogar. Foi um time que foi guerreiro, foi um time que foi valente, só que foi um time que tinha Maxwell. A tônica do jogo é essa, infelizmente, não é querer pegar no pé do jogador, mas o que destoou foi o Maxwell que perde um gol que poderia ter colocado o Guarani à frente do placar, e um Maxwell que comete um pênalti infantil e irresponsável, um pênalti que não fazia o menor sentido de se fazer, e aí ele coloca o primeiro tempo que era bom do Guarani tudo a perder, colocou um primeiro tempo atrás do marcador para um Guarani que agora vai ter que sair ainda mais para o jogo, e esse é o grande problema, porque agora vai se abrir, vai tentar buscar o resultado e vai acabar oferecendo todo o contra-ataque para a equipe do Palmeiras. Expediente esse que era o próprio Guarani quem buscava, expediente esse que era o propósito do Guarani e que vinha inclusive dando certo. Agora o que a gente vai ter que fazer é tentar tomar um pouco mais de iniciativa. Giovanni Augusto de repente tentar participar um pouco mais, né? Porque o Guarani, abusando das velocidades, jogava muito pelas pontas e pouco pelo meio, então acho que o Giovanni Augusto vai ter que entrar um pouquinho agora mais no jogo, vai ter que ser um pouquinho mais participativo, e um Lucão agora talvez mais plantado na área, né, Fernandão, para poder fazer aquele pivô, né? Ele que vinha, pode ver qual era a característica das jogadas do Guarani, aquele lançamento longo com o desvio de cabeça no Lucão, que ganhou todas, é verdade, e até por isso colocou tanto o Maxwell quanto também colocou o Júlio César num desvio de cabeça ali em condições de marcar. Agora ele vai ter que fazer realmente um pouco mais desse pivôzão, né? Talvez uma troca ali de tirar o Maxwell, que nem devia ter entrado pelo Lucas Venuto, porque tem um pouquinho mais de capacidade de carregar essa bola dominada e tentar fazer essa armação de jogada, dividindo essa tarefa junto com o Giovanni Augusto. Vamos ver se o Guarani, principalmente, como você disse, volta com os nervos no lugar, né, Fernandão? Esse é o maior medo, né? Já que o Daniel bate tanto nessa tecla aí, e eu tenho um pouco de medo dessa volta emocional do Guarani. Agora, o Guarani precisa ter inteligência para jogar o segundo tempo. O Guarani precisa ser inteligente, porque se ele sair para cima do Palmeiras com os jogadores velozes que o Palmeiras tem na frente, é um suicídio. Agora o Guarani tem que ser inteligente, tem que fazer o jogo que vinha fazendo e achar o gol. Precisa achar em bola parada, do jeito que for, para poder empatar e aí voltar ao empate, e aí o Guarani conseguir. Precisa ser inteligente. Se o Guarani sair de qualquer jeito, se abalar emocionalmente e sair de qualquer jeito pro segundo tempo, é muito mais perigoso ainda. Então é a hora de colocar, vamos ver como eles voltam, colocar a cabeça no lugar, saber onde eles estão, saber o que tem que fazer e usar da inteligência, até do desentrosamento desse time do Palmeiras, que a gente viu o Palmeiras também errando muita bola ali, perdeu muita bola. Então, quando se apertar um pouquinho na marcação, na saída de bola do Palmeiras, eu acho que a gente tem alguma chance, Ortiz. É isso, Fernando. Torcer pro time se... Olha o gol que o Maxwell vai perder agora. O Lucão brigou, a zaga do Palmeiras se atrapalhou, ela sobrou pro Maxwell, ele bate em cima da marcação, rapaz. Bate em cima da marcação. Mérito da marcação também que se jogou, mas o Maxwell tá devendo faz tempo, viu? Ah, meu Deus do céu. Eu não gosto de perseguir atleta, mas esse merece, viu? Esse merece. O seu Janzi Rocha, o que acontece com o Guarani, que mostra que sabe jogar contra times grandes e é desastroso contra times pequenos? Consegue responder para ele, Fernando? É a questão de deixar jogar. O time grande deixa jogar, então o time fica mais à vontade. Ao mesmo tempo que corre mais risco lá atrás. E aí aquela coisa da atenção, né? Você vê hoje a zaga do Guarani com um pouco mais de atenção, principalmente na bola aérea. Então, eu acho que é mais isso. O time adversário deixa jogar. Nossa. E também consegue... Vamos pagar tudo durante o segundo tempo, Fernandão, porque olha lá, tá tudo pronto já para começar o jogo. Os dois times posicionados, saída de bola pertence ao Guarani, que vai atacar pro gol no Brinco de Ouro, gol do placar eletrônico. Então, saída de bola pertencendo ao Guarani, Lucão do Break já posicionado.
aguardando apenas a autorização do árbitro ali para fazer a bola rolar nessa segunda etapa. Por enquanto, Palmeiras 1, Guarani 0, gol de pênalti no finalzinho do jogo para o Palmeiras. Vamos lá, Guarani, toda a sorte do mundo, toda a felicidade para você. Mete essa bola lá dentro, vamos ganhar esse jogo, Fernando. E parece que nenhuma substituição que a gente vê o Maxwell aqui logo de costas, é o primeiro que a gente vê. Acho que nenhum dos dois times com substituição, mesmo time pro segundo tempo, Ortiz. É isso. Lucão do break ali posicionado, já trilha o apito árbitro. Bola rolando para a segunda etapa de Palmeiras 1, Guarani 0. Saída de bola pertenceu ao Guarani. Cleitão, o que fazer para buscar esse resultado, Cleitão? Tentar colocar um pouquinho mais de força ofensiva agora. O Guarani vai ter que ser mais ofensivo, não tem jeito. E aí talvez o Giovanni Augusto com um pouquinho mais de incisão ali pelo meio, né? Vai ter que chamar mais a responsabilidade. Olha o Guarani, Ortiz. Vem Guarani chegando, afasta a zaga, sobrou reboteada pro Ludic na entrada da grande área. Se atrapalhou com a bola o Ludic, mas deu certo. O Lucão do break domina pro Guarani, girou o corpo, enfiada de bola pro Ludic por trás da zaga. Ele briga com a marcação, chega a zaga do Palmeiras, corta a bola, toca pra fora e a bola bate por último no nosso querido Maxwell e sai. Arremesso manual pro Palmeiras, já cobrado, o Guarani recupera, mas o Palmeiras sai jogando lá do campo defensivo. Olha o Derlan se complicando, cortou a bola errada, a bola rebateu no companheiro, vai saindo, arremesso manual pro Palmeiras, Fernando Lovato. É uma bobeira ali do Guarani, né, Ortiz? O Eliel salvou a gente nessa, hein? A bola ia sobrar sozinha com o atacante, cara a cara com o Kozlinski na cobertura. Eliel veio, colocou pra fora. Lateral já cobrado pro Palmeiras. Já cobrado o arremesso manual, o Palmeiras sai trocando passes lá no seu campo defensivo. E eu vou tentando pagar um pouquinho de WhatsApp aqui. O Plínio Melo, boa tarde a todos. O jogo tá controlado, precisamos de calma. E depois vem o áudio. Não saiu nada no áudio, Fernandão. Tá irritado, menino. Deve tá. Saiu um áudio vazio aqui, vazio durante o programa. Vamos lá. Gilberto Quinalha, Ortiz, ótimo som, nenhum travamento. Vou tomar meu Rivotril. Maxwell, ninguém merece. Dispensa logo esse cara. Olha o Palmeiras chegando, cruzamento na pequena área. Kozlinski já faz o primeiro milagre do jogo. Maurício Kozlinski, Cleitão. Vai, Fernandão, fala você. Uma boa jogada ali pela esquerda do Palmeiras, direito do Guarani. Lute não conseguiu. E Rafael Navarro antecipou a zaga. Bateu ali a queima-roupa. Kozlinski pegou. Escanteio, um milagre do Kozlinski. Eu não sei, o Cleiton já caiu aqui de novo. Escanteio cobrado, a bola sobra no segundo pau. Eliel de cabeça afasta o perigo. A bola sai, arremesso manual para o time do Palmeiras. Lado direito, campo de ataque agora, Fernandão. A bola cruzada ali, o Eliel tirou de cabeça para lateral. Uma boa jogada ali do Eliel, tirou, porque a bola ia sobrar sozinha ali pro menino Giovanni. Eliel tirou, lateral pro Palmeiras, Ortiz. Ah, meu Deus, olha, esse barulho é o Cleiton fazendo uma chamada pra gente pra tentar voltar pra transmissão, viu? Já cobrado o arremesso manual, Palmeiras fica com a bola aqui perto da bandeirinha de escanteio, lado direito, a bola sai. É arremesso manual pro Guarani. O que aconteceu aí, Cleiton? Caiu? Também não sei não, eu tava falando e ficou mudo. Tá, vamos pro jogo. Arremesso manual pro Guarani. Fernandão, o que parece aí esses primeiros 3 minutos? O Guarani volta com cara de quem vai buscar o empate ou tá se arriscando demais? E o Kozlinski já fez o primeiro milagre do jogo. Não, eu acho que o Guarani ainda não tá indo muito pra frente, não, Ortiz. Ele teve aquela oportunidade com o Ludic, uma bobeira, uma saída de bola, como eu falei, errada do Palmeiras, mas tem que tomar cuidado lá atrás, que é o time veloz. Lá vem mais uma vez. Olha o Palmeiras chegando do lado direito na lateral da grande área, já vai pintar cruzamento, cruzou no segundo pau, veio a bicicleta, torta. Por cima do gol, sem perigo, tiro de meta pro Guarani, Cleitão. Na tentativa do cruzamento pelo lado direito, acabou encontrando o Giovanni lá do outro lado. Ele tentou a bicicleta, pegou todo torto, a bola se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta pro Guarani, 4 minutos de jogo, 1-0 Palmeiras. Lucas Castro, boa tarde, amigos do Planeta. Como pode colocar esse Maxwell em campo? Qual o sentido? Daniel Paulista tá completamente perdido. O Tozin, Maxwell sendo Maxwell, lance ridículo, pode mandar de volta para onde pertence. Eu concordo, vem mudança no Guarani, hein? Vem o Rodrigo Andrade, 32, no lugar do Eliel. Agora ele vai inventar de vez, Fernandão. O Eliel sentiu lá, Ortiz. Tá bom, mas agora ele vai inventar, porque o natural seria botar um zagueiro, deslocar o Derlan, né? Desloca o Derlan para lateral esquerda,
coloca um zagueiro, ele vai botar um volante. Ele vai colocar o Índio na lateral esquerda, o Índio que é canhoto, improvisadíssimo na lateral, e o Rodrigo Andrade no meio. Vai abrir o time, né? O Eliel sai ali muito sentido mesmo. Era aquela mesma contusão do reto femoral que a gente falou, né, Artis? Foi na primeira etapa ainda, jogou no sacrifício o restante, né, Fernandão? Esse é o problema, né, Artis? E será que agravou a contusão? Então eu entendo que o menino quer jogar um jogo desse gostoso de jogar. Mas aí só joga se o médico aprovar, né, Fernando? Claro. Se o médico disser que não tem chance, não tem condição de jogo, ele sai, né? Então, é difícil. Agora vamos ver como o Guarani vai se comportar, Artis. Lá vem Guarani. Vem Guarani chegando, bola no lado direito, Júlio César tocou pro Lucão, invadiu a grande área, Lucão tá de costas, tocou pro Ludic, olha o gol pintando, Ludic bateu, fraquinho, afasta a zaga do Palmeiras. A bola vai saindo, arremesso manual pro Guarani. Tem que bater forte, Fernandão. Só sobrou no pé esquerdo do Lud, que bateu ali muito fraquinho. Quase ainda sobrou pro Maxwell e conseguiu tirar a bola. Esse é lateral pro Guarani bater, Ortiz. Arremesso manual pro time do Guarani, Matheus Lud, que movimenta a bola, joga dentro da grande área, Lucão briga por ela, afasta a zaga do Palmeiras, sobra pro Guarani no rebote, Rodrigo Andrade ajeita de cabeça pra dentro da grande área de novo, Maxwell corre pra bola, Giovanni Augusto corre, toma a bola dele, Giovanni Augusto evita a saída de bola, vira o corpo, vai cruzar, toca de lado, toca a bola pra Rodrigo Andrade inverte a jogada agora lado direito, vem Guarani, Ronaldo Alves domina na intermediária, campo ofensivo, levanta a cabeça, vai tocar pra trás, conseguiu fazer o passe agora pro Matheus Lud, que no campo de ataque triangulou o Guarani, Rodrigo Andrade dentro da grande área, bateu cruzado, a zaga do Palmeiras afasta, Lud que briga por ela, mas afasta a defesa do Palmeiras, sai jogando lado esquerdo, o campo de defesa vai tentar arrancar para um rápido contra-ataque, o time do Palmeiras deu velocidade, passou pelo segundo marcador, já o Scarpa vem trazendo a bola, vem pro campo de ataque, já na entrada da grande área, chega Derlan, tira o perigo, reboteada, a bola sobra ainda pro time do Palmeiras de cabeça, Rodrigo Andrade tira o perigo de lá, vai brigar por ela ainda o Andrade, a bola sobrou de novo, reboteada pro time do Palmeiras, enfiada agora lado direito, camisa número 17 do Palmeiras, Giovanni partiu pra cima da marcação do Índio e do Maxwell, e o Maxwell fez outra falta, Fernando. Outra falta, ele passou ali, o juiz encarando o Rodrigo Andrade, ele passou ali pelo Índio e pelo Maxwell, que acabou fazendo a falta perigosíssima no bico da grande área, pelo lado esquerdo do Guarani, direito do Palmeiras. Vamos ver, Ortiz, tomara que não dê nada. Ai, meu Deus, pergunta do Eric Quinalha aqui, quem é mais burro, quem contrata uma anta dessa chamada Maxwell ou quem escala? Sabemos que não funciona, é despreparado, jogador de Série C de estadual do Rio de Janeiro no máximo, e tá chovendo lá em São Paulo. Todo mundo de capa lá, todo mundo de capa. Essa capa é boa, Fernandão, já usei ela. Bonita também, né? Toda bonita, branca. Parece batina de padre. Parece pai de santo, né, Ortiz? Parece. Ficou faltando os índios de proteção hoje, hein? Enquanto não botar os índios, nós não vai empatar esse jogo, hein? Mas vamos lá, vamos pra cima, vamos tirar essa bola daí primeiro, depois nós põe os índios de proteção aqui, vai. Falta já cobrada, bateu direto pro gol, o Scarpa, pretencioso, jogou longe. Vai Guarani, agora vai. E olha o Ronaldo Alves se complicando, recuperou a bola, o Rafael Navarro tocou na entrada da grande área, vem a batida, fica em cima da marcação, tava desenhado o segundo gol e agora foi o Ludic que deu de graça a bola, Fernando Lovato. O Ronaldo Alves perdeu uma bola ali na entrada da área, só não foi igual o da piruada porque ele perdeu a bola dominada, né, Ortiz? E aí o juiz não deu a falta, ele ficou esperando, a zaga chegou e o Ronaldo Alves ficou sentindo o quadril ali, Ortiz. Ah, meu Deus, Cleiton, que emoção esse jogo, Cleiton. Nossa, complicado, né, Ortiz? O Ronaldo Alves perdeu uma bola que não pode perder na defesa, né? E aí acabou dando sorte, acabou chutando em cima do marcador do Guarani, depois o Ludic deu um bicão ali pra fora e ficou sentindo. Vamos ver se não é mais uma baixa aí o Ronaldo Alves, porque daí o time do Guarani vai ficar bastante complicado no seu sistema defensivo. Já cobrado o arremesso manual pelo time do Palmeiras, chega Derlan, não consegue afastar, Rodrigo Andrade dá um tranco, o Ronaldo Alves chega no chutão, a bola bate no Rafael Navarro e sai, arremesso, tiro de meta pro Guarani, rapaz, que sufoco, que pressão.
O Guarani chama o Palmeiras para cima do Guarani. Não tem a menor condição, não tem por enquanto o menor esboço tático de reagir. Tá complicado o jogo, Fernandão. Complicado, né, Ortiz? A gente fala do problema emocional, né? Olha aí, o time não consegue sair de trás. Parece até que o Palmeiras é que tá perdendo, né, Ortiz? O Marco Antônio aqui, Maxwell sendo Maxwell no YouTube. O Marco Barros, parabéns Daniel. Leonardo Pacelli, Daniel Paulista e Maxwell podem passar no RH depois da partida. Mais um aqui, o Marcos Barros de novo. O Guarani manda embora Daniel, estou torcendo. Não entendi nada, mas vamos lá. Porque ele manda, estou torcendo Palmeiras. Então se é palmeirense vai torcer em outro lugar. Falta pro time do Guarani, vem bola pra grande área. Giovanni Augusto meteu a bola no segundo pau. É pra brigar, ajeitou pra marca do pênalti. Não alcançou Bruno Silva, afasta a zaga do time do Palmeiras. Olha o rebote, olha o contra-ataque armado. Sorte que ele se antecipou, se precipitou, Fernandão, e deu de graça pro Guarani no arremesso manual. Ele matou bem a bola ali, matou mal, aliás, a bola, bem pro Guarani. Saiu pela lateral, lá vinha Guarani, já perdeu a bola de novo. O Giovanni também não tá bem, Lucão não tá bem. Muita briga do Lucão, mas não consegue construir as jogadas. O time do Guarani, diria que taticamente não tá bem exposto, não tá bem disposto em campo, viu, Caetão? Complicado, né, Ortiz? O Guarani tá justamente com aquele defeito que a gente falava lá no pré-jogo, ele tá com as linhas distantes, e aí o time do Guarani não consegue jogar, porque tem que fazer esse passe sempre mais alongado. Olha o Palmeiras. E olha o Palmeiras chegando na enfiada de bola aqui no lado direito, lateral da grande área, vem cruzamento, o Índio corta no primeiro pau, toca a bola pro Maxwell, meu Deus do céu, que desespero, Maxwell sai arrancando com a bola dominada no meio do ataque do Palmeiras, vai costurando e vai pro solo, e o árbitro marca a falta em cima dele, graças a Deus, Fernandão. Ele tentou puxar o contra-ataque ali na intermediária com a bola carregando, é perigoso, né, Ortiz? Muito perigoso. Na hora que ele tocou pro Rodrigo Andrade, o jogador do Palmeiras fez a falta nele, falta já cobrada pelo Guarani, Ortiz. Já cobrada a falta, sai jogando o Guarani, a bola vem no lado esquerdo aqui com o Índio, tá jogando de lateral esquerdo mesmo o Índio, viu? Toca a bola pro Derlan pra Ronaldo Alves gira, a bola toca pra Rodrigo Andrade, recua pra Matheus Wood, que tem a marcação em cima dele, sai jogando com o Júlio César, passe pro Bruno Silva, devolveu pro Júlio César já no campo de ataque, arranca com o Guarani pro campo de ataque, Júlio César levantou a cabeça, vai fazer o cruzamento, não tentou ganhar a linha de fundo, foi pro solo, pediu falta na frente do Auxiliar, o Auxiliar nada deu, pra desespero do Júlio César, Fernandão. Júlio César ficou pedindo a falta ali, colocou na frente, trombou com o jogador do Palmeiras, mas nem encostou, hein? Caiu, deu uma encostadinha, Júlio César caiu, não foi nada. Bola saiu pra linha de fundo, tiro de meta, Ortiz. Ânimo, Fernandão, nós vamos virar esse jogo, Fernandão. Vamos sim, vamos tentar. O Guarani precisa subir as linhas pra isso, Ortiz. Agora é a hora, 12 minutos, já tem que arriscar e não dá mais pra ficar cozinhando o jogo não, Ortiz. Bruno Silva toca a bola atrás para Ronaldo Alves, ele passa pela marcação, perdeu de novo de graça. Vai pintando o segundo gol do Palmeiras, a bola batida pro gol, Derlan salva. Ia pintando o segundo gol do Palmeiras na batida por cobertura sobre o Kozlinski. Chega o Derlan de ponta de bota e tira o perigo. Quase o segundo do porco, Cleiton Vendemiato. A gente pode tentar jogar o que for, mas se não acertar essa saída de bola no nosso campo defensivo, a gente vai sofrer até o final, Ortiz. Mais uma vez o time do Guarani cede a bola de graça pro Palmeiras e aí o contra-ataque deles é fatal. Dessa vez o Derlan conseguiu salvar o time do Guarani do segundo gol. Olha, Ortiz, posso estar muito enganado, mas pra mim, um Guarani que precisa de velocidade pra tentar furar essa defesa palmeirense, que precisa de rapidez no toque, esse jogo é pro Renanzinho. Demorou pra colocar ele em campo, viu? Mas ele confia no Renanzinho? Ele aposta, ele dá oportunidade pro Renanzinho? Não dá. Vem chegando o Guarani, Giovanni Augusto domina, perto da lateral do campo, vai trazendo a bola como se fosse um meia, como é meia de verdade, né? Prende demais a bola, toca para Bruno Silva, recebe Bruno, gira o corpo, toca de volta pro Giovanni Augusto, tá de frente pro gol, vai bater, tentou enfiada de bola pro Lucão, deu certo, Maxwell recupera pro Guarani, toca para Giovanni Augusto, ele tenta dar uma canetinha, recupera a bola Bruno Silva, toca a bola, enfiada de bola é boa para Júlio César, vai pintar um cruzamento, pintou no primeiro pau, olha o gol do Guarani, Maxwell tocou para trás, ninguém afasta a zaga do Palmeiras, reboteada a bola sobra pro Júlio César, perde a bola pra marcação. Ninguém, Fernando Lovato, ninguém pra encostar essa bola pra dentro do gol, Fernandão. Uma boa jogada do Guarani pela esquerda, ninguém, Ortiz. A bola passou sem goleiro, sem nada, sobrou ali pro zagueiro tirar.
Que chance que o Guarani criou e perdeu, Ortiz. E a jogada foi do Maxwell, Cleiton. É o milagre dos milagres. O milagre dos milagres mesmo. O mérito foi pra ele porque não desistiu da jogada. A bola estava indo pra linha de fundo, ele foi atrás dela, evitou a saída e conseguiu fazer o cruzamento. Um pecado, porque agora faltou o centroavante lá dentro da área para poder empurrar pro gol. Faltou porque o Lucão do Break joga fora da grande área, né, Fernando? Demorou pra chegar ali, ele tentou fazer o pivô, a jogada foi muito rápida pela esquerda e faltou, apesar que ele tentou fechar no primeiro pau, né, Ortiz? O Lucão chamou a marcação, mas não tinha ninguém no segundo ali e substituição no Palmeiras. Além disso, Gustavo Scarpa tomou cartão amarelo, faz tempo já, substituição no Palmeiras, sai Scarpa, 14, quem entra, Cleitão? É o camisa 11, o Wesley. É o camisa no lugar 11. Dele. Camisa 11, Isso, o Wesley. saindo o Gustavo Scarpa, entrando o Wesley no time do Palmeiras. Gente, vamos sincronizar essa transmissão, vamos, Cleitão? Você tá me ouvindo? Você tem retorno da minha voz aí? Tenho sim. Então quando eu estiver falando, evita falar em cima, tá bom? Beleza. Então tá bom. Sai jogando o Bugre lá no campo de defesa. Índio domina a bola pro Guarani no campo de defesa. Toca a bola pro Dergan. Dergan recebe, gira o corpo. Toca na direita agora para Ronaldo Alves. Vem Ronaldo Alves, levanta a cabeça. Faz o passe para Rodrigo Andrade, já rompe a linha demarcatória do meio de campo, a bola chega para o Ronaldo Alves, perto da lateral, vai na intermediária, campo ofensivo, tocou para o Rodrigo Andrade, apanhou, mas deu certo, bola chega para o Lucão do Break, toca para o Giovanni Augusto, vai bater para o gol, enfia a bola na esquerda para o Maxwell domina, faz o cruzamento no segundo pau, para o Ludic de cabeça, espalma o Everton, olha o rebote, a bola já havia saído, é escanteio para o Guarani, foi o Ludic ou seria contra? Eu não consegui ver, Cleitão. A jogada foi toda lá pelo lado esquerdo e foi o Ludic quem cabeceou mesmo. Fez uma grande defesa o goleiro Everton, joga a bola para escanteio pelo lado direito, é o Guarani tentando na bola aérea, Ortiz. Seria um golaço de cabeça pro Ludic, Fernandão, que tampou os olhos aqui. Que golaço, lá vem Guarani. Já cobrado o escanteio, curtinha pro Ludic no bico da grande área, ele bate pro gol em cima da marcação, reboteada, a bola sobra pro Giovanni Augusto, fez o cruzamento no segundo pau, Maxwell subia, sobe de cabeça, a zaga do Palmeiras afasta, é outro escanteio pro Guarani, agora pelo lado esquerdo, Cleitão. Agora pelo lado esquerdo, tentativa de cruzamento pelo lado direito, buscava o Maxwell, se antecipou, Gustavo Gomes jogou a bola pra linha de fundo, é escanteio, daqui a pouco o Dudu vem no time do Palmeiras. Dudu tá com algum problema na panturrilha, o Dudu, né, Fernandão? Tá com uma proteção ali, né? É uma proteção, não sei se é pra segurar a caneleira ou não, mas é uma proteção, lá vem Dudu e lá vem Guarani também. Vem Guarani na cobrança de escanteio, a bola saiu na pequena área, afasta o Everton de soco, reboteada vai sobrar pro Ludic ali na direita, briga pela bola, ela sai, arremesso manual pro Guarani, 17 minutos de jogo, o Guarani vai apertando, vai buscar o gol de empate já o time do Guarani, hein? Bola levantada pra grande área, afasta a zaga do Palmeiras, reboteada, sobra pro Júlio César, domina Júlio, tenta o passe pro Giovanni Augusto, errou o passe, sai jogando o Palmeiras em velocidade, olha o perigo do contra-ataque, é o camisa 17, Giovanni, ele vem como se fosse um meio, inverte a jogada, toca na esquerda, apanhou da bola agora, graças a Deus, o Gabriel Veron, hein, Fernandão? Graças a Deus, Ortiz, porque vinha num contra-ataque rapidíssimo ali, o Maxwell não fez a falta e aí vinha o Palmeiras. Graças a Deus ele furou, lateral pro Guarani bater, o Guarani cresce no jogo, Ortiz. O pessoal tá bravo aqui com a atuação do Maxwell, hein, com a falha dele no YouTube, hein. O Leonardo Pacelli, Daniel Paulista e Maxwell podem passar no RH, se eu já tinha lido, né. A próxima aqui, o Marcos Barros, infelizmente o Daniel vai voltar e essa porcaria porque Renanzinho não tem oportunidade. Complicado, Sandro Costa, Guarani jogou de igual para igual com o Palmeiras. Jogou, mas tá perdendo, infelizmente, né? Que fase desse Maxwell aqui, o Demilson, valeu Demilson. O primo Patricelli. O Giovanni Augusto também não está fazendo nada, jogando bola para trás em vez de dar sequência nas jogadas para frente. Concordo plenamente. Giovanni Augusto, mais uma atuação horrorosa, né, Fernandão? Não cria nada, né, Ortiz? Ainda tenta dar muito toquinho de calcanhar, não é o momento para isso, acho que a gente precisa caprichar de uma forma mais simples. E o Marco Barros pede para você mandar um abraço para a turma do Biribol, Fernandão. Grande abraço para a turma do Biribol lá da Academia Aquários, um abraço para todos aí. Vem chegando o Palmeiras lado esquerdo, passou pela marcação como quis, vai cruzar para trás, cruzou, chega Derlan, afasta, reboteada, a bola sobra novamente para o time do Palmeiras, parte para cima da marcação do Maxwell, último toque no jogador do Palmeiras lá no campo de ataque, a bola sai, é arremesso manual para o Guarani no campo defensivo.
Ufa, vamos pro primeiro giro de tempo e placar dessa segunda etapa. Tempo e placar. Jogados 19 minutos e 20 é segundo tempo de jogo. Palmeiras tem 1 gol de pênalti. Guarani. O Guarani por enquanto nada. Clínica Soul, fisioterapia, ortopedia e muito mais. Acesse clinicasoul.com.br. Tá acompanhando as mudanças do Palmeiras aí, Cleitão? Estamos sim, Ortiz. Saiu o camisa 17, que é o Giovani, para a entrada do Dudu, e entrou camisa 23, Rafael Veiga, no lugar do Gabriel Veron. Essas as duas mudanças então do Palmeiras, vai se soltando mais ainda, né, Fernando? Vem Palmeiras chegando do lado direito, tentou o cruzamento, chega Júlio César na marcação, a bola explode nele, sai, é escanteio pro Palmeiras, vai se soltando ainda mais o time do Palmeiras, né, Fernando? Vai soltando, colocando os jogadores estarem em base, em boa fase, então o Guarani precisa tomar mais cuidado ainda no contra, porque ele viu o Guarani, começou a dominar o jogo. Escanteio já cobrado, a bola sai no meio da pequena área, sobe, afasta de cabeça, Lucão do break, fica viva lá no segundo pau, Giovani Augusto toca pra fora, é arremesso manual pro Palmeiras, lado esquerdo, campo de ataque. Já cobrado o arremesso manual, bola tocada curtinha, chega Rodrigo Andrade ali na marcação, encosta na marcação, o Rodrigo ele vai trazendo o time do Palmeiras, trazendo a bola agora pra intermediária, a bola enfiada na meia, vai bater de longe do gol, sem perigo. Ufa, segue 1 Palmeiras, 0 Guarani, Cleiton Vendemiato. A jornada do time do Palmeiras também não é lá aquelas coisas, né, Ortiz? O Guarani, se conseguir caprichar um pouquinho mais lá no último terço do campo, vai conseguir um empate, começa a dominar as ações, começa a tomar as iniciativas, só precisa de um pouco mais de capricho para poder empatar o jogo, Ortiz. Olha o Guarani descendo para Vem ataque. descendo o Guarani, deu certo a escorada de bola do Lucão pro Júlio César, ele domina, traz a bola pra meia, gira o corpo, vai pra lá, vem pra cá, tenta um passe em profundidade, vai pro solo, pede falta. E o árbitro não quer saber de marcar falta no Júlio César hoje não, Fernandão. Não marcou a falta, né? Júlio César dominou bem, cortou pro meio, mas nem tocou e nem chutou. E aí chegou a marcação e ele pede falta e não mostra o replay, mas acho que não foi falta não, demorou um pouquinho. Eu já percebi uma coisa, a transmissão da Federação Paulista de Futebol só mostra replay em lances do Palmeiras, Fernando. Em lances do Guarani a gente fica sem a ação do replay. Olha o Palmeiras chegando, bola enfiada pra grande área, afasta a zaga do Guarani, reboteada sobra pro Palmeiras, mas forte demais o passe, arremesso manual pro Bugre, lado esquerdo, campo de defesa, tem um jogador do Palmeiras caído lá dentro da grande área, é o camisa número 27, Gabriel Veron, Fernandão. Não, é o Rafael Veiga, 23. Veiga, 23, pra Exatamente. mim 27. Então vamos lá, Rafael Veiga, 23, caído dentro da grande área, e o Júlio César tá caído até agora lá, e o árbitro não tinha parado pro atendimento dele, hein? Que coisa, hein, Cleitão? Deixou seguir com o jogador do Guarani caído no gramado, hein? E só parou, na verdade, para poder dar o atendimento pro Rafael Veiga. Aí, de tabela, acabou entrando ali o equipamento e o departamento médico do Guarani para poder fazer o atendimento pro Júlio César, que tá sentindo no gramado lá. Só espero que não seja nada ali, que o Júlio César tenha condições na partida. Quem tem que sair não é o Júlio César, é o Maxwell. É isso. Vamos para lá. Vamos para mais mensagem aqui, rapaz. Vamos para mais mensagem aqui. O Eric Quinalha. A gente já leu a do Eric Quinalha, vamos para a próxima. Próxima mensagem, tem que tirar esse Maxwell do nosso Guarani. Assim não dá, vai tomar naquele lugar esse técnico também. A mensagem aqui manda sempre o nome junto com a mensagem, por gentileza. É o Júnior Pádua, lá de Tupã. Valeu, Júnior. Um abraço. O Ednei de Valinhos, por isso que eu odeio o Daniel Paulista. Pode até pegar, mas vai tomar naquele lugar. Um fio disso, estraga tudo. O ruim não é o Maxwell, o ruim é ele que escala, é esse técnico. Uma adaptada aí, né, Ednei? O Carlos de Souzas. A culpa não é do Maxwell, e sim de quem contrata e principalmente quem escala. Carlos, por mais que eu concorde com você, o Maxwell não pode fazer o que fez dentro da grande área. Por mais que eu queira ser crítico agora nesse ponto do Michel Alves, do Daniel, o seu Maxwell não pode dar o golpe de taekwondo que ele deu dentro da grande área. Bruno Melo, boa tarde, meus amigos. Até quando vamos ter que aguentar esse Maxwell? Mais mudanças no Guarani lá, vamos anotando aí, Cleitão, enquanto eu pago o WhatsApp aqui. Boa tarde, amigos. Até quando vamos ter que aguentar esse Maxwell? Não basta ferrar o time com alto salário e retorno zero, ele ainda tem que piorar as coisas quando entra em campo. 0 gol, 0 assistência, 2 pênaltis ridículos cometidos.
custou o acesso, um custou o acesso e o outro tá custando a vaga nas quartas do Paulistão. Vem Vitinho, camisa 38 no time do Guarani. Anotou aí, Cleitão, as duas mudanças? Isso, vou começar pela primeira. Saiu o Maxwell para a entrada do Nicolas Careca e o Vitinho entrou no lugar do camisa 7, Júlio César. Saiu o Maxwell, então, entrou o Nicolas Careca. Agora vamos com 2 centroavantes, Fernandão. Era que a gente falava, lá vem Guarani, Ortiz. Vem Guarani, Nicolas Careca faz boa jogada pelo lado esquerdo, tocou bola pro Lucão do break, deixou passar pro Giovanni Augusto bateu em cima da marcação, armou o contra-ataque pro time do Palmeiras, ficou pedindo um toque de braço, Lud, que o juiz não deu, arranca o Palmeiras pelo lado esquerdo, vem em velocidade, partiu em velocidade total, bola enfiada pelo Dudu, chegou na lateral da grande área, vem cruzamento, o Índio de cabeça toca pra fora, escanteio pro Palmeiras e os jogadores do Guarani vão pra cima do árbitro pedindo toque de mão. Olha o Ronaldo Alves desesperado, Fernando. E foi na cara do juiz, hein, Ortiz? Ele não deu, foi na cara dele o toque de mão. Lá vem Palmeiras. Escanteio já cobrado, a bola sobrou na entrada da grande área pra batida em cima do Bruno Silva. Giovanni Augusto foi cortar, deu de graça, recupera a bola o time do Palmeiras. Pô, mas o Giovanni Augusto também tá numa tarde horrorosa, viu? Enfiada a bola aqui na direita agora, Índio sobe de cabeça, afasta o perigo. Vitinho deu de graça pro Dudu, vai invadir a grande área, Dudu passou pelo Índio, cortou, bateu, defende, Kozlinski, no rebote a bola vai entrando, chega, Ronaldo Alves, toca de cabeça pra fora. Escanteio pro Palmeiras e o que fez o Vitinho agora, Fernandão? O Vitinho achou que tava com a camisa do Palmeiras, né, Ortiz? Deu no pé do Dudu ali, que fez uma grande jogada. Outro milagre do Kozlinski. E no rebote ele errou, a bola foi pra fora. Escanteio pro Palmeiras. Senhores do céu, quanto jogador de nível horrível no Guarani. Escanteio já cobrado, a bola vai na pequena área, desviada, vai saindo. Vai chegando o camisa 11 do Palmeiras ali pra fazer a cobertura. A bola saiu, é arremesso manual só pro Palmeiras, é isso, Fernandão? Escanteio pro Palmeiras. Escanteio pro Palmeiras cobrar, lado esquerdo, vem mais bola pra grande área do Guarani, vamos tentar tirar essa bola daí. 26 minutos e 20, é segundo tempo, 1 pro Palmeiras, 0 pro Guarani. Autorizado, partiu a cobrança no primeiro pau, Ronaldo Alves desvia de cabeça, a bola vai sobrando pro Palmeiras. Chega Vitinho, bota no chão, bota na grama e toca pra fora. Meu Deus. Meu Deus, habilidade 0, já cobrado o arremesso manual, vem Dudu, toca a bola mais atrás, domina o time do Palmeiras com camisa número 23, agora a bola tocada, Rafael Veiga toca a bola mais atrás, o time do Palmeiras recua a bola lá pro Everton direto, fica com ela nos pés o Everton, tempo de eu pagar mais um pouquinho. Daniel Paulista tem por obrigação tirar o mentecapto do Minho Noel. Valeu, Edu, um abraço. Eduardo de Oliveira, boa tarde, pessoal, a verdade é uma só. Com o Maxwell em campo não tem jogo 0-0, não tem mesmo, a gente sempre perde, né, Fernandão? Com o Maxwell ali, além dele não ajudar no ataque, ele entrega lá atrás, impressionante a atuação do Maxwell. O Guilherme de Atlanta tá defendendo o Maxwell aqui, pra mim não foi pênalti. Ele tirou a bola, olha o Dudu chegando, o cruzamento para a entrada da pequena área, chega Ronaldo Alves, afasta o perigo, reboteada sobra pro Vitinho, vai perder de novo Vitinho, toca a bola agora pro Nicolas Careca, pra Bruno Silva tenta tirar o Guarani lá do setor defensivo, enfiada de bola pro Lucão do break, tá sozinho o Lucão no campo de ataque, briga com a marcação, toca nos pés do jogador do Palmeiras e sai arremesso manual pro Guarani. Pra mim não foi pênalti, ele tirou a bola e o lateral bateu no pé dele, a câmera de trás deu pra ver que estava longe quando ele atingiu a bola, mas pega no ombro, Guilherme, a bola tá em jogo, se a bola tá em jogo é pênalti. Por mais que a gente tenha boa vontade, não dá pra ter essa visão, Guilhermão, sinto muito. Lucão do break toca a bola pro Lud, que vem ganhando o bico da grande área, Lud, que cruzamento, se a zaga falhasse era o gol. Olha a sobra do Nicolas Careca, defendeu, o Everton faz um milagre no Allianz, Cleiton Vendemiato. Ih, peraí, Cleitão, o Índio falhou, Dudu arrancou, invadiu a grande área, cruzamento no segundo pau, chapou pra fora. Toca por cima do gol, perdeu um gol feito o Palmeiras, depois do milagre do Everton, Cleitão. É suspiro de cá, é bufada do lado de lá, o jogo é lá e cá, Ortiz. Primeiro o Nicolas Careca fez um chute portentoso, só que aí acabou encontrando o Everton, e na sequência contra-ataque rápido do Palmeiras e cara a cara,
cara a cara, o jogador do Palmeiras, sem goleiro, sem nada, chutou pra fora. Continua 1-0. Podia estar 1-1 e podia estar 2-0, Ortiz. Ah, não ia estar não, porque tava impedido o Wesley no segundo pau, né, Fernandão? Mas que defesa do Everton, hein? Numa boa jogada ali do Guarani pela direita, o Rodrigo Andrade entrava como centroavante ali, se não, o zaga não tira, sobrou, aí o Nicolas Careca de primeira, queima-roupa, bateu, o Everton pegou e deu um rebote, um contra-ataque fulminante também. Bom, bonito jogo, muitas emoções, né, Ortiz? Bonito nada, estamos perdendo, pô. Bonito só se a gente empatar pelo menos, viu? Recupera a bola Bruno Silva pro Guarani e o árbitro vai marcando um impedimento do Nicolas Careca, rapaz. O Vine do centro, quando não é o Ronald, é o Maxwell. Esses dois não acertam nada e continuam jogando. É brincadeira. Ricardo Miranda tá digitando, então depois eu leio a dele. O Eugênio do Flamboyant, sabe assim, já é um jogo difícil. Será que o Paulista não percebeu ainda que esse Maxwell é mal intencionado? Veja a comparação. Por que o Lucão deu a volta por cima e ele não? Tá aí a explicação, é má intenção. Mensagem do Eugênio do Flamboyant. O Vitinho, né, Fernando? Entrou muito mal de novo. Recupera a bola o time do Palmeiras. Rafael Navarro vai bater de longe. Bateu fraquinha. Kozlinski pegou. Pode falar, Fernandão. Pelo amor de Deus, o Vitinho, Ortiz. O moleque precisa acordar. Entrou agora, 20 e poucos anos. Não consegue correr, não faz nada. Mas vem Guarani. Vem Guarani chegando no campo de ataque. Nicolas Careca tentou o passe pro Lucão do break. Errou o passe. Arranca o Palmeiras, sai jogando lá no campo defensivo, aperta a marcação em cima dele, o Nicolas Careca vai pro solo, pede falta e o árbitro deu falta em cima do Nicolas Careca. Entrou bem o Nicolas Careca, Cleiton Vendemiato. Era exatamente isso, ia te chamar pra falar isso. Se a gente teve o Vitinho que não entrou sem vontade nenhuma, o Nicolas Careca entrou bem, entrou buscando o jogo, entrou arriscando. Muito boa a partida do Nicolas Careca nesses minutos que ele entrou. E o camisa 15 do Palmeiras lá já escapou de um cartão, né, Fernandão? É o Gustavo Gomes, o capitão do Palmeiras. Gustavo Gomes, perdão, já escapou de um cartão, né, Fernandão? Ele deu uma bordoada. Deu uma butinada no Nicolas Careca por trás agora, né? Olha o Vitinho, recebeu, tá de costas pra marcação, nossa. Pelo amor de Deus, Ortiz. Gente, a cada jogador do Guarani que vai entrando em campo, a gente vai tendo mais e mais decepções, Cleiton Vendemiato. Impressionante, né, Ortiz? Você coloca o Vitinho e aí você comemora a saída do Maxwell, mas no final das contas você não tem nada que comemorar, porque o Vitinho é horroroso também, meu Deus do céu. Olha o Palmeiras chegando. Ah não, é o replay daquela jogada lá. A bola tá parada, puta que pariu. Que susto, rapaz. Pô. 2 substituições agora no time do Palmeiras. Ô Cleiton, mas vendo o Vitinho jogando, Maxwell jogando, esse povo jogando, eu não entendo por que o Renanzinho não joga, Cleiton. E ninguém consegue entender, porque o jogo hoje ele é todo pro Renanzinho, é um jogo que exige velocidade, para você colocar ele aqui na ponta esquerda para fazer a fumaça, né? Aí você centraliza o Lucão para poder concluir com qualidade lá dentro da área, e ele não coloca o Renanzinho, sinceramente não dá para entender, Ortiz. Conseguiu pegar as mudanças aí, ô Fernandão? Saiu o Atuesta e o Jorge, entraram Piquerez e Danilo, respectivamente. Você não acha que seria um jogo pro Renan? Independente de ser um jogo pro Renanzinho ou não, você não acha que o Renanzinho joga mais do que Vitinho e Maxwell juntos, Fernando? E o nosso Ronald, né? Os três que mais entram. O Ronald entram, ainda não entrou, né? Mas os que mais entram, e o Renanzinho, no mínimo, vai dar uma correria bem maior. No mínimo. Afasta Ronaldo Alves, a bola sobra reboteada pro Guarani. Bruno Silva faz o passe pro Vitinho no círculo central. Gira o corpo e dá o passe de graça pro Dudu. Armou o segundo contra-ataque. Olha o Dudu chegando, invadiu a grande área. O passe, vem cruzamento no segundo pau. Chega, Derlan. Tirar logo. Afasta o perigo. Olha, deu outra, a terceira. Deu de novo de graça o Vitinho pro time do Palmeiras, domina, afasta a zaga do Guarani, briga por ela ali o Rodrigo Andrade, o árbitro tá falando que tá valendo tudo isso aí. Rodrigo Andrade agora caiu com o cotovelo em cima do rosto, hein, Fernandão? Ah, Ortiz, tira esse moleque logo aí. Mas ele vai tirar um jogador que ele acabou de colocar, Fernando? O cara deu 3 passes errados, 3 contra-ataques. Se ele fizer isso, ele tá admitindo a própria incompetência, Cleitão, concorda comigo? Ele não pode tirar o Vitinho por conta disso, mas que o Vitinho merece sair, ele merece. É ridículo, Ortiz, é um jogador ridículo, ele não tem condição de vestir a camisa do Guarani. Esse jogador pra jogar a Série A3, ele é fraco. Pra mim, o que tá provado é que o Vitinho não tinha a menor condição de ter entrado, Fernando. Ortiz, ele não deu aquele espaço assim que você fala assim, ele olhou e passou. Não, e assim, tava junto com o Tava jogador apertado na marcação. O Palmeiras tava sozinho. Ele acha que tá jogando com o time do Palmeiras. Não é possível. Isso é má vontade. Ele olhou e passou, né? Olhou e falou, toma a bola aí, Dudu. E foi 2 pro Dudu, né? De graça. Duas.
Fernando Moreno, jogo difícil, o time lutando e brigando até um inconsequente aprontar. Maxwell teve seu contrato suspenso imediatamente, deve ter seu contrato suspenso imediatamente. Prejudicando o time não é de agora. O Daniel, outro que deve ser investigado. Por que insistir com esse cara? Coloca o menino Renanzinho. Já estamos com 2. Olha lá, ele vai rever a caída do Rodrigo Andrade ali em cima do cara. Você falou na hora. Cartão vermelho pro Rodrigo Andrade. Pode anotar aí na sua caderneta, Fernandão. Exatamente, o Ortiz até comentou na hora que ele caiu, bateu. Ele cai com o ele cai e deixa. Vermelho, vai ser expulso direto o Rodrigo Andrade. Fudeu de vez. Vamos seguindo aqui, já estamos com 2 nas laterais. Michel Alves, um bandido em empurrar essas desgraças. Por favor, esse cara tem que sumir do Guarani urgente. Vai tomar cartão vermelho. E não é torcida, é fato, Fernandão. É fato, lógico que a gente não quer. Mas ele cai ali e dá uma cotovelada. Não adianta, vai ser expulso, não tem jeito. Não tem jeito, Ortiz. Não podia ser o Maxwell, Coitão? Tá procurando. Podia, né? Podia ter sido isso no primeiro tempo, né? Mas aí agora já tiraram e agora ele vai expulsar o Rodrigo Andrade, não vai ter jeito. Ele tá procurando o Rodrigo lá, ó. Cartão vermelho direto pro Rodrigo Andrade. O Guarani vai terminar o jogo com 1 a menos, olha lá. Olha pro Rodrigo Andrade, o VAR acusou. Cartão vermelho. Pode ir embora, Rodrigo. Pode ir embora, ó pra você, ó. De novo, ó. O que ele deixou, Fernando? Ele deixa propositadamente o cotovelo no rosto. Não pode, né, Ortiz? Tem que ter controle. Se o jogo tá difícil, não dá pra ter. Se é um lance de pênalti, alguma coisa, tudo bem, mas deitado no chão, o juiz já tinha parado. Não, ele dá lá, ele dá de certo propósito. Ele dá de propósito, Caetão, é incontestável. Ortiz, não tem o que falar não. A falta e o cartão vermelho é totalmente justificável. É totalmente ao Guarani, depois eu completo. Vinha o Guarani, a bola sobra ainda para o Giovanni Augusto, domina Giovanni Augusto na lateral da grande área, pelo lado esquerdo, recebe de volta, vai pro solo. Aí é demais também, né? Só se Nossa Senhora do VAR tiver de plantão, Fernandão. Pelo amor de Deus, o Giovanni Augusto agora é um ator, e pode pôr ele como ator, ridículo. Sabe o que é melhor de tudo? Tô tentando ser otimista aqui. Com todas essas merdas que a gente viu até agora em campo, as cagadas feitas pelo Guarani, jogador a menos, tá 1 a 0. Se a gente acertar uma bola, a gente empata o jogo, Fernandão. Já pensou, Ortiz, empatar jogando, fazendo todas essas cagadas aí, e o Palmeiras perdendo um gol atrás do outro, e como a gente também perdeu, ó, teve a cabeçada do Ludwig, aquele lance do Nicolas Careca, são 2 lances que eram lances de muito gol, né, Ortiz? Não, o Everton fez milagre. O Everton já fez 2 milagres no jogo, né? 2 milagres aí na partida do Everton. O Renato Rangel manda embora esse responsável filho daquilo. Esse é um aquilo do Daniel Paulista, é um banana, não tem voz ativa. No lance do pênalti pro Guarani, ninguém pressionou o árbitro, mas vai pressionar o árbitro como se o árbitro tá vendo o VAR? Olha lá, ó. O que ele tá apontando ali? Tá mandando sair o jogador do Palmeiras. Ele discute muito contra o Palmeiras, né? Agora ele já tinha dado cartão, Ortiz. O que tá acontecendo? Conversa ali? Muito. Mandou o Kusevic sair do campo agora, Fernandão. Ele sofreu ali o lance, ele parou a jogada por causa dele e tem que sair. E aí ele não sai e fica com essa conversa. Já se foram 2 minutos nessa conversa, Ortiz. Que coisa, né? Que coisa. Mas é isso, com tudo isso ainda tá só 1 a 0 pro time do Palmeiras. Olha lá, ficou reclamando de uma cotovelada do Lucão, mas aí não é intenção, né, Fernando? Aí não, aí o Lucão tava subindo pra brigar pela bola, né? Ele veio protegendo, né, Ortiz? Ele subiu proteger pra poder dominar a bola, então aí não tem intenção. Só faltava também o VAR revisar isso aí, né, Coitão? Porra. Aí não, né? Aí foi um lance totalmente normal, né, Ortiz? Só foi um lance de jogo mesmo, disputa de bola. E olha o Palmeiras chegando, o Dudu recebe, invade a grande área pelo lado direito, pedalou pra lá, pedalou pra cá, levou o Índio, deixou o Índio deitado, tentou o cruzamento, ela bate no Derlan e sai. Escanteio pro Palmeiras e que medo, Fernando. Que medo, Ortiz. E o Guarani com 2 a menos, né? O Rodrigo Andrade expulso e o Vitinho. Vem cruzamento do Palmeiras, cobrado curtinho, a bola levantada na entrada, na marca do pênalti, sobe a zaga, afasta. Rafael Navarro bateu, a bola desvia na zaga e sai. É outro escanteio pro time do Palmeiras. Aliás, não é o Navarro não, Fernandão. Quem que é esse Danilo. 28 aí? Danilo
Danilo, 28, bateu, a bola saiu. Escanteio já cobrado, a bola fica viva na pequena área. Tenta o domínio, apanhou da bola, graças a Deus, ela sai de novo. Tiro de meta pro Guarani, Cleitão, ufa. Subiu sozinho o jogador do Palmeiras, mas aí no rebote ali pelo lado esquerdo não conseguiu o domínio o jogador palmeirense, ela foi pela linha de fundo. 39, Ortiz, tem 6 minutos mais os acréscimos do Guarani para quem sabe achar um golzinho e sair pelo menos com um empate. Tempo e placar. Jogados 39 minutos e 15, segundo tempo no Allianz Parque. Palmeiras tem 1 gol de pênalti. Guarani tem 0. Antes do giro, tem mais uma mudança no Guarani. Tá em campo Lucas Venuto, Fernandão, é isso? Entrou Lucas Venuto, provavelmente deve ter saído o Giovanni Augusto, Ortiz. Vem chegando o time do Palmeiras lá, briga por ela, Ronaldo Alves, toca a bola para fora, tira o perigo de lá de perto da grande área do Guarani, recupera a bola o time do Palmeiras, é isso mesmo. Entrou o Venuto, saiu o Giovanni Augusto. Vamos ver se o Guarani nesses instantes finais consegue dar uma pressão. Pera aí que vem Palmeiras, daqui a pouco o merchanzinho agora vai. Café do Rei, padaria e conveniência. Conheça o cardápio pelo iFood, peça agora mesmo Café do Rei. Tá aí, um abraço pro pessoal do Café do Rei, arremesso manual pro Palmeiras aqui no lado direito, camisa número 12, Mike posicionado, movimenta a bola, toca a bola lá pro campo de defesa, vai saindo lá o Kusevice, toca a bola pro Everton domina, sai jogando do lado esquerdo agora, Gustavo Gomes domina pro Palmeiras, faz o passe no meio de campo, domina a bola, camisa número 28 do Palmeiras. Eu não sei o nome dele, que se exploda. Que se exploda, Danilo. Isso, recebe o Danilo de volta, tem 2 do Guarani em cima dele, a bola enfiada agora na entrada da grande área, vem a batida, Kozlinski. Mais uma grande defesa do Kozlinski, caiu no seu canto direito, meteu a bola para escanteio. Fernando Lovato, 40 minutos e 40, quase o segundo do Palmeiras. Sozinho ali o Jailson, né, na entrada da meia-lua, bateu. E o Kozlinski fez mais uma grande defesa, colocou para escanteio para o Palmeiras. Escanteio para o time do Palmeiras, lado esquerdo, já cobrada a bola na pequena área, vem a cabeçada, meu Deus! Eu vi a viola em saco, quem subiu ali foi o camisa 30, Jailson. Meteu a bola lambendo a trave esquerda do Kozlinski, ela saiu. Tiro de meta para o Guarani, Cleiton. Lá no segundo pau, só para variar um pouquinho, jogada aérea no segundo poste, subiu o Jailson sozinho, ele cabeceou para baixo, como manda o protocolo, para sorte do Guarani, ela bateu no pé da trave e foi embora pela linha de fundo. Eu também vi a viola em cacos, Ortiz. Bateu errado, mas deu certo, Fernandão, fica tranquilo. Vem Guarani, Vitinho, tem o Venuto aberto na esquerda, ele toca a bola pro Venuto, partiu para cima da marcação, tentou o passe errado do Venuto, recupera o time do Palmeiras. Bruno Silva chega na marcação, chega também o Venuto, recupera a bola pro Guarani. Bom menino Venuto, traz a bola lá pro lado direito, agora na meia, tem aberto o Nicolas Careca, ele segue com a bola, tocou pro Vitinho na entrada da grande área. Que é isso? Respeitável público, Fernandão. É o nosso jogador a menos, né, Ortiz? Mais um. Ele, além de dar passe errado, ele dá esse tipo de chute. É brincadeira, dar oportunidade para um jogador desse e o Caio lá no banco. Nem no banco fica. Impressionante. Meu Deus do céu, estamos chegando no fim do jogo, 42 minutos e meio, segundo tempo. Vamos, Guarani, acertar uma bola, mudar a história do jogo. Vamos, Guarani, uma bolinha certa só, Cleitão. Só uma, né, Ortiz? Só uma. E o Guarani até tenta fazer para isso. O Guarani é guerreiro, mas tá esbarrando agora principalmente na péssima qualidade. Com exceção do Careca, que entrou com alguma mobilidade, agora o Venuto, esbarra na péssima qualidade do seu banco de reservas. Nós temos muita mensagem no WhatsApp, mas o jogo não para, não dá tempo. Olha o Guarani, domina Ludic, sai jogando o Bugre, bola tocada para trás, para Ronaldo Alves, para Derlan, domina Derlan, inverte a jogada agora no lado esquerdo, o Índio domina, passa o pé sobre a bola, o Índio gira o corpo, dá um bico nessa bola, Índio, tira ela daí, ufa. Arremesso manual pro Guarani, Fernandão, parece que ele me ouviu pelo menos. E o Índio ali na lateral esquerda também, artista, que azar, ele pegou justo na hora que ele foi pra lateral, o Dudu entrou o Dudu, ali, né? Ele deu uma falta agora em cima do Venuto, falta pro Guarani na intermediária, campo defensivo. Vamos pagar um pouquinho aqui, vamos ver o que dá tempo de pagar aqui, vai, vamos lá.
O Renato do Parque Tropical, sempre ele, como pode, sempre escalar esse cara, 2 anos de contrato. Olha o Guarani, o cruzamento vem de longe, o cão do break brigou pela bola, reboteada sobra pra zaga do Palmeiras, afasta o perigo, ela bate no Bruno Silva, e o Bruno Silva empurra o adversário. É a falta mais infantil da história do futebol, Fernandão. Empurrou na cara dura, né, Ortiz? Deu um empurrão, o juiz deu a falta. E mais um lance, ele quase que o Lucão chegou, hein, Ortiz? Ele disputou ali, se ele acerta a cabeçada, ia fazer perigo. E aí o Renato, nosso querido Renato do Parque Tropical, reclamando sempre do Maxwell aqui, depois ele diz, tomara que o time não fique abalado depois do gol, né? Não ficou, né, Fernandão? Mas também não produziu o suficiente para buscar o empate, por enquanto, né? Foi um jogo aberto, ela vem Palmeiras, Ortiz. Vem Palmeiras, foi um jogo aberto, o Palmeiras atacou e o Guarani pouco atacou, né? Tem toda razão. Uns 80% pro Palmeiras e uns 20% pro Guarani. Tem razão, jogo totalmente aberto. Um abraço, Renato. O Marco Gomes, eu avisei, deu nisso, falando do Maxwell. Daniel, fora Daniel, burro, amigo do Maxwell. O cara é um inútil, joga contra nós, fez pênalti de novo. O Newton de Valinhos, espera aí que vem chegando o Palmeiras, Newton, bola enfiada pro Dudu pra fora, arremesso manual pro Guarani. Newton de Valinhos, boa tarde, não ouvi os comentários iniciais, o Maxwell entrou no jogo por quê? Quem está errado? Ele que escalou é que machucou o Iago no aquecimento, Newton. O técnico que escala está errado e é irresponsável. Valeu. O Jota apagou as 2 mensagens aqui. Daniel de Beiton Rouge, uma mensagem um pouco mais longa. Daqui a pouquinho, Daniel. O Guarani tem a bola nos seus pés lá no campo de defesa. Dergan toca a bola pro Índio. O Índio faz a abertura pro Vitinho. Faz o passe pro Venuto. Vai pro solo, pede falta e o árbitro deu falta no Venuto. Ele tenta cobrar rapidamente. Jogadores do Palmeiras não permitem. O que é, Fernandão? Fala no microfone. Logo, quer bater tudo na área, meu Deus. Ele tem que virar o jogo, Ortiz. Esse infeliz aí quer do meio de campo. Tomara que saia o gol, mas olha de onde ele quer mandar a bola na área. Hoje vocês estão vendo o quanto eu sofro aqui. Falta cobrada pelo Vitinho. Olha lá o infeliz que faz, Ortiz. Por que não virou a bola esse infeliz? Era o Vitinho, Fernando. Era o Vitinho. O Vitinho é café com leite, Fernandão. Café com leite, sim. Fica quieto, vai. Era melhor quando a justificativa era que ele não tinha condição física, né, Fernando? Agora a gente entende, Agora a gente sabe que ele não tem a condição técnica, nem né? Nem técnica, nem física, condição de nada. Impressionante. Falta pro time do Palmeiras lá no campo de ataque. Vamos pro último giro de placar aqui daqui a pouquinho. Último giro da segunda etapa. Esse vai pro Renato lá do Parque Tropical. Vem chegando o Palmeiras no campo de ataque. A bola girada, chega pro Dudu. Dudu tem a marcação do Venuto em cima dele, toca atrás, recua. Recomeça o Palmeiras já sem pressa também. O Palmeiras sabe que tem a vitória nas suas mãos. Sabe que se não vacilar, ganha o jogo do Guarani, né? Vai trocando passes. Bola no círculo central. Toca pra trás de novo o time do Palmeiras. Enfiada a bola agora no lado esquerdo. Mais 5 minutos de jogo, então. Informação do Cleiton Vendemiato. Vem Palmeiras. Lado esquerdo, a bola enfiada pra dentro da grande área. Chega a cobertura do Derlan. Mete o pé na bola, toca. Tira o perigo de lá. Reboteada sobra novamente pro time do Palmeiras. Outra jogada. Lado esquerdo, Nicolas Careca marca a distância. Consegue trocar passes o time do Palmeiras. O time do Guarani não consegue dar o bote pra mal contra-ataque. Guarani com 1 a menos, hein? Rodrigo Andrade expulso, hein? Vem chegando o Palmeiras, Dudu recebe na direita, partiu pra cima da marcação. É o Venuto marcando de longe, ele inverte a jogada, pega mal na bola, tempo do giro pra cá. Tempo e placar. Jogados 47 minutos e meio, é segundo tempo no Allianz Parque em São Paulo. Palmeiras tem 1 gol de pênalti na primeira etapa. Guarani tem 0. Lançamentos imobiliários para moradia ou investimento. Fale agora mesmo com a Fabiana Vacari. 19-264-3676. Tá aí, vamos chegando ao final do jogo. Vem Palmeiras chegando pelo lado esquerdo. Bola no bico da grande área, vai bater pro gol. Bateu! A bola desviou no chute do camisa 11, o Wesley entrou no canto direito do Kozlinski, Fernandão, que até demorou para cair na bola, mas com desvio matou o goleiro do Guarani.
Gol da porcada no apagar das luzes, Fernando Lovato, 2-0. Falta pouco para acabar. A bola. Ronaldo Alves. Tinha uma trajetória ali, o Kozlinski estava acompanhando, e aí bateu no Ronaldo Alves, desviou, entrou do lado direito, sem nenhuma chance pro Kozlinski. Tava na mão, né? Fez 2-0. Tava na mão do Kozlinski, né, Cleitão? Tava, ela ia em direção exatamente aonde o Kozlinski se posicionou, só que daí veio o desvio no Ronaldo Alves, que se joga no gramado como que não acreditando, e ela vai pro fundo da rede, aí matou qualquer chance, né, Ortiz? A gente esperava uma bolinha ali, mas aí veio esse segundo gol, o placar tá definido, e infelizmente o Guarani sai com a derrota do Allianz Parque. Isso aí pra mim não é gol do Wesley, isso pra mim é gol contra, Fernandão, tô errado? Não, tá certinho, porque a bola tava na mão do Kozlinski, né? E aí desvia... Sem o desvio a bola não entra. Não, e o desvio ainda acelerou a bola ainda, né? E aí entrou ali sem chance mesmo. Agora eu vou te dizer, hein? Nós demos 2 gols pro Palmeiras, hein? Primeiro num pênalti irresponsável e agora um gol contra do Ronaldo Alves. Vem Guarani, vem Venuto, domina a bola pro Guarani, traz a bola pro bico da grande área pelo lado esquerdo, já vem pra meia, perde a bola o Venuto também. Vitinho não consegue fazer a marcação, arranca o Palmeiras, Dudu recebe, vai prender bola, vai trocar passes ali na intermediária, campo defensivo. O Nicolas Careca chegou, já meteu a bordoada, já jogou no chão, já fez a falta, parou, não quer brincadeira não, Nicolas Careca, falta em cima do Rafael Veiga. 49, vai acabar o jogo, Cleitão, 49-50, tudo pronto para acabar o jogo e é isso que ele faz agora, ergue os braços o árbitro, trilha o apito. Termina o jogo lá no Allianz Parque. O Fernando Lovato vai deixando agora a transmissão para fazer a sua pergunta lá na entrevista coletiva. Cleiton Vendemiato, 2 pro Palmeiras, 0 pro Guarani, Cleiton. É isso, fim de jogo no Allianz Parque, o time do Guarani não conseguiu segurar o Palmeiras, primeiro num pênalti irresponsável do Maxwell, depois na infelicidade pelo desvio do Ronaldo Alves e com 2 gols doados, o Guarani sai derrotado pelo placar de 2-0 no Allianz Parque, Ortiz. Vamos ver se alguém do Guarani fala ali na saída do gramado, eu acho que não. Acho que hoje ninguém do Guarani vai falar, Cleitão, porque já está se posicionando ali o jogador do Palmeiras que foi eleito melhor em campo e a gente não quer ouvir ele falar, concorda comigo? De jeito nenhum, né? E geralmente fala primeiro o jogador do time que acabou saindo derrotado para depois vir o craque da partida para receber o troféu. Então provavelmente não vamos ter ninguém do Guarani falando, hein? Vamos ver. Vai falando ali o jogador do Palmeiras. Cleitão, e aí? Derrota justa, merecida do Guarani? Olha, Ortiz, o time do Guarani guerreou. O time do Guarani brigou para tentar fazer páreo ao Palmeiras, tentou, fez de tudo que foi possível. É óbvio, ninguém aqui vai ser inocente de falar em relação à qualidade técnica dos dois times. O grande problema, Ortiz, é que o Guarani barrou na irresponsabilidade de um dos jogadores que inclusive nem era para jogar, né? E isso custou caro, porque mas teve agora o segundo gol. O segundo gol veio numa consequência, o Guarani tentou se lançar no ataque, inclusive forneceu inúmeros contra-ataques para o Palmeiras. O placar é justo porque do lado de lá houve um time equilibrado, do lado de cá teve um jogador que destoou completamente, fez um pênalti irresponsável e depois obrigou o Guarani a sair e ficar exposto, Ortiz. Essa é a síntese do jogo. A gente só aguarda para ver se algum jogador do Guarani fala ali para a gente fazer a marcação do nosso pós-jogo. Vai começar o pós-jogo na Rádio Web Planeta Guarani, hein, pessoal? Vamos para lá, já temos muitas mensagens aqui, muitas que não demos tempo de pagar com bola rolando, muitas outras, pessoal mandando muitas mensagens também no chat do YouTube. Olha lá o pênalti. Para mim, o pênalti incontestável. Para mim, o árbitro marcaria pela imprudência dele muito mais do que por ter acertado o adversário ou não, né, Cleitão? Nicolas Careca, vamos ouvir. De repente com a vitória? A gente fez um jogo de igual para igual, primeiro tempo, até saiu o pênalti. Realmente eu não deu para ver porque tinha muita gente na frente. Acredito que depois do pênalti ali, eu acho que o juiz um pouco se perdeu. Inclusive o cara me chutou sem bola e ele só sabia amarelar pro nosso time. Mas também a gente sabe que era uma grande equipe, velho. Vem sendo campeão aí do Brasil aí, da Libertadores também. E mas a gente sabe que a gente fez um jogo bom, agora é levantar a cabeça e tentar a classificação. Tá aí, então, tem mais respondendo pergunta? Mais uma pergunta aqui, o jogador do Guarani. Classificar, né? Acredito que o Água Santa deva ter passado a gente, mas agora a gente tem que ganhar esses jogos que faltam para poder classificar. Tá
Tá aí o Careca. Tá aí, Coitão. Nicolas Careca falando da importância de o Guarani ainda se manter vivo na briga pela classificação, tendo que ganhar os 2 jogos finais para matematicamente garantir a sua classificação, Coitão. E é isso, né, Ortiz? A gente acabou chegando no Allianz hoje com um pouquinho mais de necessidade de pontuação devido à vitória do Água Santa ontem, como o próprio Nicolas Careca falou, né? Então a gente precisava pontuar, a pontuação não veio. E agora o Guarani vai ter que se reinventar, vai ter que buscar suas forças e todas as suas forças e se concentrar nessa partida contra a equipe da Ferroviária e depois contra a equipe do São Bernardo para tentar buscar essa classificação. É complicado? É lógico que é complicado. Daqui a pouco a Internacional vai enfrentar o Novo Horizontino, que é o Lanterna. O Guarani pode virar o Lanterna do seu grupo e vai ter que buscar resultados, não vai ter jeito. Aquilo que a gente falava, Ortiz, a gente projetava 16 pontos e vai ser. E o Guarani vai ter que buscar 100% nas últimas 2 partidas. É isso, vamos para a mensagem dos nossos patrocinadores aqui na Rádio Planeta Guarani e na volta a gente vem com o nosso Segue o Jogo ao vivo depois da derrota para o Palmeiras pelo placar de 2-0. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo, fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Agora a gente tem uma dica muito importante para você. Você aí que está precisando realizar o sonho da casa própria. Lançamento imobiliário, apartamentos no Bonfim. Imóveis com 55, 67 e 80 metros quadrados. Churrasqueira na varanda, 2 e 3 dormitórios e até 2 suítes. 1 ou 2 vagas de garagem, lazer completo, Smart Home 2.0, car sharing, mini market e muito mais. Living Blend, esse é o nome da sua casa própria. Ah, Ortiz, está fora da minha realidade. Tá nada, garanta já o seu com condições exclusivas direto com a construtora. Você pode optar pela compra com ou sem entrada. No caso da entrada, ela pode ser parcelada. Atendimento pode ser presencial ou online. Fale agora mesmo com a Fabiana Vacari pelo celular 19-264-3676, repetindo 19-264-3676 e comece a realizar o seu sonho. Living Blend, sua melhor opção de moradia e investimento. Lançamento em Campinas no bairro Bonfim. Não perca! Café do Rei, padaria e conveniência. Café do Rei fica ali no posto Ipiranga, perto da rodovia Santos Dumont, no Jardim das Bandeiras, em Campinas. Sentido Campinas, hein? No Café do Rei você encontra pães, salgados, doces, sucos, bolos, pizzas, porções e sempre aquele pãozinho quentinho, pão francês, pão de queijo. E pelas redes sociais do Café do Rei no Instagram e no Facebook você também pode solicitar tudo para sua festa ou evento. Deu fome? Ah, mas eu quero minha cervejinha. O Café do Rei entrega para você. Peça pelo iFood no Café do Rei. Guarani! Já voltamos aqui no nosso Segue o Jogo da Rádio Planeta Guarani. E o que a gente viu hoje no Allianz Parque foi um jogo que o Guarani até guerreou, o Guarani até brigou, o Guarani até tentou fazer frente ao time do Palmeiras e todos os seus milhões que fazem com que o elenco seja realmente estelar, num jogo em que muita gente acreditava que veria um Guarani goleado, um Guarani que não conseguisse absolutamente produzir nada. É bem verdade, produziu pouco, mas tentou igualar na vontade com a equipe do Palmeiras. Tentou jogar bola, tentou, quando teve a posse de bola, se insinuar, ir para o campo de ataque, tentou manter a posse de bola. O Guarani não fez uma má partida, uma partida completamente desastrosa, mas tem alguns senões nesse meio do caminho que fizeram com que o resultado acontecesse em favor da equipe de Palestra Itália. O primeiro senão chama-se Maxwell, um jogador que absolutamente não consegue vestir a camisa, não tem condições de vestir a camisa do Guarani, entrou, perdeu um gol na cara a cara com o Everton, depois
conseguiu fazer um pênalti da maneira mais bizonha que o nosso querido ouvinte possa imaginar, porque ninguém entra dando uma voadora da forma como ele deu em cima do jogador do Palmeiras, um pênalti que custou muito caro para o Guarani, porque um 0-0 talvez pudesse fazer com que as características da partida no segundo tempo fossem completamente diferentes, mas o Guarani desce com a derrota parcial e na sequência volta meio que intranquilo, depois consegue reencontrar o seu futebol, até tenta agredir o Palmeiras, perde uma boa chance, olha quem diria, com o Maxwell, que acredita numa bola na linha de fundo e cruza para dentro da grande área e ninguém chega para aproveitar, né? Teve um chute ali de fora da área com muito perigo que também passou raspando ali, uma grande defesa do Everton, uma cabeçada do Ludic, todos os ingredientes que poderiam ter mudado a história, mas aí entra o segundo senão. Quem é o segundo senão? É o Vitinho, outro jogador que não pode jogar com a camisa do Guarani. O Vitinho, ele simplesmente atrapalhou o time do Guarani em todas as construções de jogadas que passaram pelo pé dele. E mais do que isso, acabou armando contra-ataque. Para mim, o que parecia era que o Vitinho trocou uma grande ideia de brother com o Dudu e falou assim, ó, pode deixar que eu passo todas para você. O Dudu cansou de jogar ali pelo lado direito do ataque do time do Palmeiras em jogadas que foram passes do Vitinho do Guarani, pasmem vocês. E aí o terceiro senão que custou muito caro é o seu Rodrigo Andrade, que entra no segundo tempo, ele que não veio como titular para a equipe do Guarani nessa partida, mas entrou no decorrer da partida até pela necessidade de recompor o meio campo, já que o Daniel Paulista coloca o Índio para poder fazer o lado esquerdo, que fica no lugar do Eliel, que sai machucado, sai ali com um problema muscular e que provavelmente vai custar algumas rodadas fora do campeonato, e foram isso, pelo menos 3 senões que eu consigo identificar: Maxwell, Vitinho e o Rodrigo Andrade, com uma expulsão besta, quando o jogador da equipe do Palmeiras tinha feito a falta nele e ele já estava no chão, sem necessidade nenhuma, prejudicando a equipe do Guarani. Senões esses que custaram um placar de 2-0 para o Guarani, e um Guarani que agora vai ter que se reinventar nesse campeonato. Vai ter que buscar 100% nas 2 últimas rodadas, vai ter que vencer a Ferroviária fora de casa no domingo, vai ter que vencer a equipe do São Bernardo na sequência na última rodada para tentar buscar essa classificação, já que agora a gente está momentaneamente em 3º lugar no nosso grupo, ainda por jogar a Inter de Limeira, que enfrenta o praticamente rebaixado Novo Horizontino, tentando jogar suas últimas cartadas para ainda permanecer na divisão de elite estadual. É esse o raio-x, um Guarani guerreiro. Um Guarani que buscou a todo momento as suas jogadas, tentou fazer frente ao tão decantado e todo poderoso Palmeiras, mas que esbarrou em alguns senões, e esses senões custaram ao Guarani o placar de 2-0 no Allianz Arena, e que agora faz com que o Guarani possa e necessite fazer um campeonato que até agora não fez, de regularidade nos 2 últimos jogos, buscar 2 vitórias seguidas, coisa que ainda não aconteceu nesse campeonato, se quiser conseguir o seu passaporte para as quartas de final, para enfrentar a equipe do Corinthians lá na Arena Itaquera, pelas quartas de final. Mais ou menos isso, viu, Ortiz? Não muda muito não, acho que era um resultado que a gente sabia ser muito difícil, mas que nos surpreendeu pela vontade e pela guerra do Guarani e por esses senões que custaram tão caro para o Guarani na sequência desse Palmeiras 2, Guarani 0 na tarde desse domingo lá no Allianz Arena, Ortiz. É isso aí, Cleitão. O Guarani teve uma mudança de atitude, sim. Time que fica até meio suspeito, né? Foi até a minha pergunta, porque contra times assim, considerados grandes, o Guarani mostra essa luta, essa determinação, e contra times menores não faz isso, né? É um time apático, provavelmente não vai responder, mas eu fiz essa pergunta. Então, assim, resumindo o jogo, nós enfrentamos um time misto, praticamente um time B, tirando 2 ou 3 jogadores ali do Palmeiras, e isso não conta muito, porque o time B do Palmeiras é um time de qualidade, que poderia estar disputando o campeonato, qualquer campeonato do Brasil, e bem também. É um time de qualidade. A verdade é o seguinte, o Guarani entrou, como a gente falou, se o Guarani entrasse, né, com essa atitude, teria alguma chance, como teve. O Palmeiras perdeu muitos gols, é verdade, o Guarani também perdeu alguns,
Mas e tivemos a possibilidade de sair na frente e depois também empatar o jogo, assim como o Palmeiras teve Kozlinski, que fez pelo menos 3 grandes defesas, o Everton também. Então nós tivemos chance. Agora, a qualidade, a diferença de qualidade é muito grande, na verdade é essa. O Palmeiras, apesar de um time que não é entrosado, que não é um time que não joga junto sempre, mas cada um sabe o que faz. E o Guarani muitas vezes fica um pouco perdido, jogadores mudando de posição, você vê que não são coisas ensaiadas. Então assim, a diferença é muito grande. Agora, e aí no segundo tempo, Ortiz, o Guarani também, a partir dos 20 minutos, nas substituições dos jogadores do Palmeiras, que entraram Dudu, Rafael Veiga, Danilo, que deram um pouco mais de qualidade, aí a diferença ficou maior ainda. Então assim, e aí depois veio a expulsão do Rodrigo Andrade, que aí selou tudo. Mas a verdade é o seguinte, a diferença é grande entre os times, mas o Guarani teve atitude. Então quando o Guarani tem atitude, ele iguala no mínimo, né? E aí a técnica sobressai. Então alguns jogadores precisam aparecer. Giovanni Augusto precisa aparecer. O Bruno Silva hoje até fez uma partida razoável. O Índio, quando foi para a lateral esquerda, o Dudu fez o que quis com ele ali. Agora, e os reservas, né, Ortiz? Maxwell, Vitinho. Um que eu gostei, pelo menos, mesmo jogando fora de posição, que é o Nicolas Careca, jogou pela direita, produziu mais do que o Maxwell, por exemplo. Então, assim, algumas coisas precisa tomar lição. E alguma delas... tem jogadores que não dá mais pra insistir. Infelizmente, o Daniel não... vai colocar moleque? Coloque! Entra numa fogueira contra o... Entra! É assim que funciona. Agora, esses caras, infelizmente, não dá mais. Giovanni Augusto também precisa repensar um pouquinho, Ortiz. Foi um jogo complicado, eu diria. A gente fala que o Guarani teve chance. Na verdade, o Guarani teve 2 ou 3 oportunidades durante toda a partida, né? E quando você joga diante de um time desses chamados grandes aí, você tem que aproveitar as chances que você tem, porque o time dele está preparado para aproveitar as chances que tem. Apesar de o Palmeiras ter perdido várias oportunidades durante a partida, e perdeu várias, teve 2 defesas sensacionais do Kozlinski, o Palmeiras perdeu o gol de debaixo da trave sem goleiro, chutou por cima do gol, teve cabeçada que saiu lambendo a trave. O Palmeiras conseguiu 2 gols doados pelo time do Guarani, né? Os 2 gols que valeram foram doados pelo time do Guarani. O primeiro, um gol doado num pênalti desnecessário cometido pelo Maxwell, que vocês já bem comentaram, então me poupo até de ter que continuar falando sobre o Maxwell. E o segundo, a bola batida, ela estava na mão do Kozlinski, estava indo para apagar das luzes ali e tal. O Ronaldo Alves desvia a bola, ela entra no canto direito do Kozlinski, sem chance. Matou o goleiro, tirou o goleiro da bola totalmente, ele estava com ela dominada, né? E no desvio matou o Kozlinski ali. Mas, Fernando, assim, pra mim, o Guarani taticamente não desempenhou. O Guarani, quando você entra com 3 atacantes, você está mostrando para o seu adversário que você vai atacar. E o Guarani não atacou o Palmeiras. O Guarani tentou ser um time propositivo jogando com 3 atacantes. É aí que entra para mim a contradição do Daniel Paulista. Porque quando ele tem que ser propositivo, ele entra com o time aberto. Quando ele tem que entrar com o time aberto, que era o caso do jogo contra o Santo André, por exemplo, ele entra com o time propositivo. A gente não sabe o que esperar do Guarani. A gente não sabe o que esperar do Guarani. A gente não sabe o que é que o Daniel Paulista vai aprontar na próxima partida. Não sabe. Então, assim, é por conta do jogo contra o Palmeiras? Não. Hoje contra o Palmeiras, desculpa, eu tenho que dizer a verdade, o que viesse desse jogo seria lucro. Como foi lucro perder só de 2-0? Se os caras fazem 50% dos gols que perderam ali, a gente teria levado uma goleada. Tá certo? Mas nós tivemos chances. Nós tivemos chances minguadas. Teve 2 boas defesas do Everton, né? Uma na cabeçada do Ludic, que seria um golaço de cabeça do Ludic, ganhando por cima da zaga. A outra na finalização do Nicolas Careca, que também seria um golaço, porque ele bate forte, né? Bate de primeira, bate forte e tal. Mas aí a gente fica procurando a construção de jogadas do Guarani. Quando você fala de tática de jogo, é isso, é você procurar a construção de jogadas do time. Qual foi a construção de jogadas durante a partida? O Guarani teve uma só, aquela que o Júlio César chega na ponta e cruza, que o Lucão fecha e passa, construída mesmo,
o restante foi dado pelo Palmeiras também. Então, cara, a coisa é complicada. Tá complicada. Aí quando o cara olha pro banco, ele já não tem opções. E as opções dele vão ser sempre as mesmas. Cara, desculpa, Vitinho, não é queimar o jogador, não tem qualidade, não tem condição. Se o problema do Vitinho era a condição física, na verdade foi uma grande mentira que contaram pra gente. A falta de condição do Vitinho é técnica mesmo. Com todo o perdão da palavra, é um profissional, recebe seu salário mensal lá, mas não tem condição. Todas as vezes que entrou em campo foi isso. Hoje ele dá 3 passes seguidos pro Palmeiras. Ele foi ex-jogador do Palmeiras, né? Talvez ele ainda estivesse se vendo lá jogando pelo Palmeiras, ou não tivesse se atentado que o Guarani estava jogando de branco. Só pode, né? E que o Palmeiras estava jogando de verde. Então assim fica difícil, é muito difícil. Mas eu já falei demais também, vamos para os nossos amigos aqui, vamos ouvir o que todos eles estão falando aqui. Tem muita mensagem. Eu falei que a do Daniel de Beiton Rouge era longa. A gente aguardando as definições da entrevista coletiva, vê lá, se saiu, a entrevista vai ser ao vivo, Fernandão. Já saiu até o link dela aqui, então a gente vai aguardando aqui o início agora da entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista, tá? Ela vai rolar ao vivo pelo YouTube. A gente vai aguardando aqui a informação de quando ela começar. E quando ela começar, a gente traz ao vivo para vocês a entrevista do técnico Daniel Paulista. Enquanto isso, vamos ouvir os nossos amigos que estão nervosos, obviamente. Mensagem do Daniel de Beiton Rouge. Pelo amor de Deus, o que esse burro vê no Maxwell? Caramba, põe qualquer um no time. Renanzinho, Venuto, Matheus Souza, um garoto da base, qualquer um. Um zagueiro improvisado no ataque, o Fernandão no ataque. Qualquer coisa é melhor que o Maxwell. Agora só falta ele colocar o Ronald. Fora Michel Alves, fora Daniel Paulista e fora Silvano Austrália. Amigos, esse time não merece se classificar. A única coisa que eu desejo é não ser rebaixado. Esse futebolzinho com Maxwell, Vitinho, Ronald, Hernando, não seria nenhum exagero cair para a Série A2. Estou com medo da Série B. Tem que mudar muita coisa para o brasileiro, principalmente a direção do futebol. Concordo com tudo. A Romolina, de novo o Maxwell fez bobagem. Puta que pariu. Meu Deus, era para ser o gol do empate ainda durante o jogo, né? Quando o Guarani perdeu, quando o Everton faz aquela defesa no chute do Nicolas Careca, né? Rô, perdemos, né? Infelizmente perdemos. O Renato, sabem me dizer por que o Venuto quase nunca entra? Tá treinando mal, Renato? Na verdade ninguém sabe responder isso porque ninguém vê treinamento. E eu vou dizer aqui, sabe por que ele não entra nunca? Porque o Maxwell tem que entrar, Fernando. Pra mim tá no contrato do Maxwell que ele tem que entrar em algum momento do jogo. Só pode, né, Ortiz? Não tem outro argumento que a gente possa falar aqui. Não adianta defender. Não adianta, Ortiz, a gente fala assim, foi escolha. Não. Ele já demonstrou, o Maxwell já demonstrou, por mais que a gente queira que ele vá bem, como a gente fala quando vai pro campo, a gente quer que ele vá bem, mas ele já demonstrou, não é só hoje, né, Ortiz? Hoje jogou mal. Não, todas as vezes que ele entra, nunca jogou bem, então não só tem falta o Daniel Paulista elogiar a atuação dele, Cleitão, por causa daquela bola que ele cruzou lá da esquerda pra direita e ninguém apareceu, Cleitão. Não, e não vai ser, eu não vou ficar espantado se isso acontecer não, Ortiz, de verdade, porque do Daniel a gente pode esperar qualquer coisa, inclusive um elogio ao Maxwell, que inclusive demorou para sair, né? O Maxwell deveria ter ficado no intervalo já e já ter subido com outro jogador. Até porque, vamos lá, o Nicolas Careca, no pouco tempo que jogou, produziu muito mais do que o Maxwell, né, Ortiz? São jogadores de posições diferentes, né? Apesar do Nicolas Careca ter entrado na posição do Maxwell, né, Fernandão? Exatamente. O mínimo que o Nicolas Careca ali jogou já fez mais que o Maxwell, que também não precisa muito para fazer mais do que ele, né? Vamos lá, o Plínio Melo. O Prince entrou muito mal, você é louco. O Prince é o Vitinho, viu, Fernandão? Meu Jesus, mal? Mal, Ortiz? Mal entrou o Maxwell. O Vitinho piorou ainda. Só não foi pior porque não cometeu pênalti. O Ayrton Prete, o Renanzinho não joga porque o empresário dele paga menos do que o do Maxwell. É uma das justificativas. Não posso tirar a razão, viu, Ayrton? Não posso. O Gilberto Vieira Breni, Rodrigo Andrade fica na reserva e provoca expulsão, é mascarado. O Rodrigo Andrade foi irresponsável hoje, né? Outro, né? Eu não quero puxar a sardinha pro meu lado, mas quando ele cai, eu tô vendo o jogo em tempo real. A hora que ele cai, eu falei, Rodrigo Andrade deixou o cotovelo no rosto, ali vai ser expulso. O VAR vai denunciar ele. Dito e feito, 2 minutos depois ele estava expulso.
além de ter entrado mal na partida, não contribuiu e conseguiu uma expulsão, né? E agora desfalca o Guarani numa partida importante, que é um jogo que realmente é decisão para o Guarani. A partida contra a Ferroviária é decisiva para o Guarani no restante da competição. Tá aí. Nós vamos continuar batendo palma para isso? O seu Jansre, Vitinho, o melhor passador do Palmeiras. Fernando. Palmeiras, óbvio. Eu nunca vi Ortiz. E não foi bola dividida. Não é bola assim que ele errou o passe porque o jogador estava perto. Não, ele deu no pé e armou o contra-ataque. Três passes no pé seguidos. Sozinhos. E o que é pior, foram lances seguidos, assim, um atrás do outro. Ele pegava a bola e dava o passe. Pegava a bola e dava o passe, pegava a bola e dava o passe. Então, pelo amor de Deus, como é que você pode trabalhar de um jeito desse? E eu já parto pro pelo amor de Deus mesmo, Fernando, porque eu não consigo encontrar outra frase melhor do que pelo amor de Deus, Fernandão. Não tem, Ortiz, não tem como justificar. Tem coisa que é injustificável. O Maxwell entrou, fez o pênalti e o Vitinho quase deu 3 gols ali pro Palmeiras. Numa delas foi aquela jogada, um milagre do Kozlinski, que ele vai pedalando pra cima do Índio. A paciência vai se acabando, né, Coitão? Vai, Ortiz, vai, porque o grande problema não é você... Se a gente tivesse só isso, até concordo, mas é o que a gente falou. Poxa, era um jogo pela característica de velocidade e tudo mais. Poxa, bota o Renanzinho. Poxa, coloca o Lucas Venuto já no início do segundo tempo para que ele pudesse tentar alguma coisa diferente, já estava perdendo o jogo. Poxa, o Nicolas Careca, que a gente fala aqui, que entrou bem no jogo, entrou se movimentando, já lança rápido. Não, ele foi entrar depois de 20 minutos do segundo tempo. Então, a gente sabe que as opções do Guarani são escassas. Mas dentro dessas opções escassas, a gente ainda encontra opções melhores do que aquele que ele faz a opção, né? É esse o detalhe, né, Fernando? Além das opções serem escassas, as opções usadas são ruins, né? Exato. Se as opções são poucas e ainda ele escolhe as erradas, é difícil, né, dizer? É difícil competir, porque se você já tem um elenco já reduzido, e aí dentro desse elenco você escolhe as piores peças, é mais difícil ainda, né? São sempre as mesmas peças, né, Coitão? Isso irrita, né? Irrita demais. E irrita demais porque assim, né, Ortiz? Nós não estamos falando... Se a gente não tivesse visto o Renanzinho, né? O Renanzinho chegou essa temporada. Não. E a gente sabe também que o Renanzinho tem as suas limitações. Só que as limitações do Renanzinho fazem com que ele ainda seja um jogador muito mais produtivo do que esses que têm entrado constantemente no time do Guarani. Então a gente não está falando aqui porque a gente acha que o Renanzinho pode ser melhor. A gente sabe que o Renanzinho, mesmo com as limitações, é melhor. E é isso que irrita, né? É saber que a gente tem essas opções e não conseguir entender quais são os critérios que fazem o Daniel não escalar determinados jogadores e insistir com outros de qualidade extremamente duvidosa. O Vitinho, Ortiz, hoje foi um negócio assim que causou pavor, porque ele é o meia reserva, ele é o reserva imediato do Giovanni Augusto. Como é que a gente vai depender de um Vitinho para mudar panorama de jogo, meu Deus do céu? Ó, vou levar além esse diálogo, tá bom? Vocês estão falando muito do Renanzinho, tá bom, Coitão? E o Hermisson, Coitão? Pois é, e o Hermisson? E o Matheus Souza, que por mais que tenha já feito, inclusive, algumas bobagens dentro da sua própria carreira, já mostrou que tem mais futebol que qualquer um deles. A gente tá falando no mínimo 3 aqui, pra ficar barato ainda, Ortiz. E outra, né, são só eles ali, tem o Venuto. Por que o Venuto não entra? Será que o Venuto treina tão mal assim? E o Maxwell treina tão bem? E é sempre a mesma desculpa, né, porque a gente não vê treino. Então ele pode falar qualquer coisa. Ele pode falar, mas o Maxwell tá treinando muito bem. Como a gente vai falar contra? Não tem como, né? Então é difícil por conta disso. Ficou muito fácil, né, justificar qualquer coisa porque a gente não vê treinamento. Então ele pode falar, o cara tá treinando bem, o outro tá mal fisicamente, o outro não sei o quê. E a gente não vai saber nunca, porque a gente não tá mais... Ninguém mais acompanha o dia a dia do clube, né, Ortiz? Pra chegar e falar assim, esse tá treinando melhor, aquele tá mal fisicamente, aquele saiu não sei aonde. A gente não sabe, então qualquer desculpa a gente vai ter que aceitar. Além de ninguém acompanhar, quem acompanha não vai falar o que vê, né? Porque quando eu acompanhava eu não podia falar o que eu via, né, Coitão?
Exatamente. Ainda tem essa questão de nem sempre poder falar aquilo que se vê, né, Ortiz? Vamos botar mais um aqui. Você preferia ficar com o Alan Leite e mandar o Maxwell embora pro Confiança, Ortiz? Pro Campinense, né? Mandava o Maxwell pro Campinense, que é o nível dele. Vai jogar o campeonato lá, a Copa do Nordeste, né, Fernandão? Sei lá que esse cara vai jogar, o Campinense vai jogar, mas é o que ele merece, né, Ortiz? Pelo menos o que joga no Guarani. É que a gente fala que nada contra a pessoa, nada disso. A gente tá falando simplesmente o que a gente vê dentro do campo e aliás, a gente não vê nada, né? Essa é a verdade. Muito mais do que o atleta, do que a pessoa, eu tô preocupado com o atleta. A pessoa, pra mim, que se exploda, né? O Maxwell pode ser a pior pessoa do mundo. Se ele jogar bola, tô feliz com ele escalado. Se ele não jogar bola, pra mim ele não tem que jogar, Cleitão. É simples assim. A gente está fazendo simplesmente uma análise daquilo que ele entrega para o Guarani Futebol Clube. E ele não tem entregado nada. Porque assim, ó, não teve uma partida dele que tenha sido no mínimo razoável que justifique ele continuar sendo escalado. Não adianta a gente, por exemplo, mas lembra daquela partida lá, pô, ele foi tão bem. Não tem isso, Ortiz. Então assim, ó, o que é que justifica ele ser escalado? Esse é o grande problema. Mas o Iago machucou de última hora. Poxa, você tinha pelo menos mais 3 opções dentro do banco de reservas para não escalar ele. Tô falando 3 porque a quarta seria o Ronald. Então a gente tinha 3 opções melhores para escalar e ele tomou a decisão errada de escalar o Maxwell de início. É um absurdo. Vamos lá, né? Vamos pagar quem nos paga aqui, que é o pessoal do WhatsApp. Muitas mensagens enquanto a gente aguarda o início da entrevista coletiva. O Felipe Marion: olá, amigos. Daniel Paulista e Maxwell são uma vergonha para a nossa instituição e a expulsão do Rodrigo Andrade só mostra como os jogadores do Guarani estão descompromissados com o clube. Até quando vamos ver o Daniel Paulista, o Maxwell e essa bagunça de time em campo? É inacreditável. Vão esperar o pior para tomar uma atitude? Diretoria sendo omissa demais. Concordo, Felipe, concordo. E vai botar o Daniel Paulista na coletiva hoje para fritá-lo de novo, né? Vai fritar o treinador na entrevista coletiva hoje de novo. Ô Roberto, por que esse Vitinho é muito ruim? Ortiz, esse Vitinho é muito ruim, pelo amor de Deus, tem que tirar ele. Pois ele tá jogando contra. Roberto lá de Matão no Sumaré. Parece que ele não quer jogar, não está contente, manda embora. Então... Fernando, pelo que você viu em campo hoje, você tem que tirar o Giovanni Augusto. Você bota o Vitinho ou você bota o Lucas Venuto no lugar dele? Mas muito mais o Lucas Venuto jogando. Até o Caio, Ortiz, até o Caio. Rapidamente, então se você tiver que optar lá, você vai botar o Vitinho no lugar do Giovanni Augusto ou o Lucas Venuto? Lucas Venuto, sem pensar 2 vezes. Então por que o Daniel não enxerga isso, Cleitão? É uma boa pergunta, né, Ortiz? É só isso que a gente gostaria que ele respondesse, é só isso. O Maurício Shibana: boa tarde, pessoal do Planeta Guarani. O nosso problema é banco. O banco é fraco. O Maxwell não quer, mas precisa trocar o técnico. Bom programa. O Maxwell não quer. E o Maxwell, eu não queria, mas precisa trocar o técnico. Bom programa. Valeu, Maurício. Nosso problema é banco, é time titular, é tudo, porque o nosso meia não produz uma jogada. Nós temos uma jogada, sabe qual é a nossa jogada? Hoje... bola pro Lucão do break, seja o que Deus quiser, Fernando. E hoje um pouco o Lutic, né? O Lutic apareceu bastante no ataque ali, né, Ortiz? Então, o Lucão tem que se virar, né? Coitado com a cabeça do Lucão ele disputando com o zagueiro. Tá feio o negócio. Olha lá, o Júnior Pado lá de Tupã. Só de imaginar que esse é o time que vamos entrar na Série B, mas como sempre estaremos torcendo imensamente pelo nosso Bugrão. Júnior, assusta. Ricardo Miranda: Maxwell só faz M, manda embora esse lixo. Esse Giovanni Augusto é um dos piores camisa 10 que já tivemos. Outro lixo que deve ser varrido do brinco. Muito limitado esses caras. Tem que trocar uns 80% para a Série B, senão vamos ser sérios candidatos ao rebaixamento. Então, Fernando, baseado na mensagem dele, do Ricardo Miranda, se eu for analisar, eu tenho que imaginar que o Guarani tem 26 atletas, ele vai ter que contratar 11 titulares. Porque esses 26 jogadores, tirando 2, tirando o Giovanni Augusto e o Bruno Silva, todos têm contrato até o final do ano. Então o Guarani vai ter que contratar um time titular e esse vai ser o time reserva na Série B. Ortiz, e aí quem que paga essa conta, né? Quem que paga essa conta? Então é difícil, gente, é difícil. É uma situação complicada esse começo, ou quase terminando o Campeonato Paulista aí.
é uma situação. O Guarani não mostrou ainda, né, Ortiz? Nesse campeonato, o Guarani não mostrou uma regularidade que a gente possa confiar pro resto do ano. Aguardando o início da entrevista coletiva ainda, senhores. Tempo da gente pagar mensagens. Temos várias mensagens no WhatsApp. Temos algumas ainda no YouTube também. Vamos lá, o Bruno Melo. Boa tarde, meus amigos. Até quando vamos ter que aguentar esse Maxwell? Não basta ferrar o time com alto salário e retorno zero, ele ainda tem que piorar as coisas quando entra em campo. 0 gol, 0 assistências, 2 pênaltis ridículos cometidos, um custou o acesso e o outro está custando a vaga nas quartas do Paulista. Começamos o ano brigando para não cair. Tem que ganhar um jogo em 2. Difícil, né, Bruno? Difícil. Acho que até para não cair, acho que a gente meio que não corre esse risco. Meio. Mas agora eu não tenho nem cabeça para pensar nisso, viu? O Júnior de Jacareí, a culpa é do técnico, confia nesse Maxwell. Fora. Ronaldo Alves está perdido em campo. Juiz filho daquilo. Esse Vitinho é um M. O rival do Vitinho. O rival, esse Vitinho, técnico. Nossa, não entendi nada. Fora Daniel, filho daquilo. Nossa, o resto eu não vou falar não, viu, Júnior? Fora Ronaldo Alves, Maxwell, Vitinho, Dergan, Índio, fora já. O Edu Boca, dos males o menor. Imaginávamos que poderíamos passar uma vergonha histórica, mas não foi o que aconteceu. Fizemos o básico e perdemos nos nossos erros. Bora, vai Bugrão, O copo meio cheio do jogo de hoje é esse, Fernando. Perdemos por 2-0. É a única coisa, né, Ortiz? E também é uma coisa boa, né? Se é que a gente pode falar isso, que a zaga foi boa hoje na bola aérea, né, Ortiz? Teve alguns lances ainda. Não dá pra destacar a zaga também, não. Não, assim, no sistema de bola aérea, eu achei que ia ser bem pior, né? Mas hoje não foi tão... Teve algumas bolas, ainda que o Palmeiras ganhou, é verdade. Mas dentro do que a gente via, até que não foi tão mal assim, né? Mas faltou bastante, viu, Fernandão? Faltou bastante, viu? Tá faltando bastante coisa lá, viu? Tá faltando bastante coisa. Eu não posso elogiar a zaga até por conta dessa mensagem da Lucilene aqui, ó. A primeira mensagem dela é fora e Maxwell. A segunda, o nosso saldo é -5. Fora Giovanni Augusto, não renova com o Guarani. 20 minutos do segundo tempo. Imagina Daniel, olha pro banco e Jesus não, Vitinho. Ninguém quer entrar. Ninguém quer entrar. Tem C virar esse jogo. Não deu pra entender a última, viu, Lucilene? Ninguém que entrar tem isso pra virar esse jogo. Agora eu entendi, Lucilene. Valeu. Não tem mesmo. Tem toda a razão. A gente falava isso também durante a transmissão, né? Quem é que vai ser a aposta pra mudar isso? O Nicolas Careca talvez fosse a única. Talvez fosse o único jogador que pudesse produzir algo diferente do que o que estava sendo feito, né, Fernando? E nem dá pra esperar muito, que não é muita característica dele, né? É um jogador mais centralizado, de finalização. Não é um jogador que você pode pensar assim, vou fazer uma jogada individual pra tentar mudar o jogo. Não é nem esse jogador. E ainda assim, ele conseguiu produzir mais que do que o Maxwell na mesma posição. Mas é complicado, né, cara? Tá muito, muito difícil poupar alguém de críticas no jogo de hoje. É muito difícil. Eu só vou poupar hoje o quê? O Kozlinski, que fez 2 grandes defesas, né? Fez a parte dele. O Lud, que foi bem. O Lud, que foi muito bem. No ataque, né? Muito bem mesmo. E não é porque perdeu um gol, não. É porque ele foi bem mesmo. Foi. E só. Destaco o Eliel, que enquanto esteve em campo fazia uma boa partida também, mais uma vez. Bruno Silva hoje, razoável. Vamos para a próxima. O Eugênio do Flamboyant. Falei, Ortiz. Tô de cabeça pesada, né? Fazer o quê? Fica a certeza que Maxwell não pode vestir a camisa do Guarani. Esse Vitinho também pode voltar para Bragança. Gostei da movimentação do Nicolas Careca. Acho que dá para utilizar mais vezes. Abraço. E quando ele chegou, Fernando, eu falei aqui que dava para pensar no Nicolas, né? Careca e o Lucão. Você viu hoje que dá, né? Dá, Ortiz. Eles vão revezando ali, né? Uma hora um mais centralizado, outra hora o outro mais do lado. Dá sim, Ortiz. Mesmo porque a gente tem um parâmetro ali do Maxwell, então melhora bastante, mas não é fácil não. Com esse elenco do Guarani, isso tem que melhorar muito. Muito difícil, viu? O Ednei de Valinhos, várias mensagens do Ednei aqui, viu? Vamos lá, vamos tentar. Ruim não é o Maxwell, ruim é essa M de técnico. Maxwell, Vitinho, Daniel Paulista 2, Guarani 0. Até quando? Giovanni Augusto corre com as pernas duras e o Vitinho errou todas.
Resumiu bem o do Ednei. Resumiu. Fernando Moreno. Vamos ver o lado bom. Jogaram pelo menos Kozlinski, Ludic, Derlan, Lucão e Careca. Depois, Maxwell sumido do Guarani, Vitinho sumido do Guarani, Ronaldo Alves fraquíssimo, Andrade sumido do Guarani, responsável desde a troca de socos. Esse galho torto não vai endireitar. Daniel Paulista, você tem uma responsabilidade nisso tudo desde o primeiro pênalti do Fio daquilo contra o Vila Nova. Mas foi contra o Vila Nova o pênalti dele? Do Maxwell? CRB, né? CRB, custou um acesso mesmo. Vaine do Centro, Vitinho já deu também, né? Ninguém avisou o cara que o Guarani estava jogando de branco hoje. Só passe para os jogadores do Palmeiras, é muito fraco, é impossível que não tenha um jogador da base melhor que ele. Que Deus nos ajude para não irmos para a Série A2. Vai, acho que antes de ler a sua mensagem, a gente fez mais ou menos os comentários em cima dela, né, Fernandão? Exatamente, Ortiz. E se olhar o elenco do Guarani, ele pode render mais, né, Ortiz? É um time que precisa ser muita coisa melhorada e explicada, né? E a gente começa a ter esses temores porque muita coisa não é explicada pra gente. E aí você começa a duvidar de tudo, né? Isso que é o que pega também. O Eric Quinalha, bem, lá se foram 10 rodadas. Hoje o Daniel vai dizer que a partida foi boa e que em 2 lances fortuitos perdemos o jogo. Pois bem, eu não duvido. Não duvido também. Pois bem, vamos nós para o último jogo em casa, dependendo de uma vitória, para não correr risco de infartar na última rodada. Parabéns pela belíssima campanha que fizeram. Resumiu bem, mais um aí. Mais um retrato perfeito aí da situação do Guarani nessa reta final. Quem que eu tô aqui agora? O Daniel de Beiton Rouge, já passei pela mensagem dele. O Dantas. Esse filho daquilo do Maxwell tem que ficar no vestiário, senão estamos ferrados. Vai ser um a menos em campo, matou o time. Maxwell podia fazer um favor para nós, rescindir o contrato e ir embora, pois o Michel Alves não tem coragem de fazer isso. Será que vai abalar o emocional? Tira essa meba de campo, pelo amor de Deus. Vai se aquilo, Vitinho, filho daquilo. Mais 5, acaba essa porra, pelo amor de Deus, vai pra PQP, amebas de Maxwell e Rodrigo Andrade. E por último, um áudio de 2 minutos. Fala, Dantas. Meus amigos, vamos lá, né? Que situação. Não fizemos, no geral, na maioria dos jogadores, não fizemos um jogo tão ruim. Até que tava indo bem. Até que o seu Maxwell foi fazer aquela merda dentro da área, né? Será que ele tava jogando capoeira? Acho que sim, né? Deve ser. Ridículo, horrível. Esse cara não tem condições de continuar no Guarani, não. Pelo amor de Deus. Tá na hora dos nego mandar ele embora. Paga o restante do contrato dele aí, dispensa, faz qualquer coisa. Mas tira esse cara daí que ele só tá dando prejuízo. Seu Andrade, pô, sinceramente, hein? Pra que ele tá aqui, hein? Ele veio pra quê? Pra dar trabalho? Pra não jogar bola? Ridículo, ridículo. Onde já se viu o cara fazer um lance daquele, uma cotovelada daquela, sendo que tem câmera no campo inteiro. Os negros são não sei o que passa na cabeça desse jogador de futebol. Aí vem o outro detalhe, né? Ortiz, desculpa pelas vezes que eu pedi uma certa pessoa em campo, falava que o Daniel Paulista não dava chance pro cara. Agora eu entendi por que o tal do Vitinho não tinha chance. É ruim, é ridículo, horrível. Mais horrível ainda é quem contratou. Aí a gente fala assim, que o cara é um encantador de burros, né? Uma boa noite a todos. Eu já tô pensando um pouco mais longe. Eu tô achando que o burro é ele, que foi encantado pelos empresários que tem no mercado. Os caras do bom relacionamento dele. Chega. Bando de incompetentes esses jogadores que estão no Guarani. Essa é a pura verdade. Valeu, Dantas. Não dá para comentar agora porque já começou a entrevista coletiva lá. Vamos a ela. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista, direto do estádio Allianz Parque. Vamos iniciar com as perguntas dos jornalistas. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas.
Daniel, o Guarani começou bem a primeira etapa, marcando bem a equipe do Palmeiras, e no segundo tempo o Guarani recuou muito, caiu muito de produção. Isso deve à qualidade do Palmeiras ou o Guarani que não teve uma tarde boa no Allianz Parque? Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta, boa noite. Bom, primeiro a gente tem que salientar algumas situações que dificultaram muito o nosso trabalho nessa partida de hoje. Primeiro, o adversário. Nós estamos falando de um adversário nível AA, né, campeão da América, vice-campeão mundial, que tem um trabalho e uma qualidade, talvez dentro do Campeonato Paulista, a melhor equipe tecnicamente e taticamente que nós enfrentamos. E acho que o Guarani fez um jogo aceitável aqui na casa do adversário, né, numa atmosfera positiva ao adversário, mas o Guarani foi guerreiro, foi valente dentro do que ele podia fazer. Ele tentou bloquear o adversário e, quando tivesse a bola, ter a coragem para atacar, incomodar, e incomodou. Haja vista que o Guarani também criou boas oportunidades, o Palmeiras também teve as suas, mas o Guarani também teve. Não foi uma equipe que se portou durante 90 minutos jogando por uma bola, jogando na pressão do adversário e jogando somente nos contra-ataques. Tentou fazer o seu jogo, é lógico que a dificuldade de tudo que envolvia era um obstáculo, mas dentro daquilo que a gente tentou fazer, o Guarani se portou de uma maneira satisfatória, mas infelizmente não foi o resultado que nós queríamos, nós não tivemos a eficiência nas oportunidades que tivemos de aproveitá-las, e enfrentamos um adversário que fez 2 gols em dois lances altamente definitivos, né, dentro da partida. Um lance de pênalti e um segundo gol já nos acréscimos de uma bola desviada num chute de fora da área. Para você ver como o jogo foi equilibrado, né? Num primeiro tempo, um jogo bastante equilibrado, as duas equipes propondo o jogo, tentando encontrar espaços, tentando surpreender o adversário. Palmeiras com uma postura com o Jorge quase que atuando como um terceiro zagueiro pelo lado direito e o Scarpa sendo um ala, jogando bastante aberto pela linha lateral do campo, e isso nos primeiros minutos dificultou um pouco a nossa leitura de jogo, mas logo nos adaptamos a isso, principalmente com o novo posicionamento do Bruno, Ludic e Júlio, que faziam o lado direito da equipe de marcação em cima da equipe do Palmeiras, e a gente equilibrou logo a partida e começou também a criar boas oportunidades. No segundo tempo, logo no início, mais uma situação que dificultou, a lesão do Eliel, e nós não tínhamos um substituto para a posição dentro do banco de reservas, tivemos que ali criar uma improvisação com o Índio para ser um jogador para cumprir, principalmente no aspecto defensivo, a função, e quando tivermos a bola, jogar numa linha de 3 com o Índio fazendo a saída pela esquerda. Até certo ponto surtiu efeito, mas a qualidade do adversário em outros momentos, né, também conseguiu criar boas oportunidades por aquele setor devido a essa qualidade que a gente vem falando. Mas foi um jogo extremamente difícil também no aspecto de montagem, né? Nós fizemos treinamentos durante os dias que tivemos de uma equipe com o Diogo, com o próprio Iago, e infelizmente o Diogo e o Iago sentiram nos últimos momentos do treinamento de ontem. Então toda a estrutura, todo o planejamento da partida estava montado com os dois, e o Diogo num treinamento de falta, né, que ele treina isso constantemente, acabou sentindo um desconforto muscular. O próprio Iago também num momento de jogada ensaiada que a gente estava treinando, também quando foi fazer um passe sentiu um desconforto, mas no caso do Iago foi reavaliado, foi medicado e se dizia apresentando condições para a partida, mas infelizmente dentro do aquecimento voltou a ter essa queixa e a gente teve que fazer a alteração do Iago, assim, às vésperas do jogo. E isso com certeza dificultou toda a estrutura, todo o planejamento montado para a partida, mas mesmo assim os jogadores que entraram, o próprio Ludic, Maxwell, em determinados momentos da partida também conseguiu contribuir, jogar no nível dos outros atletas, mas infelizmente a gente nos momentos capitais acabou falhando e isso custou caro para a construção do resultado positivo pelo adversário. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Daniel Paulista, gostaria que você analisasse. O Guarani vendeu caro a derrota para o Palmeiras. Qual foi a sua intenção em colocar, mudar o esquema de jogo? Seria o Iago, depois ele acabou se machucando no aquecimento.
você tentou o Maxwell, que acabou se envolvendo lá no lance do pênalti. Qual foi a sua intenção em mudar o esquema para o jogo de hoje? Bom, a intenção a gente sempre teve isso no nosso trabalho aqui no Guarani, era sempre procurar ter uma equipe que crie oportunidades, que jogue independente do seu adversário e do seu momento, jogue para frente. É lógico que em alguns momentos isso não é possível, né? Pela dinâmica do jogo, pelo adversário, pelo momento da equipe. Nós optamos em alguns momentos atuar com 3 volantes para ser uma equipe um pouco mais segura, mas ao mesmo tempo a gente perdeu velocidade, a gente perdeu um pouco de dinâmica ofensiva, e isso a gente entendeu que para o jogo contra o Palmeiras nós precisávamos ser uma equipe leve, uma equipe que tivesse dinâmica, tanto no meio campo quanto pelas laterais do campo, por isso que Iago e Júlio César seriam esses 2 atletas que iriam começar junto com o Diogo e o Eliel, né? E as coisas se alteraram muito, né, em função aí de ontem, após o treinamento para hoje. Nós perdemos 2 jogadores que eram importantes no processo, haja vista que estavam treinando para iniciar a partida, e nós tivemos que fazer essas alterações assim às vésperas do jogo. Mas os jogadores que entraram tentaram contribuir, tentaram fazer o seu melhor, jogaram bem, como toda a equipe, e como você mesmo disse, Washington, acho que o Guarani vendeu caro a derrota. O Guarani vendeu caro, tentando jogar, tentando enfrentar um adversário de um nível top no país hoje, uma das melhores equipes do país, e vendeu caro o resultado. Foi uma equipe que tentou incomodar, tentou procurar o gol. O Palmeiras também teve as suas oportunidades, mas o Guarani não jogou por uma bola, jogou tentando vencer. São lições que a gente leva para a sequência, né? Para a sequência, já que nós temos agora dois somente jogos restantes, e estamos numa situação onde a gente tem que ter uma concentração muito alta, levar esse jogo com a Ferroviária, que seja uma decisão, extremamente comprometido com esse processo. Estamos no momento da competição que temos que olhar para cima, mas também não esquecer a parte de baixo, devido aos números da competição. Mas o objetivo dentro dessas 2 partidas é fazer o nosso melhor, buscar bons resultados para tentar levar o Guarani à próxima fase. Léo Tonin, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa tarde. Eu queria que você fizesse uma análise no sentido de criação do Guarani. Dá a impressão que o Giovanni Augusto ele fica um pouco sobrecarregado, e principalmente nas horas que ele acaba não sendo tão efetivo, o Guarani perde nessa saída de bola. E até olhando para o banco, você acha que até visando um campeonato brasileiro, o Guarani precisa de contratações, talvez você não tenha opções assim para mudar tanto a equipe do jeito ou talvez do pensamento que você tenha durante as partidas? Muito obrigado. Bom, é uma pergunta interessante, porque assim, é um processo que nós estamos em construção, né? Um grupo que está se formando, muito se fala, não, nós mantemos uma base, mas foram pouquíssimos jogadores que permaneceram, né? Hoje, praticamente, vamos levar aí a escalação que iniciou a partida, tivemos em torno talvez de 4, 5 jogadores, isso é 40%, 50% de uma equipe, então são muitas mudanças, jogadores que chegaram, que tiveram que acelerar o processo de condicionamento para entender uma dinâmica de como nós jogamos, e o Giovanni talvez em alguns momentos ainda está nesse processo de evolução, mas vem crescendo. Eu acho que hoje, mesmo com todas as dificuldades, a gente criou jogadas interessantes pelos lados, por dentro, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, haja vista as oportunidades que tivemos durante a partida. Mas é um processo de construção, a gente tem que evoluir. Eu acho que a gente, em alguns momentos, dentro desse processo de início de temporada, hoje foi o 11º jogo, a gente, em alguns momentos, deixou a desejar no aspecto de criação, e a gente tem que procurar estar sempre evoluindo. Vamos continuar trabalhando para a equipe cada vez mais produzir e conseguir traduzir essas oportunidades em gols. Júlio Nascimento, Rádio Bandeirantes. Daniel, você perdeu alguns jogadores antes desse jogo contra o Palmeiras e agora tem uma semana livre pela frente antes do próximo compromisso. Queria que você falasse, né, a importância de ter esse período, primeiro para recuperar esses jogadores, se você conta com isso, mas também para trabalhar aspectos defensivos, já que o Guarani tem sofrido tanto na defesa neste começo de temporada. Eu acho que assim, no aspecto defensivo, hoje especificamente, a equipe se portou bem, suportou a pressão do adversário, a qualidade do adversário. Nós não enfrentamos qualquer adversário, volto a salientar, um adversário de extrema qualidade em todos os seus setores do campo, e defensivamente a gente se portou bem, né? Tivemos um gol sofrido por uma penalidade, onde erramos, né? Isso é claro, mas no decorrer da partida a equipe se portou bem, conseguiu conter
os avanços da equipe do Palmeiras. É lógico que as oportunidades são inevitáveis, haja vista a qualidade e o entrosamento que a equipe adversária tinha. E tomamos um segundo gol numa bola chutada de longa distância, onde desviou e acabou entrando. Mas concordo com você que se a gente levar em consideração o que a gente tem feito durante a temporada, a gente tem que melhorar o nosso sistema defensivo, e sempre quando eu falo sobre sistema defensivo, eu coloco desde o ataque até o Maurício, que é o nosso goleiro atual, porque todos participam, não é só a defesa ali, os zagueiros, os laterais e os volantes. Eu acho que todo mundo tem que contribuir mais com o nosso aspecto defensivo para que a gente sofra menos gols, a gente, consequentemente, não sofrendo tantos gols, é claro que a gente vai se aproximar de melhores resultados. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Muito boa noite, Daniel Paulista. Você, digamos, se teve algumas dificuldades com relação à escalação, até antes mesmo da bola rolar, tem que fazer a troca do Iago, e durante o jogo tem que fazer algumas trocas, mas mesmo assim o seu time manteve um padrão, né? Você vê que o seu elenco tá ganhando consistência, apesar do resultado negativo hoje, o time vai ganhando força para a competição? Olha, eu acho que a gente tem que sair daqui fortalecido e acreditando numa melhora. Eu acho que você enfrentar o Palmeiras dentro do Allianz Parque não é fácil, e com todas as dificuldades de gramado sintético que nós nunca tínhamos enfrentado, essa dinâmica nova, a equipe também se portou muito bem, se adaptou rápido ao gramado. Os atletas, mesmo como você disse, com todas essas trocas de esquema, de atletas, de necessidade, compreenderam e entenderam a estratégia que a gente utilizou, mas infelizmente hoje também isso não foi suficiente para que a gente, mesmo com toda essa qualidade do adversário, com todos esses obstáculos que a gente teve, não foi suficiente para que a gente vencesse. Mas acho que a gente sai daqui fortalecido porque vendemos caro a derrota, jogamos contra um grande adversário, tentamos jogar, não ficamos acuados dentro do nosso campo, tomando sufoco os 90 minutos, criamos, tentamos as nossas oportunidades, mas infelizmente não conseguimos. Mas temos que juntar ainda mais forças, trabalhar mais durante esses dias que a gente tem à disposição, porque contra a Ferroviária, diante da dinâmica oferecida pelo campeonato, pelo momento que o campeonato está, se tornou um jogo altamente decisivo para que a gente possa ter ambições maiores dentro da competição e não olhar para trás, não olhar para baixo, preocupado com quem está atrás. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. Independente do resultado da derrota para o Palmeiras, aquilo que o Guarani apresentou em campo na noite de hoje te dá mais otimismo ou pessimismo para aquilo que vai enfrentar nas duas rodadas finais contra a Ferroviária e São Bernardo? Ou seja, com o futebol apresentado hoje contra o Palmeiras, é possível somar pontos, pensar na classificação? Acredito que sim, acredito que pelo o futebol apresentado da equipe hoje, isso não nós não estamos tirando e dizendo que nós não precisamos melhorar, mas o adversário que nós tínhamos pela frente e a maneira como a equipe se portou, isso faz que nós saiamos daqui otimistas, acreditando que nessas duas últimas rodadas a equipe possa ser mais constante, mais equilibrada, jogar de uma forma mais agressiva no aspecto ofensivo, haja vista que contra um grande adversário criou boas oportunidades hoje aqui dentro da casa do adversário. Então é dessa forma que a gente sai daqui, sabendo que precisa melhorar, sabendo que precisa evoluir. Temos alguns dias para trabalhar, acreditando que esses jogadores que nós não perdemos, para a partida de hoje possam se recuperar, porque precisamos de todos à disposição. E é com essa força que a gente vai atuar durante a semana, porque contra a Ferroviária, não tenha dúvidas, se tornou um jogo extremamente decisivo pelo momento do campeonato, o momento de Ferroviária e Guarani na tabela também muito parecido, e onde a gente tem que, jogando dentro de casa, fazer o nosso resultado para que a gente possa olhar para cima e não se preocupar com quem está atrás. Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior. Daniel Paulista, boa noite. Jogando contra uma das melhores equipes do Brasil, o Guarani criou algumas chances no primeiro tempo e também no segundo tempo. Na sua opinião, faltando 2 partidas, com o grupo embolado tanto para a classificação também para se salvar, qual a lição tirada desse confronto, já pensando nas 2 decisões que vêm pela frente? Olha, a lição, eu acho que mediante todas as dificuldades, o Guarani vendeu caro a derrota.
jogou, tentou marcar o adversário, conseguiu em alguns momentos bloqueá-lo, em outros o adversário foi superior devido à sua qualidade, ao seu entrosamento. Mas acho que o Guarani fez uma partida aceitável, uma partida que o deixa esperançoso e confiante para que nas 2 últimas rodadas o Guarani possa se portar nesse nível e melhorar suas condições dentro do campeonato e da tabela. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa tarde, Daniel. Hoje o time do Guarani foi guerreiro, correu e lutou até onde conseguiu. Eu queria saber o porquê que esses jogos considerados contra times grandes, o Guarani tem esse tipo de atitude e contra times não considerados tão grandes assim, a atitude do Guarani é diferença, apática. Queria saber qual que é a diferença de um jogo para outro, se é coincidência ou não. Olha, coincidência eu particularmente não acredito. Eu acho que nós temos cobrado e trabalhado esse aspecto praticamente diariamente com os atletas, porque isso não é uma coisa aceitável, né? Principalmente para um clube como o Guarani e tendo os jogadores que nós temos no nosso elenco. Então, essa oscilação de comportamento, ela não pode existir, porque se o Guarani hoje está nessa situação, talvez tenha sido pela essa alteração de conduta, vamos dizer assim, para partir da A ou B, e isso tem nos custado caro. Então é uma situação que a gente tem que corrigir, a gente tem trabalhado em cima de tentar extinguir essas dificuldades que vêm acontecendo, porque o campeonato já está, na verdade, na sua reta final, faltando somente 2 jogos, o Guarani briga pela classificação, mas ao mesmo tempo também tem que ter os cuidados para não correr nenhum tipo de risco da parte de baixo. E jogando dentro de casa, com esses dias que a gente tem de preparação, temos que nos mobilizar muito para que esse jogo contra a Ferroviária, o Guarani faça o seu dever de casa, faça o que tem que fazer para definitivamente buscar a classificação na última rodada. Lucas Rossafa, Correio Popular. Daniel, na maior parte dos jogos de 2022, as substituições que você faz no segundo tempo não trazem um grande efeito prático, não mudam a postura do Guarani, principalmente no ataque. Os jogadores que você tem à disposição no banco de reservas, do meio para frente, por quais motivos eles não conseguem render? E de 0 a 10, qual foi a sua contribuição no processo de montagem deste elenco que disputa o Campeonato Paulista? Eu acho que assim, a sua pergunta é muito envoltada pelo lado individual. Eu acho que entrar dentro de uma partida alguns minutos ou por um tempo maior nunca é fácil. Sempre há um período de adaptação. Eu acho que, de uma maneira geral, o nosso elenco todo precisa encontrar um equilíbrio melhor, tanto de quem entra no início das partidas, quanto de quem entra durante as partidas. E isso tem nos custado caro, principalmente no rendimento dentro dos jogos. Acho que nós temos um elenco qualificado, mas que precisa e tem condições de mostrar mais, condições de jogar mais. Assumimos também a nossa parcela de culpa e de responsabilidade, porque temos que, se não estamos evoluindo ou se estamos evoluindo de uma forma mais lenta, temos que trabalhar mais, porque essa evolução ela precisa aparecer e ser mais atuante dentro das partidas, haja vista que o campeonato ele vai se desenvolvendo para o final e, como eu disse, o Guarani briga pela classificação, mas também não pode esquecer a parte de baixo, mediante os resultados que vem acontecendo. Mas, como eu disse, nós temos que focar contra a Ferroviária, ajustar aquilo que a gente tem que ajustar, cobrar aquilo que a gente tem que melhorar, aquilo onde a gente precisa evoluir, no aspecto comportamental, no aspecto tático, no aspecto técnico. Já tivemos uma primeira conversa ali de pós-jogo, muito em cima dessa decisão que se transformou esse jogo contra a Ferroviária, para que a gente possa fazer o nosso resultado, aquilo que a gente tem que fazer, e definitivamente brigar pela classificação, e não ficar com aquele olhar desconfiado, sempre preocupado também com a parte de baixo. Está encerrada a entrevista coletiva. Obrigado, Daniel. Boa noite. Obrigado, boa noite. Guarani! Aí, encerrada a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista, ufa, porque eu não quero dar spoiler, não, vou deixar vocês comentarem. Hoje eu vou inverter a ordem, vou começar com o Cleitão. O que você achou dessa entrevista coletiva aí, Cleitão? Ortiz,
Que entrevista, hein? Talvez, acho que uma das piores entrevistas do técnico Daniel Paulista, porque se antes a gente falava que ele enxergava o mesmo jogo que nós, mas só não conseguia encontrar soluções, dessa vez eu não consegui ver o mesmo jogo que ele viu não, viu? Pelo menos da minha parte. E aí, Ortiz, o que a gente viu ali foi uma exaltação à guerra, à vontade, que a gente também falou que existiu aqui, mas que dentro de uma análise técnica, dentro da função dele como treinador do Guarani, né, que está ali para poder fazer com que a equipe renda, fazer com que a equipe possa buscar algo mais dentro das partidas, né, muito pouco. Você só exaltar que o time guerreou, exaltar as qualidades do Palmeiras, que ele nem precisava, porque todo mundo já sabe, para mim é muito pouco, Ortiz. E aí, poxa, ele elogiou, ele falou que o Maxwell deu a sua contribuição, ele deu a contribuição para a derrota. Meu Deus do céu, quando ele fala e se exime de responder a última pergunta, quando ele fala em relação às mudanças na equipe, aí ele fala que a gente está individualizando. Olha, não é nem questão de individualizar, porque não teve nenhuma. O Nicolas Careca foi a exceção, aí sim eu poderia individualizar aqueles que entraram bem, não aqueles que entraram mal. Então eu estou falando sim do coletivo. Quando vem uma pergunta dessa falando em relação às mexidas, ele não respondeu qual é de 0 a 10 a participação na montagem do elenco, e a gente sabe que é, porque eu não quero acreditar que alguém empurrou o jogador goela abaixo do Daniel Paulista para poder montar o elenco. Então, olha, Ortiz, uma entrevista coletiva que para mim demonstra mais do que a gente já vem falando em relação a um Daniel apático e a um Daniel extremamente submisso, Ortiz. Isso é o que mais me preocupa. Hoje eu vi um Daniel Paulista submisso. E é por isso que não vão trocar Daniel Paulista, é por isso que não vai acontecer nada, porque além do encantamento, a gente vê uma autoblindagem. Qual a autoblindagem? O Daniel, você fica, mas você seja submisso. Você não critique, você não ouse dar um tapa na mesa. Para mim ficou muito claro nessa entrevista coletiva hoje, Ortiz e Fernandão. Sabe, Coitão, assim, respeito muito a sua análise, mas eu gostaria muito que o Daniel tivesse respondido alguma das perguntas. Porque o que o Daniel Paulista fez em todas as respostas que ele deu foi falar do time do Palmeiras, falar que o Guarani hoje enfrentou um dos times top do futebol brasileiro. Então, será que o Daniel Paulista hoje foi lá tietar o português, Fernando Lovato? Porque a resposta dele foi sempre nesse sentido, enaltecendo a qualidade do Palmeiras, que todos nós conhecemos, enaltecendo a participação do Maxwell, que o Maxwell contribuiu com o time, lamentando o desfalque do Diogo Matheus, que segundo ele foi sofrido ontem, depois do treinamento. Mas ele não explicou o porquê da decisão dele de jogar com 3 atacantes e não com 3 volantes. Ele não explicou o porquê da decisão de entrar com o Maxwell e não com qualquer outro jogador no lugar ali. Ele não explicou absolutamente nada, ele não responde as perguntas. Eu acho que o sistema de som lá que passa a pergunta para o Daniel deve estar muito baixo. Deve estar ouvindo. Eu acho que ele não ouve as perguntas, porque ele não responde nenhuma pergunta, Fernando. Vou deixar para você comentar agora. Ortiz, é mais uma entrevista fora da realidade, né? Porque ele fala algumas coisas que... por exemplo, ele fala do Palmeiras, né? Tudo bem que não foi o time titular do Palmeiras que jogou. Primeiro, não que esse time seja ruim. Não é isso. Não, qualquer Palmeiras, né, é superior ao Guarani, sim, hoje. Ponto. Agora, falar que o time é um dos melhores do Brasil, esse time não é. Esse time que jogou hoje o Guarani não é. Aí ele fala do entrosamento desse time do Palmeiras. Eu duvido que alguém fale que esse time do Palmeiras já jogou Fernando, junto alguma esse vez. time do Palmeiras que jogou hoje meio de tabela para baixo da Série A do Brasileiro. Não, e duvido que esse time já tenha jogado junto. E ele fala de entrosamento, porque é um time entrosado. É um time que tem uma tática definida, isso é diferente. Entrosado nos treinamentos, né? Porque no campo de jogo não, né? Não, entrosado ele fala do Palmeiras, é um time entrosado. Que eu tô dizendo, Palmeiras é entrosado nos treinamentos, porque é um time que sempre treina junto, mas jogar não joga, pô. Então, e aí você fala assim, como que pode, né? Aí ele fala também, 4 jogadores que o time do Guarani mudou, só ficaram 4 jogadores. Ortiz, então vamos lá, Matheus Ludic, Ronaldo Alves, Bruno Silva, Eliel, Índio, Lucão do Break e Júlio César. São 7.
Não, o Maxwell jogou hoje, verdade, passado. 8. Tava aí no passado. Então até quando ele tenta encontrar a justificativa dele, ele se perde, né? É completamente perdido, Ortiz. Aí ele fala assim, eu quis jogar com 3 atacantes porque eu queria não ficar atrás. Legal. E com o Maricá ele queria, então? Ele jogou com 3 volantes? Jogou, o Santo André ele queria? Contra o Maricá ele jogou com regulamento debaixo do braço. Então, é completamente contraditório as explicações dele, completamente perdido. Ele dá uma entrevista, né? Diz, quem olhar a entrevista e não sabe o resultado do jogo, achou que o Guarani ganhou. Que criou oportunidades, que isso, que aquilo. Que jogo que ele viu. Então, cada entrevista ele consegue se superar sem responder nada. A gente já percebeu que ele não responde mesmo. E outra, agora ele tá começando a inventar coisa, Ortiz. Ele inventa essa coisa no time do Guarani ter 3 jogadores só, que eram remanescentes do ano passado, que o time do Palmeiras é entrosado. Ele começa a inventar. Pra mim, cada vez mais eu fico indignado com esse tipo de entrevista. Complicado, né, Fernando? Bem complicado, né? Tá difícil de trabalhar em cima do que fala o Daniel Paulista. Vamos nos atentar aqui na sua pergunta. Na sua pergunta, você pergunta por que do comportamento diferente contra os chamados grandes e dessa não postura. Ele até concorda com você. Porque você pergunta se é coincidência, ele fala que coincidência não, que ele acha que não é coincidência. Mas que isso não pode acontecer, que ele está cobrando o elenco para que essa postura seja diferente. Mas ela vai ser diferente quando? Hoje foi a 10ª rodada, né? 11 jogos. Faltam 2 jogos para acabar a primeira fase do Campeonato Paulista, né? Nós estamos brigando pela classificação. Não, nós estamos olhando para o rabo de baixo da tabela, porque agora a gente está acompanhando aqui Novo Horizontino 0, Inter de Limeira 1. Parabéns, Piruada, novo integrante do Z2 do Campeonato Paulista, né? Mas bota o Guarani em último lugar no seu grupo. Mas está 1 ponto só atrás do segundo. Legal. Mas é o último nesse momento do seu grupo, né? O fato é esse. O fato é esse, né? O fato é esse. E se o Guarani conseguir 2 vitórias, ele supera a campanha do ano passado. Ele se classifica com 16 pontos. Mas se ele conseguir uma vitória e um empate nos 2 jogos que restam, ele vai para a segunda fase, ele pode ir para a segunda fase do Campeonato Paulista com a mesma campanha do ano passado. Ou seja, o Guarani está se nivelando ao time do Alanal, que era um time bem questionado pelo torcedor. De fato, o que fica constatado, o Daniel Paulista, eu não quero usar o termo que você usou de ele não pode falar, ou acho que foi o Cleiton que falou, de que ele está sendo omisso, de que ele está sendo submisso, né? Submisso aí e tal. Eu não quero usar esse termo, mas é um Daniel Paulista que não enxerga. Infelizmente, a capacidade dele de mostrar pra gente o que acontece durante a partida nas entrevistas, e nós só podemos ouvi-lo nas entrevistas coletivas, absolutamente cada dia está ficando mais insuportável. Ele foi perguntado diretamente qual foi a participação dele na formação do elenco. Aí ele fala que é uma pergunta individualizada. Não, é individualizada em cima do trabalho dele. Então ele tinha a obrigação de responder, porque alguém estava perguntando ele sobre o trabalho dele no comando do Guarani. E ele não respondeu. Absolutamente não respondeu qual é a participação dele na montagem do elenco. Se ele está de acordo com os jogadores que chegaram. Não respondeu. E por último, ele não consegue responder o que ninguém aguenta mais. Por que é que o Maxwell sempre joga e por que é que o Vitinho, com toda essa fraqueza fraqueza física, fraqueza técnica, fraqueza tática, está passando a ser opção constante contra um Lucas Venuto, por exemplo, que nas poucas vezes que entrou, acabou jogando melhor do que o Vitinho. Por exemplo, não que o Venuto seja o ó do obó, mas o Venuto é um jogador que esse sim contribui mais para o time do que o Maxwell, do que o Vitinho, do que o Ronald. O Ronald hoje não entrou, né? Pelo menos isso. Mas se a gente ficar analisando aqui, nós vamos ficar até amanhã falando sobre o nada, porque a entrevista do Daniel, para mim, é um nada absoluto. E ele fala ainda que o jogo foi equilibrado, né, Artista? Então, que jogo foi equilibrado? Vamos tentar buscar as estatísticas do jogo? Eu vou tentar buscar as estatísticas do jogo aqui, enquanto a gente ouve 2 áudios do nosso amigo Rovilson Santos, um de 49 e outro de 40 segundos. É isso aí, Ortiz, não teve jeito mesmo, a gente já esperava dificuldade nesse jogo, mas a guerra nossa vai ser contra a Ferroviária. É ganhar definitivamente esse jogo para livrar de qualquer chance aí de rebaixamento. Aliás, rebaixamento é para aquele time lá dali do trem, não pra gente. E é isso aí, e concentrar as energias aí para uma possível classificação.
O resultado de hoje não surpreende. O time guerreou, lutou, mas tecnicamente era inferior e não teve jeito. Mas, como diz o hino, hoje sempre Guarani. A gente não desanima, não. Fica triste pelo resultado, mas camisa verde aqui com o símbolo G e a estrela de campeão é nossa, do Guarani de Campinas, nosso bugrão. Ótimo trabalho aí, tamo junto, valeu! Tem mais um. E o Cleitão comentando sobre o Maxwell. Não sei se o cara é azarado, se é uma sina mesmo de querer complicar pro nosso lado, hein? Mais uma vez o camarada não joga nada e mais uma vez ele comete um pênalti idiota. É impressionante. Quando a gente pensa que vai tentar esquecer um pouco do que ele fez lá no jogo das Alagoas, lá com o CRB, ele me comete uma dessa hoje, aí fica difícil. Aí quem queria matá-lo, agora quer matá-lo 2 vezes. É complicado. Fazer o quê? A vida que segue, né? Mas é isso aí. Tchau, tchau, Maxwell. Vaza. Você não serve não. Tchau, tchau. E depois ele corrige em texto aqui, somente a vitória contra a Ferroviária parece não ser suficiente para buscar a classificação. Tem que secar a Inter hoje, tá dando errado. Tem um escanteio lá, o time do Novo Horizontino. Vamos acompanhar só o escanteio do Novo Horizontino aos 39,5 do primeiro tempo. Vai dando o Inter de Limeira 1-0. O Guarani torce aí pelo menos para um empate da Inter de Limeira, né, nesse momento. Olha lá, escanteio autorizado, vem a cobrança do Novo Horizontino, a bola viaja para a entrada da pequena área, não deu nada, sai para fora. Tiro de meta para o time da Inter de Limeira, né? Vamos ver o jogo equilibrado do Daniel Paulista em números, Fernandão? Põe aí, Ortiz, vamos ver. Tá preparado aí, Cleitão? Você tá ouvindo bem? Tá com um bom retorno aí da transmissão? Ótimo retorno, Ortiz, manda lá. Então vamos lá, posse de bola, 57 pro Palmeiras, 43 pro Guarani. Não foi equilibrado. Não foi, né? Não foi. Chutes, finalizações, 21 do Palmeiras, 9 do Guarani. Equilibradíssimo. Foi equilibrado, Cleitão? Nossa, meu Deus. Chutes no gol, 5 do Palmeiras, 2 do Guarani. Dobro, mais que o dobro. Foi equilibrado? Chutes pra fora, 6 do Palmeiras, 2 do Guarani. Chutes bloqueados, 10 do Palmeiras, 5 do Guarani. Não, mas o equilíbrio aparece nos escanteios. Ah, tá. Escanteios, 13 do Palmeiras, 2 do Guarani. Equilibradíssimo. Impedimento tá equilibrado, Fernandão. Também. 1-1. Ah, ufa. Alguma tinha que estar, né? Faltas cometidas, 17 pelo Palmeiras, 9 pelo Guarani. Bonzinho o time. Cartões amarelos, 2 pro Palmeiras, 1 pro Guarani. Cartões vermelhos, 1 pro Guarani, 0 pro Palmeiras. Grandes chances, aqui eles dão 4 pro Palmeiras, 0 pro Guarani, mas tá errado. Pra mim, 2 do Guarani, né? As duas defesas ali do goleiro, né? Grandes chances perdidas, 3-0. E fica por aí, vamos parar por aí e tá de bom tamanho. Aonde tá esse jogo equilibrado? Vamos lá. Acertos de passes, o Palmeiras acertou 82% dos passes. O Guarani 76%. O Palmeiras acertou 68% dos lançamentos longos, das bolas longas. O Guarani acertou 40%. Onde está o equilíbrio do jogo, Fernando? Eu até notei aqui. Ele fala que o jogo foi equilibrado. Por isso que eu falo, Ortiz, além de não enxergar o jogo, ele começa a inventar as coisas. Isso é muito preocupante, é muito preocupante. Demais, né? Demais. Então fugiu da realidade total. Fernando lá de Sumaré. Boa tarde, Ortiz, amigos do Planeta Guarani. Tirando o que foi ruim, Vitinho, Maxwell, Giovanni Augusto, rescisão de contrato urgente, gostei do jogo do meu sósia, o Nicolas Careca. Usa a base, Daniel, caramba. Não tem base, não tem, mas aí eu não posso culpar o Daniel. Para mim o fato de não usar a base é uma decisão de diretoria. É uma decisão do Ricardo Moisés e do Michel Alves. Eles tiraram todo o espaço da base. Todo. Não que o Daniel fosse usar também, né? O Ricardo, o Lucas Venuto deve treinar muito mal para não ter nenhuma chance. O Vitinho é horrível. Outra coisa, gosto do Rodrigo Andrade, mas já passou da hora de ter uma conversa séria com ele. Não é de hoje que ele está prejudicando o time em jogos importantes. Mais um que vai ficar de fora. Prejudicou hoje contra o Palmeiras e prejudicou contra a Ferroviária, né, Fernandão? Exatamente. E não é só o Rodrigo Andrade, né? O Rodrigo Andrade nesse sentido de indisciplina, né? E também o Giovanni Augusto no sentido técnico, né, Ortiz? A gente espera do camisa 10
alguma coisa diferente. E isso, a única coisa diferente que ele fez, Ortiz, foi aquela saída de bola que quis dar de cobertura ali pro Eliel. E você não viu mais falar dele. A pergunta aqui do Gilberto Quinalha. Ortiz, com uma vitória contra a Ferroviária, o Guarani garante a permanência na Série A? Espero que o presidente Ricardo esteja vendo esses erros de postura de atletas e erros de escalação e contratação, porque não espero coerência de Daniel e Michel Alves. Abraço. Gilberto, vamos tentar fazer conta aqui, vai. Nesse momento o Guarani tem 10 pontos. O primeiro time na zona do rebaixamento é a Piruada, tem 8. Então são 2 pontos de diferença, né? Nesse momento de Guarani para Piruada, 2 pontos de diferença. Se o Guarani ganhar da Ferroviária e a Piruada empatar com o Corinthians, o Guarani escapou do rebaixamento e a Piruada caiu. Ponto. O Guarani precisa ganhar da Ferroviária e a Piruada empatar com o Corinthians. Ponto. A Piruada caiu. Né? Então 13 pontos podem ser suficientes para o Guarani. Quando é que os 13 pontos não serão suficientes para o Guarani? Se o Guarani ganhar da Ferroviária e a Piruada ganhar do Corinthians lá em São Paulo. Aí nós vamos para a última rodada com os 2 times tendo 2 pontos de diferença entre eles. Uma derrota nossa para o São Bernardo e uma vitória da Piruada, a Piruada escapa e o Guarani cai. Mas, para mim, a situação hoje é muito parecida com a situação do jogo, daquela vez que nós tivemos o Corinthians como adversário lá, e o Corinthians classificou e nós não, né? O Guarani só não escapa do rebaixamento com uma vitória se acontecer um desastre no jogo do Corinthians contra a Piruada, que é a próxima rodada do Campeonato Paulista. Então, matematicamente, a gente ainda não pode dizer que não. Mas matematicamente, depois dos jogos do final de semana, uma vitória vai ter livrado o Guarani do rebaixamento. Tá bom, Gilberto? Um abraço. O Denilton, Nicolas Careca em 1 minuto fez mais que o Maxwell em todo o jogo. Ortiz Fernandão, fato. Uma falha no lance do pênalti, uma expulsão boba e um gol contra. Resumindo, Bugrão falha e perde mais uma partida no Paulistão. Como sou bugrino, não desisto nunca. Doeu, Bugrão. Ai, não passei vergonha. Não, nós não passamos. Ele diz aqui, não desista do Guarani. Não, nunca. Mas eu preciso que o Guarani dê sinais de vida. Né? Eu não posso... Nossa, hein, Fernando? A bola desviou ali quase, hein? A fase é ruim, né? Quase saiu o empate do Novo Horizontino. Agora a bola desviou numa cobrança de falta e saiu lambendo o ângulo direito ali, hein? Quase. Mas eu não vou desistir do Guarani nunca. Eu sou aquele cara que vai chegar no último jogo contra o São Bernardo, por exemplo, vou até bater na madeira aqui, mas... Por exemplo, a gente perdeu da Ferroviária e a Piruada ganhou dos Gambá. A Piruada passou a gente na classificação. Eu vou chegar no último jogo acreditando que elas vão cair, nós não. Só que eu preciso que o Guarani me dê subsídios para eu acreditar. E o que eu tô vendo do Guarani não me dá esse subsídio. Né, Gilberto? É uma pena, mas não me dá. O Denilton, é uma pena, mas não me dá. O Juliano lá de Mansões. Esse Paulista tá servindo para sabermos que não temos defesa. Vitinho e Maxwell não são jogadores pra gente. Giovanni Augusto não pode ficar. Não temos reservas para as 2 laterais. Inadmissível esse Rodrigo Andrade ser expulso. É uma vergonha. Quem escala o Maxwell todo jogo não é o Daniel Paulista, mas sim o empresário com o amém do Michel Alves. É isso que ele levanta de suspeita quando ele escala o Maxwell constantemente. Ele não explica, né? Alguma interferência deve acontecer aí. Agora, nós não temos defesa, mas nós também não temos ataque. Vale lembrar que o único atacante do Guarani que fez gol no Campeonato Paulista foi o Cão do Break, fez 3. Mas foi só ele, ninguém mais fez. E nós também não temos meio campo. Porque o nosso meio campo não produz jogadas. O nosso meio campo, qual jogada produziu o nosso meio de campo hoje? De novo, Fernando. Nenhum, que eu me lembro, nenhuma jogada. Você lembra de alguma, Cleitão, que o meio de campo do Guarani tenha produzido uma jogada? Não teve nenhuma, Ortiz. O Guarani viveu de lançamento de bola longa pelos lados do campo. Então pronto, nós não temos defesa, nós não temos meio de campo e nós não temos ataque. Nós podemos ter? Podemos, mas até agora não tivemos. Até agora nada. O Ricardo Marques manda aqui um áudio de 1 minuto e 10, vamos ouvi-lo. Fala aí, Ricardo. Galera, quando eu tive escalação antes do jogo, com o Iago, com o Júlio César e com o Lucão, falei, acho que o Daniel escutou a reprise aí do Planeta Guarani, escutou o que eu falei no término do jogo da Copa do Brasil. Eu acho que seria legal, embora o Ortiz não concorde com três atacantes, de ofício mesmo assim, eu acho que dá certo. E ele ia entrar com isso aí hoje, só que, cara,
Como que você entra com 3 atacantes contra o campeão da Libertadores, cara? Cara, foi completamente louco isso aí. Aí Deus mandou o sinal lá, né? O Iago sentiu, porra, entra com 2 atacantes no máximo contra um time desse, cara. Aí sim, pode pôr lá o Persson, pode pôr toda aquela galera lá no meio, Rodrigo Andrade, pode encher o meio de campo lá. Meu, você tá jogando contra o campeão da Libertadores na casa deles, pô. Quem é Daniel pra encarar os caras? Quem é Maxwell pra encarar os caras? Você tá de brincadeiras. Meu, eu não sei, cara, o que esses caras têm na cabeça, bicho. É, meu filho, acho que ele me escutou, mas ele pôs os caras na hora errada lá, Ortiz. Eu não tenho culpa não, viu, cara? Ó, eu vou me eximir. Ó, o Ortiz falando com o microfone fechado, né? Ricardo, pra mim é a síntese do treinador que cai na incoerência de escalar 3 volantes quando pega o Maricá, que é um time desconhecido de 2ª divisão de Campeonato Carioca, e joga com 3 atacantes quando vai pegar o Palmeiras, que acabou de perder a decisão do Mundial de Clubes, Fernandão. É corajoso e incoerente ao mesmo tempo, né? Porque não tem, é difícil, ele quis explicar, até que ele explicou mais ou menos, que ele não queria ficar atrás, a gente até comentava isso, né, Ortiz? Que o Guarani não pode só se defender também, tem que incomodar o Palmeiras. E realmente isso aconteceu. Agora, fazer quem é por incoerência. A gente não fala do jogo de hoje, né, que ele tá errado. Ele tá errado quando foi jogar com o Maricá, quando foi jogar outros jogos assim. Então, é uma incoerência. O Guarani vai jogar com o Novo Horizontino, que era o lanterna do campeonato. É a primeira vez que ele escala 3 volantes no time. Vai jogar contra o Lanterna. Aí o Guarani entrou no modo de segurança nesse esquema de 3 volantes. Legal. Aí o Guarani vai pegar, tô falando do exemplo do Novo Horizontino, que é o Lanterna. Depois o Maricá, que é um time que joga a 2ª divisão do Campeonato Carioca, com 3 volantes. E aí ele vai pegar o campeão da Libertadores, vice-campeão mundial, campeão da Recopa lá, né? Da Recopa Sul-Americana. E aí ele bota um time com 3 atacantes. E um desses atacantes é o Maxwell, Caetão. Que coerência é essa? Não tem jeito, né, Ortiz? Ele até fala que precisava de um time leve. Ok, mas por que ele precisa ser leve com 3 atacantes? E mais, por que ele precisa ser leve com o Maxwell? A incoerência já tá aí. Não é que a gente tava aqui, nem você falou logo na abertura do Segue o Jogo. A gente não é questão de defender o Renanzinho, mas ele fala que quer uma equipe mais leve e coloca o Maxwell, não dá pra entender. Pois é, fica difícil. Fica muito difícil. E a crítica não é do jogo de hoje. Ele poderia ter feito isso hoje, desde que tivesse feito os outros jogos. Que contra o Maricá e contra o Novo Horizontino, que era o último Mas colocado. se você tem que tender para atacar alguém, Fernando, você vai ser coerente, você vai tender a atacar o Maricá ou tender a atacar o Palmeiras? Por isso que a gente fala que é incoerente. O jogo de hoje é legal, mas e os outros, né? Então, se ele tivesse jogado assim contra o Maricá, já dado o ritmo de jogo a esse time com 3 atacantes. Essa é a incoerência. Né? Porque ele fez contra o Santo André. Primeiro tempo contra o Santo André foi com 3 atacantes. Aliás, Ortiz, eu vi uma coisa, a gente ouviu, eu até comentei na hora da entrevista, quando ele fala que hoje os jogadores entenderam dele taticamente. Hoje. E os outros dias, outros jogos? Então, assim, você vê como ele tá muito perdido. Tinha TV aberta pra todo o Brasil, né, Fernando? Aí hoje o jogador até entende o que o treinador fala. Né? Hoje entende, hoje corre. Então, gente, não pode. E ele não fala que não é coincidência. Então, meu amigo, tá respondido aí pra quem tinha dúvida. O Tozen, Rodrigo Andrade é outro que voltou chinelinho. É até desrespeito com um animal burro chamar um jogador desse de burro. Lembrando que quem deve ser o primeiro a ir embora é o Michel Alves e a arrogância dele. Renanzinho e Matheus Souza dão de 1000 nesse tal de Maxwell. Concordo. Renanzinho, Matheus Souza, o Hermisson. O Caio dá de 1000 no Vitinho. Não vamos levar o patamar do Giovanni Augusto. O Caio, pra mim, é a primeira opção pra meia. Ponto. Porque no jogo que o Caio entrou no lugar fazendo a meia, foi o jogo contra o São Paulo, o Caio não comprometeu. Né? É verdade. Ponto. Então, e nem gente, no banco tem ficado. Então, gente, ó, morreu o Caio, morreu o Renanzinho, morreu o Matheus Souza, morreu o Hermisson, que nem tá no elenco do Guarani que disputa o Campeonato Paulista, morreu o Alê, volante, morreu o Couto, volante, morreu o Albino, lateral esquerdo, morreu o Bianconi, que também não foi pro banco hoje sem ter zagueiro, morreu o Biel, lateral direito. Toda a molecada que se destacou na base morreu. O Alan Leite acabou de ser emprestado pro Campinense, pelo menos tá jogando lá, né, pelo Campinense. A nossa base morreu. Sabe por que morreu a nossa base, Fernandão? Porque os jogadores dos empresários têm que jogar.
Os jogadores, os empresários tomaram conta, né, Ortiz? Tá aí. Isso é perigoso demais. Renato Bachete, boa noite, Ortiz e equipe. O Daniel já deu. É melhor arriscar uma mudança agora do que acabar rebaixado do que insistir com isso. Não. Peraí, vou ler de novo, Renato. Boa noite, Ortiz e equipe. O Daniel já deu e é melhor arriscar uma mudança agora do que acabar rebaixado a insistir com isso. E o Ricardo vai acabar comprometendo seu trabalho e vai acabar caindo abraçado com Michel Alves e Daniel Paulista. Renato, assim, eu não vou cometer a negação de realidade que cometeu o Daniel em falar que o Guarani briga só pela classificação. O Guarani, nesse momento, o Novo Horizontino pode virar o jogo lá, né, tal, mas nesse momento o Guarani está a 2 pontos do primeiro time na zona do rebaixamento. Então o Guarani não pode parar de olhar para a ponta de baixo da tabela. Ponto. Eu acho que a demissão do Daniel Paulista nesse momento não vai expor o Guarani a um eventual rebaixamento. Porque quem assumir vai ser mais do mesmo. O Guarani está sendo tocado sem treinador. Desculpa, mas essa é a verdade. Pelo que eu estou vendo do trabalho desenvolvido, essa é a verdade. O Guarani está sendo tocado sem treinador porque as mudanças dele são 6 por meia dúzia e quando muda, piora o time em relação ao que estava jogando. Ponto, né? Então, demitir o Daniel Paulista agora não é uma tentativa de fugir do rebaixamento, né? O Guarani, repito a conta que eu fiz agora, ganhando, e não vai ser fácil ganhar da Ferroviária em casa, né? Mas ganhando da Ferroviária, o Guarani matematicamente deve estar livre de qualquer risco de rebaixamento. Vai para a última rodada, provavelmente assim, ganhou do São Bernardo, classificou, um empate pode ser que dê, tá? Mas eu acho que tem que trocar. Só que qual é a conduta do Ricardo e do Michel? Eles vão aguardar até o final do campeonato, como fizeram com o Alanal no ano passado, né? Eu não vou mais contar off, né? Senão eu contaria o off do dia seguinte à demissão do Alanal. Mas como o pessoal confunde o que eu falei, eu não vou contar o dia seguinte à demissão do Alanal. Como é que o Alanal, o preparador físico e o auxiliar técnico dele chegaram no Queijo para tratar da sua rescisão depois de serem comunicados da demissão. Eu poderia contar essa história, mas eu não vou contar porque confundiram o que eu falei aí recentemente. Mas o Guarani, se mudar, vai mudar depois do fim do Paulista, Renato, infelizmente. Tá? E aí ele vai ter uma semana de intervalo ali para jogar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E se tomar um viés na estreia na Série B, vai dizer assim, mas nós trocamos agora o treinador. Entendeu? O treinador ainda não conhece o grupo. Ponto. Desculpa, tá ali, né? Guilherme de Atlanta, o juiz prejudicou muito o Guarani hoje. Não é desculpa para derrota, mas faltas iguais ele marcava para eles e não para nós. O Careca levou um pontapé por trás, pior que o lance do pênalti. Bom, o Careca levou um pontapé por trás mesmo, no meio de campo. A gente até falou aqui que foi o Gustavo Gomes, se eu não me engano, né? Deu um pontapé aqui e tal. Mas, eu não sei, Guilherme, talvez por estar narrando o jogo aqui, eu não tive em tempo real essa impressão que você que apenas assistiu teve. Eu não consegui ter. Eu acho assim, o pênalti pra mim, na sua opinião, não foi bem marcado, na minha foi, né? Mas teve um pênalti no Eliel também, que não chamou nem o VAR, né? Pênalti no Eliel, que ele não chamou nem o VAR. Ponto. Acabou aí, né? Mas eu não consigo apontar tantos erros da arbitragem assim. E o pênalti do Eliel, aliás, não mostraram nem o replay, né? Nem replay. A transmissão não mostrou nem o replay pra gente saber se houve alguma coisa mesmo ou não, né? Foi só depois, só. Então, é um absurdo, né? Mas, assim, sei lá, cara. Não sei se dá pra falar da arbitragem hoje. Eu acho que dá pra falar mais da falta de comprometimento. Se bem que, segundo ele, segundo o Fernandão também, o time teve vontade, né? A perda dos outros jogos, né, Ortiz? Não sei. Pra mim pareceu que o Palmeiras entrou em campo pra jogar um jogo treino, um amistoso, e o Guarani pra jogar um jogo de campeonato, Fernando. Pra mim foi mais isso. Foi mais um relaxo do Palmeiras do que um acréscimo do Guarani, tá? E não tô contestando aqui a sua opinião, não, mas é a minha. O Renato do Parque Tropical, ainda bem que o Giovanni Augusto assinou só até o fim do Paulista, é um morto. Tem que arrumar um lugar pro Careca e pro Venuto no lugar do Giovanni. Então, o lugar do Nicolas Careca pra mim tá armado. O Lucão do Break sai da referência, o Nicolas Careca entra na referência. Quem sai do time é o Iago e o Maxwell. Ponto. Né? E o lugar do Venuto pra mim tá arrumado. É o lugar do Giovanni Augusto. Fez isso, pode ser que o time melhore. Mas só pode ser, Fernando. Só pode ser. É difícil ele fazer, né? Eu acho muito difícil. Mas tem que mudar alguma coisa, Ortiz. Ele fala mudança, mas ele não muda, né? Sempre os mesmos ali, ele observa que eles não estão jogando e não muda.
Isso pra mim que não adianta. Vou mudar, observei isso, observei aquilo, mas mudar na prática ele não muda, então é difícil. Tô recebendo um print aqui do Cleiton. Ele manda um print aqui do Planeta Guarani. Perto de mim, eu estou no Rosa de França. Não sei. Planeta, a rádio acho que não respondeu isso para ele, porque eu não me lembro, mas vamos lá, vamos Bugrão, Cleiton de Guarulhos, trabalhando e torcendo para o maior do interior. Aí vem uma resposta dele: perto de mim, estou no Rosa de França. Eu acompanho o Giovanni Augusto, forma física tá de boa. O ruim é o sono dentro do campo. Justifica para mim de onde vem esse print aí, Cleiton de Guarulhos, por favor. Ele diz aqui: sempre falei do Giovanni Augusto, é um jogador cansado, não agrega em nada, abraço a todos os bugrinos, confio na camisa, não nesses pé de rato, bando de oreiudo. Só confirma pra mim de onde vem isso aqui. É ele que tá falando. Sei lá, é ele que tá falando. Valeu. Aí sim, mas eu levei um susto aqui achando que alguém tinha hackeado o nosso WhatsApp e respondido pra ele aqui, Fernandão. Pelo amor de Deus, só tá faltando isso, né? É o Paulo Rigo. Dantas disse tudo, Ortiz. Eu também acho. O Renato Rangel, nossa, cheio de hashtag aqui, ó. Tudo hashtag, ó. Fora Michel Alves, fora Maxwell, fora Giovanni Augusto, fora Ronald, fora Daniel Paulista, fora Vitinho. Gostei da movimentação do Nicolas Careca, não tem jeito, é vencer ou vencer os dois confrontos. Outra coisa, senhor Rodrigo Andrade pega o seu bonezinho e vaza também. Quer comentar, Cleitão? Ortiz, uma coisa que me chamou a atenção, até estava esperando em algum momento para falar, mas já que ele até falou, inclusive, do Rodrigo Andrade ali. Poxa, o Rodrigo Andrade, quando ele toma o cartão vermelho, ele sai de um jeito que parecia assim: nossa, graças a Deus que eu tô saindo do campo, nem queria estar aqui. Essa era a impressão que me passou, sabe? E isso o time passa, né? É um desinteresse, esse é o problema, né? Bom, vamos para próximo. Um áudio do Marcelo. Marcelo, 2 minutos e 10 segundos. Vamos ouvi-lo. Boa noite, Planeta Guarani, Ortiz, Cleitão, todos aí. Bem, o problema do Guarani, gente, é desde o campeonato, né? A montagem desse elenco, né? O time foi mal montado, né? Muito jogador ruim para todas as posições, praticamente, defesa, meio, ataque, né? O treinador fica perdido, não sabe o que faz, um jogo faz uma coisa, outro faz outra, e os jogadores que entram não resolvem nada. Então a gente fica discutindo aí qual perna de pau que é melhor. O perna de pau A, o perna de pau B, né? E os caras entram e é isso aí, meu. Né? Escapamos de hoje de uma goleada do Palmeiras, né? O Palmeiras joga o time completo mesmo, com vontade, tinha goleado o Guarani, né? Então, de menos, perdemos 2-0, né? Mas o problema é a sequência do Guarani, Ferroviário e São Bernardo, com esse time, com esse meio, né? Nós vemos o Giovanni hoje, né? Ele corre, mas não produz nada, né? Aí entra, aí até cansou, aí entra o Vitinho. Vitinho parecia só deu contra-ataque, né? Muito fraco, muito limitado. Mas tem no ataque lá, né? A gente não entendeu a entrada do Maxwell, né? Aí entra esse cara ainda faz de pênalti ainda, e além de não fazer nada lá na frente, e vai ajudar a defesa e comete pênalti ainda. Então, e outros jogadores também, pouca coisa acrescenta, né? Esse Nicolas Careca também, pareceu que entrou até razoavelmente bem, mas depois sumiu no jogo, né? Pô, o cara entra com 20 minutos de jogo aí, pô, joga 5, 7 minutos, some, né? Então também é outro também que não sei se vai, né? Pra mim é do mesmo nível de todos aí. Então é complicado, gente. Olha, vamos pegar um jogo muito difícil, Ferroviário e São Bernardo, né? A gente vai ter que achar uma vitória aí. Caso não vier contra a Ferroviária, eu acho que a bola que o Guarani tá jogando, olha, corremos um risco de ser rebaixado na Série A2. Então vamos, essa diretoria aí tem que estar atenta, né? Uma pressão grande tem que ter nesses jogadores aí, porque vai ser complicado. O rebaixamento é logo ali. Quer comentar, Fernandão? Ortiz, algumas coisas eu concordo, outras não. Acho que a gente não vai rebaixar, mas tem que ficar esperto. Acho que a gente só pode não achar, ou achar. Certeza a gente não vai ter. Não, certeza a gente não vai tem. ter certeza. Ele fala que o Guarani precisa achar uma vitória. Se você precisa achar uma vitória e você tem um jogo em casa, obviamente você tem que apostar na vitória no jogo em casa.
Você não vai apostar que o Guarani vai ganhar do São Bernardo fora de casa. Você tem que apostar que o Guarani vai ganhar da Ferroviária e pronto. Acabou o risco de rebaixamento e rebaixou a piruada. Ponto. Né? Agora, não sei, eu vou deixar para você e para o Cleitão pegarem esse contexto inicial aí de mensagem dos nossos amigos e tirarem alguma coisa disso. Vai aí, resenha um pouquinho em cima do que vocês têm recebido de mensagem aí. Então, Ortiz, a gente está vendo, pelo menos aqui eu também estava acompanhando nos grupos aqui, a galera muito preocupada com o rebaixamento, mas o Guarani provavelmente, se escapar do rebaixamento, vai fazer uma pontuação de classificação, né? E não sei se é bom ou ruim, né? Não sei se é bom ou ruim com o futebol Guarani vem jogando. Então entenda a preocupação de todos. O Guarani errou em muita coisa do que vem acontecendo, errou no elenco. O Daniel completamente perdido esse ano, achei que ele tinha melhorado em algumas coisas, mas o grupo ali, taticamente, ele está um pouco perdido. Então é uma situação difícil, que ainda só depende do Guarani, e tomara que continue assim, né, Cleitão? Fernandão, o grande problema do Guarani para mim é a sua montagem, né? É a sua concepção lá no início do ano para que você pudesse disputar o Campeonato Paulista. Então, o grande problema é que a gente manteve um treinador que naquele momento ele merecia ficar, pelo menos reputo dessa forma, né? E aí colocaram um elenco para ele que para mim é inferior, e a gente inclusive vai na contramão do que a gente disse no momento da formação, porque nós achávamos sim que esse elenco tinha características que pudessem produzir um melhor futebol em relação ao ano passado. Mas aí a prática mostra que a gente tem jogadores extremamente questionáveis, mostra que a gente tem um elenco que não conseguiu da liga, e a gente mostra um técnico que, com esse elenco inferior, não conseguiu extrair algo mais que pudesse fazer com que a gente tivesse um futebol, no mínimo, aí de mediano para bom, né? Hoje, o Guarani tem um futebol nivelado por baixo, tem um futebol que preocupa o seu torcedor porque não consegue evoluir, né? Vamos lembrar da pergunta do Ortiz na partida contra o Maricá. Ele pergunta para o Daniel Paulista, né? Quanto tempo a gente ainda vai esperar, ou a gente vai ter que esperar para que venha uma evolução realmente dessa equipe? Ele dizia que não podia prever uma data, mas que ele esperava isso num curto espaço de tempo. E aí, durante toda a semana, a gente discutiu e entendeu que um curto espaço de tempo poderia ser até esse final de Paulista, em que a gente considera os 3 jogos e uma eventual classificação, mais um 4º jogo contra a equipe do Corinthians na Arena Itaquera. Só que desses 3 jogos possíveis, 4, um já foi. E nesse um já foi, a gente já viu que não houve essa evolução. Houve um espírito de briga, houve um espírito de luta, ok, mas a evolução ainda não aconteceu. Então é isso que preocupa. A gente não consegue ver o Daniel Paulista sendo capaz de extrair algo mais em relação ao elenco que foi montado. E um elenco que foi montado de maneira errônea. Então a gente tem problemas na concepção da equipe, na contratação dos atletas, na avaliação desses atletas. Depois a gente vai para um campeonato onde a gente vê erros de convicção e erros de concepção na hora de montar a equipe que fazem com que essa equipe não consiga evoluir. E aí a gente fala, mas essa equipe será que pode entregar mais? Que nem todo mundo fala lá na comissão técnica do Guarani. Eu já não sei. Será que um outro treinador vai extrair mais? Até acho que sim, existe aquele fator novo, mas o problema, além do Daniel, é lógico, e eu não fecho os olhos para o Daniel, para mim, é a questão da concepção da equipe. Para mim a equipe é fraca, para mim a equipe tem deficiências graves que vão precisar ser corrigidas urgentes lá para a Série B, e num curto espaço de tempo, essa evolução que o Daniel respondeu para o Ortiz lá contra o Maricá, eu sinceramente fico cada vez mais distante de observar, Fernandão. É difícil, né? A pergunta que fica, Ortiz, é a seguinte: o Daniel não consegue extrair mais desse elenco, ou esse elenco não pode mais dar o que a gente espera, né? É o treinador que não consegue tirar, ou é o elenco que não tem mais nada para dar, né? E essa pergunta. E aí, para tentar buscar subsídios aqui para responder a inquisição dele e tal, sobre rebaixamento e tal,
E para falar sobre possibilidade de classificação, vamos fazer um giro nas 2 rodadas que faltam. Vamos lá. O Água Santa tem futebol para ganhar do Santo André. Sim. Próxima rodada é Água Santa e Santo André lá em Diadema. O Água Santa tem futebol para ganhar do Santo André. Concorda, Cleitão? Sim. Mas ao mesmo tempo o Santo André tem futebol para arrancar pelo menos um empate do Água Santa. É um jogo esquisito, inclusive. Pode acontecer qualquer coisa. Então vamos lá, olhando para a parte de cima primeiro, né? O Guarani tem que fazer o jogo da vida dele, ou da sobrevida dele contra a Ferroviária em casa, né? E a Inter de Limeira vai receber o São Bernardo. Difícil também, né, Artis? O São Bernardo tá jogando uma bola boa, vai. Aqui, se eu tivesse que cravar um favorito, eu diria que o favorito à vitória é o São Bernardo, apesar do jogo ser em Limeira. Né? Mas um empate aqui também não é um resultado descartável. Não. Então, o Guarani com uma vitória sobre a Inter de Limeira, ele pode, aliás, ele precisa da vitória para se manter com chances de reais de classificação, tá? Mas com uma vitória ele pode reassumir a segunda colocação do grupo, contando com 2 tropeços possíveis, né? Possíveis, não estou dizendo que vão acontecer, né? E aí na última rodada nós temos aqui o confronto, olhando para os nossos concorrentes de grupo, nós vamos ter a Inter de Limeira pegando o Santo André lá em Santo André. O Santo André tá brigando para classificar também, né, Artis? E aqui um outro jogo aqui que vai ser uma briga de foice no escuro. Água Santa, Santos e Água Santa na última rodada. O Santos também tá complicado a situação do Santos, né? Então, o caminho da classificação tá aberto, porque na última rodada o Guarani pega o São Bernardo. De repente, com uma vitória e um empate, o Guarani se classifica, né? Agora, o que eu falo em relação ao rebaixamento? Vamos lá. Na próxima rodada, o Guarani pega a Ferroviária. A gente está partindo de todos os pressupostos aqui de que o Guarani vai ganhar o jogo da Ferroviária no Brinco. Isso, para mim, é ponto sine qua non, é condição básica para que todo o resto aconteça. Tanto escapar do risco de rebaixamento, quanto brigar por classificação. Então, o Guarani ganha da Ferroviária. Ponto. Nós temos aqui o confronto do Corinthians com a Piruada. Um empate aqui, casado com uma vitória nossa, a Piruada caiu. Piruada caiu não, né? A Piruada ficou na zona do rebaixamento, aí ela vai secar os outros lá, né? Vai secar, por exemplo, a Água Santa, a Inter de Limeira e tal. Mas a gente já não tem mais chance. Só que ela não alcança mais a gente, então a gente escapou. E também desse jogo agora, né, Ortiz? Novo Horizontino perdendo, acabou de ser um jogador expulso, praticamente rebaixado. Então, Novo Horizontino agora teve um jogador expulso, que é o lateral direito lá. O Lepo. William Lepo. William Lepo, né? Foi expulso agora. 8 minutos de jogo no segundo tempo, 1-0 para a Inter de Limeira, né? Então a Inter de Limeira, se ela sofrer um empate aqui, a Piruada continua na zona do rebaixamento e o Guarani sobe para terceiro do grupo, mas a chance disso acontecer é mínima, diria eu, quase nenhuma, até pelo que a gente está vendo da bola rolando, né? E aí a Inter de Limeira pega o São Bernardo, de novo, olhando para o lado de baixo da tabela. São Bernardo tá em todas, hein, Ortiz? Entende a situação? Então, assim, pra gente cair, a gente vai ter que ser extremamente incompetente e todo mundo vai ter que ser extremamente competente. E aí a última rodada da Piruada, você falou que o São Bernardo tá em todas, a última rodada da Piruada é o Ituano, no Chiqueiro. O Ituano até tem uma classificação muito difícil, depende dessa combinação de resultados nessa rodada aí, para o Ituano ter mais, menos ou nenhuma chance de classificação. O Ituano vai jogar com o Red Bull agora às 8h30 da noite, né? O Ituano, se eu não me engano, é o lanterna do grupo dele, que tem o Palmeiras na briga. Aliás, perdão, essa é a próxima rodada do Ituano, perdão. Vamos pegar aqui o Ituano nessa rodada, vamos pegar aqui para ver se já jogou. Ituano 0, Santo André 0, foi ontem a partida. Né? Então o Ituano, se eu não me engano, está com 15 pontos. Acho que 15. O Palmeiras hoje foi a 20. 21, isso. O Palmeiras hoje foi a 21. Não, 20. O Palmeiras foi a 20 pontos. O Palmeiras foi a 20 17, pontos. é verdade. O Ituano está com 15 e o Botafogo com 15. O segundo colocado é o Mirassol com 19, vai ganhando o Mirassol agora. O Mirassol está ganhando o seu jogo agora. Vamos ver de quem que o Mirassol está ganhando agora. Peraí. Mirassol está ganhando de São Bernardo, de 1-0. Lá em São Bernardo. Esse resultado aqui pode deixar o Ituano chegando na última rodada já sem chance de brigar por nada. É verdade. Isso pode ser favorável para a Piruada. Por isso que o Guarani tem que tratar de garantir escapar contra a Ferroviária. E ponto. Então, o jogo contra a Ferroviária é decisivo para as duas coisas. Ponto. Sim. Acabou, Marcelo.
Acabou. Eu até me estendi um pouco aqui, mas era necessário fazer essa análise. Mas é isso mesmo. Se você não ganhar da Ferroviária, pode ser fatal para as duas coisas, né? Então, e aqui eu não vou falar de Copa do Brasil para responder o Ednei ou para tratar a mensagem dele. Ortiz, me explica. Como um time permanece com um técnico que perdeu mais de 50% dos jogos que disputou? Não pode ser um time sério, mas peraí. O Daniel Paulista hoje perdeu a 6ª partida, né? São 6 derrotas, 3 vitórias e um empate no Campeonato Paulista. Então ele perdeu 60% dos jogos que ele disputou no Campeonato Paulista. Eu não vou colocar aqui a Copa do Brasil, vou colocar só o Campeonato Paulista. Ele perdeu 60% dos jogos que ele disputou. Né? Ele ganhou 30% dos jogos que ele disputou. Em qualquer outro clube, né, Ortiz? Pra mim tá inexplicável. Por mais que a gente ache problemas no elenco e tudo mais, de qualidade de jogador e tudo mais, desculpa, mas a resposta tá dada, né, Coitão? Sim, a percentual de aproveitamento não justifica a continuidade, não justifica nenhuma defesa. Os números estão aí para provar que o Guarani ele faz uma campanha muito abaixo do que aquilo que a gente espera, Ortiz. E o Baso já vem dizendo aqui, acho que ele tá dando parabéns ao Vitinho pelo Palmeiras, né? Vamos lá, parabéns ao Vitinho que não errou um passe e não tem culpa do ataque do Palmeiras perder tanto gol. Verdade, o Vitinho foi o principal meia do Palmeiras quando teve em campo, né, Fernandão? O que ele deu de assistência ali pro Palmeiras, 100% de aproveitamento do Vitinho. E o complemento dele aqui, Coitão, diz tudo. E todos os méritos ao Maxwell que decidiu o jogo. Com essa dupla aí, o Palmeiras teria ganhado o campeonato mundial contra o Chelsea, no Ortiz. Maxwell e Vitinho. Faltou os dois na equipe do Palmeiras. Faltou os dois no Chelsea, né, Fernando? Os dois no Chelsea. Se o Chelsea contratasse os dois, o Palmeiras era campeão mundial. Ô, Fernando Secarelli, fala Ortiz, Fernandão, Coitão, tô sempre aqui com vocês, como sempre. Maxwell bloqueou os torcedores que criticam ele no Instagram e segue vivendo a vidinha dele, jogando mal e mamando no Guarani. Ele fez isso? Não sei. Não sei, cara. Não sei mesmo, mas... é típico de quem não sabe receber crítica. Se ele não tem condição de aguentar crítica, que vá pra fora do Guarani. Tô no meio desses que foi bloqueado, sem faltar com respeito, apenas pedindo para ele sair do Guarani. Estou com vocês em todos os comentários, vocês acertaram em tudo. Tamo junto, linda transmissão novamente, parabéns, forte abraço. Fora que ele não falou qual foi a responsabilidade dele na montagem do elenco, muito por não criticar a diretoria e nem puxar a responsabilidade. Foi péssimo e frouxo, tá falando do Daniel Paulista. Sim, ele fugiu da resposta. A resposta foi clara. Qual o seu percentual de participação na montagem desse elenco, né, Fernando? E ele não respondeu. Não, mais uma, né? A gente até comentava com o Ortiz quando eu fiz a pergunta, né, que tava no nossos patrocinadores. O Ortiz virou e falou assim, não, tinha que perguntar não sei o que, não sei o que. Hoje eu perguntaria por que o Maxwell joga todos os jogos. Aí eu falei pro Ortiz, eu falei assim... Ele não vai responder. Eu falei, mas ele não responde nada. Ele não responde sobre a parte individual dos jogadores. Aí o Ortiz falou, podia perguntar, porque ele não responde nada. Ele não responde nada mesmo, nada do que a gente pergunta ele responde, então vamos botar lá na lenha na fogueira, né, Coitão? É isso mesmo. Pelo menos, né, Ortiz, quem sabe, pelo menos vai ficar incomodado, que nem ele ficou incomodado lá com a sua pergunta, né? Agora, o grande problema é esse, né, Ortiz? Vamos lá, se o Guarani de repente ganha a partida, de repente não, tem que ganhar, né, contra a Ferroviária, pelo amor de Deus, e aí, dependendo da conjuntura do campeonato, até com o empate contra o São Bernardo, pode ser que o Guarani ganhe a classificação com 14 pontos, olha que coisa. E aí... é esse o grande problema, porque depois, na entrevista coletiva, na partida contra o Corinthians, vai falar assim, a gente conquistou o objetivo que era passar de fase, e fica se encobrindo as coisas, né, Ortiz? Mas aí o Alanal também conquistou e foi mandado embora, né, Fernandão? Se for por isso aí... Durante o campeonato eles até seguram, e já vou avisando aqui, não adianta me mandar mensagem pedindo em off aqui, privado, aqui pedindo pra eu contar a história do Alanal, porque eu não vou contar, Fernandão. Não conta não, Ortiz. Já tem gente me pedindo pra contar aqui, eu não vou contar, e nem pro Fernandão e pro Cleitão eu vou contar. Já deu galho, já é melhor ele ficar quieto, Ortiz. Vamos mais uma aqui, um áudio do Edu Boca de 50 segundos. Boa tarde, senhores. Mais um joguinho, né, a se lamentar. Essa entrevista do Daniel Paulista, pelo amor de Deus, ele falar
dos remanescentes aí, que só tem 3 remanescentes, 4 remanescentes, é uma vergonha, né, cara? Porque tanto ele como o Michel Alves e o Ricardo, né, enalteceram tanto. Olha, a gente só perdeu 2 ou 3 jogadores e que não sei o que, blá blá blá, e que conseguiam manter a base. E agora ele tá usando a mesma conversa ao inverso. Cara, pelo amor de Deus, né? A torcida só falta colocar o nariz de palhaço, né? Porque tá fazendo a gente de palhaço. Pelo amor de Deus. Na verdade, eu diria que é o metamundo lá, né? O metaverso, né? Ele vive num mundo totalmente paralelo, um mundo fora do contexto com a realidade, Edu. Essa é a grande verdade. Eles se blindam tanto lá internamente que eles têm uma negação absoluta da realidade. E cada vez vem piorando, né, Artista? Porque antes o Daniel enxergava o que acontecia e não dava solução. Agora nem enxergar o que está acontecendo. Ou foi proibido de falar, né? Ou foi proibido, como o Cleitão né? falou, né? Vai saber, né? Vai saber. Lá do YouTube, o Fábio Neves. Esse Vitinho tomou Rivotril. Que cara horrível. O Zé Carlos Rodrigues, até quando esse presidente e o CA vão tomar vergonha na cara e pôr essa cambada pra correr, tá vendo? Eu tô conseguindo quase ler daqui, Fernandão. Eu tô até achando estranho o Ortiz lendo de longe, hein? Eu não consigo ler não, Ortiz. Quase que eu também não. Marco Antônio, antes fosse Jesus no banco, porque eu teve uma hora que eu falei que ele olhava pro lado e falava Jesus. Jesus, antes fosse mesmo, né? Jesus resolvia esse problema, de verdade. O Rogério Guarani, Maxwell, Vitinho, quem contratou esses caras? Não dá. E aí ele diz aqui, esse cara não tem fundamento, pelo amor. Verdade, Rogério. Quem contratou, né? Michel Alves, Ricardo Moisés, Daniel Paulista, o Ricardo Miranda. O Daniel sempre saindo pela tangente, falou mais do mesmo, não falou nada. Deve ser assim no dia a dia nos treinamentos. Então, essa é a questão, né? O Daniel de Beiton Rouge, imprensa ridícula, falar pra esse burro que o time tá ganhando corpo, tá de sacanagem. Pelo que esse asno falou, ele gostou da partida. Eu não sei de quem ele tá falando aí da imprensa, né? Mas teve um ali que até fez um elogio. Elogiou. A gente até falou que é sempre no mesmo rumo, né? Agora um áudio dele aqui de 1 minuto e 5. Fala, Daniel. Boa tarde, amigos. Tudo bem? Mano, é o seguinte, na minha opinião, a gente não tem que torcer contra a Inter de Limeira ou torcer a favor do Novo Horizontino. Para mim, o Novo Horizontino tem que perder, a Inter tem que ganhar e as virgens do inferno tem que cair para A2. O Guarani vai classificar para quê para a próxima fase? Para ser humilhado pelos gambá? Esse time não tem condição, gente. Pelo amor de Deus, foi mal formado, é mal escalado, é mal dirigido. Infelizmente é um horror. Não adianta, mano, não adianta. Infelizmente é torcer para a Inter vencer, o Novo Horizontino ser rebaixado, complicar a vida das virgens, e nós temos que vencer a qualquer custo a Ferroviária para não cair, só isso. Não caiu, glória a Deus, já tá ótimo. Agora, e pro brasileiro, reformulação. Vai custar caro? Vai, mas fazer o quê? O erro tá aí, tem que ser corrigido. Abraço. Então vamos, Daniel, você está desprezando um simples fato. Você mesmo fala em reformulação e vai custar caro. Custar caro significa dinheiro, né? Ao Novo Horizontino chegando, cruzou para trás ninguém. E aí você mesmo dá a resposta para a pergunta. Para que classificar? Simples. Você vai dividir no mínimo 50% da renda com o Corinthians, você vai por baixo ali tirar 1,5 milhão, Fernando. Mais a premiação, né? Não, eu ia chegar lá. Aí pela classificação para a segunda fase você vai ganhar mais uns 300 e pouco pela classificação. Vamos por 350. 1,5 milhão mais 350, nós já estamos falando de 1.850.000, que é uma cota de vaga da Copa do Brasil. Né? 1.800.000 ou 2 milhões, arredondando aí, são significativos para fazer essa remontagem do elenco, que vai custar caro, Daniel. Vai passar vergonha. Se vai passar vergonha ou não, eu não sei, mas eu sei que, financeiramente falando, é necessário para o Guarani avançar de fase para contar com todos esses recursos aí na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, porque futebol não se faz de graça e não se faz sem dinheiro, Fernandão. Não tem outro jeito, Ortiz, não tem outro jeito. Se a gente quer fazer a reformulação aí que todo mundo está sonhando, passa pelo dinheiro, e a classificação é importantíssima. E eu não preciso torcer pra piruada cair, né? A piruada vai cair por demérito próprio, né, Coitão?
Mas não tem futebol para isso. Ontem ficou mais do que claro, né, Ortiz? E o Guarani tem que buscar a classificação, sim, a todo custo, porque esse dinheiro é extremamente importante, como vocês bem falaram aí. O Guarani tem que buscar a classificação e a piruada vai cair naturalmente pela própria ruindade. É simples assim. O Guarani não pode abdicar de uma classificação em prol de ver somente o rebaixamento da piruada. Sabe, eu não quero usá-las como exemplo, mas vamos lá, em 2020, quando a gente não conseguiu a classificação mais ganha da história, e elas acabaram conseguindo, a situação era essa. Elas chegaram com 7 pontos, faltando 2 jogos, ganharam os 2 jogos, classificaram com 13 pontos para a segunda fase do Campeonato Paulista, né? E aí foram pegar o Santos, todo mundo falava, vamos passar vergonha contra o Santos lá, né? Os caras ganharam do Santos, foram pra semifinal, ganharam mais dinheiro ainda. É jogo de quando é um jogo só, futebol, quando é mata, gente. pode acontecer É o qualquer futebol, coisa. e o futebol se faz de dinheiro. As metas a serem atingidas hoje no mundo do futebol são essas, é você arrecadar o máximo de dinheiro possível, Daniel. Tá respondido. Né? Eu não tô preocupado com a vergonha em si, eu tô preocupado é com os caixas, com o caixa, com os cofres, né? Vamos embora. O Eugênio, 33 segundos, fala, Eugênio. Ortiz, Fernandão, Cleitão, boa noite, beleza? Nação. A gente tá fazendo conjectura aí de conseguir classificar, ou de cair, essas coisas todas. Vamos lá fazer uma conjectura. Você acha que o último jogo lá contra o São Bernardo, o comendador não dá uma aliviada pra gente? Não? Já que ele é patrono dos caras lá e tem interesse aqui em todo o nosso patrimônio, pô. O que vocês acham? Corre o risco ou não? Risco total, Eugênio. Pelo que eu conheço do Roberto Graziano e pelo que eu conheço da intenção dele quando adquiriu o time do São Bernardo, e você há de lembrar que antes dele adquirir o São Bernardo, ele tentou fazer uma... que todo mundo dizia que era parceria, né? Na verdade, ele tentou comprar o Guarani, não conseguiu, foi lá e comprou o São Bernardo. Não conte com a ajuda dele para que o Guarani evite qualquer risco ou consiga classificação na última rodada, não. Se o resultado vier, é porque ele foi conquistado dentro do campo, viu? Ele não tem interesse nenhum no Guarani. Ele já comprou o patrimônio do Guarani, ele só precisa agora construir um estádio pro Guarani sair de lá e ele construiu o empreendimento dele, Fernandão. O Ortiz até falou do Sub-20, né? Quando o Guarani foi jogar Ligou com o São puto Bernardo, da ficou vida. puto do Sub-20, você imagina o Ganhamos de profissional. 5-2 deles lá com o Sub-20, ele ligou puto da vida falando que o Ricardo Moisés tinha dado bicho pro Sub-20 ganhar deles, que onde já se viu isso? Então, cara, ele não entra nessa não, viu? Ó o Marcelo Aguilhar, o goleiro chegou no fim do jogo hoje, ó. Boa noite, amigos. Não assisti o jogo, mas pelo pouco que acompanhei não entendi nada. Contra o Maricá entramos com 3 volantes. Contra o Palmeiras entramos com 3 atacantes. E como o Iago fica fora e entra o Maxwell, por que não recompor com 3 volantes? Bom, o Iago ficou fora porque ele machucou no aquecimento, viu, Marcelo Aguilhar? E aí o Maxwell entrou no lugar dele, tá? E aí o Daniel Paulista, ele já tinha errado ao escalar o time com o Iago e 3 atacantes, e Deus deu pra ele a oportunidade de corrigir o erro, né, o Cleitão? E ainda assim ele não aproveitou a oportunidade que Deus deu pra ele, né? Não, ele teve um sinal divino, mas ele não foi capaz de interpretar o sinal divino, manteve as suas convicções e deu no que deu. Aliás, manteve as suas convicções de forma da pior maneira possível, que foi colocando o Maxwell. Cara, eu acho que ele não enxerga as más atuações do Maxwell, Fernandão, só pode ser isso, ele não enxerga. Ortiz, tem duas opções aí. Ou aquilo que você fala, que alguém tá ganhando com a escalação do Max, não dá pra afirmar nada, só estamos tentando entender, ou ele no treino ele treina muito, Ortiz, não tem outra explicação. Mas mesmo assim, cara, se o cara treina, e na hora que põe pra jogar não joga, uma hora você tem que parar de usar, né? O Pô, David, como chamava o David Souza. Era assim, né? Mesma coisa. O Demilson de Amparo, se o time muda a postura contra time pequeno, é preocupante contra a Ferroviária, claro. É só por isso que eu não consigo cravar que o Guarani vai ganhar da Ferroviária, Fernandão. Então, Ortiz, é capaz dele chegar contra a Ferroviária e colocar 3 volantes e voltar com 3 volantes de novo. Agora eu tenho um capítulo bíblico aqui do Fernando Moreno, viu, Coitão? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, segundo Fernando Moreno. Pontuando a coletiva do Daniel Paulista. Dificuldades, falando do adversário mais uma vez. Vai tomar naquele lugar, ninguém quer saber dos caras. Jogo equilibrado, vai tomar naquele lugar. Ele não fala do Guarani, vai tomar naquele lugar. Falando mais do adversário, ele não muda.
E Maxwell conseguiu contribuir. Me passa o nariz de palhaço. Adversário nível top. Ele insiste em falar do outro time. Em construção na rodada 10. Daniel, você não tem vergonha na cara. Qualidade do adversário. Ele insiste. Mais uma vez a qualidade do adversário. Para Daniel. Gramado sintético. Ele consegue se superar nas desculpas. Ele falou mais uma vez da qualidade. Acreditem. Ah não, o adversário. Ele falou de novo, pessoal. Partida aceitável. Voltando pro lado individual. Para, bundão. Fugiu da pergunta do Rossafa. Some do Guarani, técnico frouxo. Ortiz, eles não sabem o que estão fazendo. Ainda conseguiram achar a causa da bagunça. Ainda não conseguiram achar a causa da bagunça. Desde a sua pergunta lá atrás, perguntando ao Michel Alves se ele já descobriu o que está acontecendo dentro do Guarani. Ortiz, agora fiquei com medo. Com a sua fala de jogadores de empresários. Pois sempre é falado que empresários foram expulsos do Guarani. Mas pelo que está prevendo é isso mesmo. Então se for se vender para empresário, venda para empresários que um dia nos ajudaram aqui no passado. Quem? O Denezini? Denezini montou o time da Piruada, Fernandão. Onde está a Piruada? Não, esse já demonstrou que não sabe. Eu não posso falar, Fernando. Eu não vivo mais dentro do Guarani, né? Eu não vivo dentro do Guarani hoje para dizer para vocês se nós temos algum empresário ou não. O que eu posso falar é que nós temos que parar com esse negócio de sempre buscar reforço no mesmo lugar. Buscar contratação com passagem pelo Cuiabá, contratação com endosso de já jogou com o Michel Alves ou com o Daniel Paulista. Nós temos que ter olhos para outros meios, né? Nós temos que ter competência e esse é o ponto que justifica a existência de um executivo de futebol. O executivo de futebol é o cara do relacionamento, é o cara do conhecimento do mercado de futebol, é o cara que conhece o jogador. Ele tem, geralmente, quando você conversa com um cara que vive desse mundo, Fernando, o cara tem lá uma anotação ou uma planilha com mais de 2.000 atletas ali. E aí ele digita lá meia na planilha, aparece um leque de oportunidades de meia. Perfil, né? Lógico, alguns deles vão ser descartados porque estão fora da realidade do clube. Mas aí você vai buscando os que estão. Você digita lateral direito, aparece outros trocentos lá. Não vejo isso com o Michel, não vejo. Eu vejo o Michel baseado muito em jogadores com quem ele já trabalhou ou com indicações de empresários em quem ele confia ou com indicações do treinador. Precisa abrir um pouco o leque, né, Ortiz? Buscar jogador no Nordeste, buscar jogadores em outras regiões aí. E essa Copa do Brasil tá mostrando que tem vários jogadores aí bons. É só procurar, né, Ortiz? Então, e a Lucilene, gol do Internacional. O Bugre vai ser a lanterna do grupo. Nós já falamos sobre isso também, né? Vamos lembrar que temos a Copa do Brasil. Temos o Vila Nova na Copa do Brasil, que passou empatando com o Rio Branco do Acre, né? 0-0. E temos o Vila Nova no Brinco de Ouro da Princesa ainda pela Copa do Brasil. E é mais um jogo onde o caixa do clube tem que ser reforçado. É mais 1.900.000 aí na conta para tentar pagar a conta da remontagem e reestruturação do elenco no Campeonato Brasileiro. Olha o tanto do esforço que nós temos que fazer, Cleitão, para consertar a merda que o Michel Alves fez na montagem desse elenco. Pois é, né? Quando a gente pensava que a gente no Brasileiro talvez precisasse de uma ou outra contratação pontual ali, a gente tá vendo que a gente vai ter que usar muito, e muito mesmo, desse reforço de caixa, e buscar esse reforço de caixa principalmente, para poder praticamente reestruturar. E vai ter pênalti pro Inter agora, hein? Vai mesmo, bateu no braço do zagueiro ali mesmo de costa, né? O Ricardo, essa é importante. O coitado do Persson nem entra mais. Por que será, né? Merece um minuto de silêncio mesmo, né, Coitão? O coitado do Persson nem entra mais. Será que é porque o dono do time não deixa? E o dono do time dentro de campo, será que é o Giovanni Augusto? Eis a grande questão, né, Ortiz? E são coisas que a gente não tem como responder, porque o negócio é tão complicado ali que a gente já não sabe mais o que achar, né? O que tentar buscar como solução para entender o que acontece. Pois é, difícil demais. E o seu xará pênalti confirmado, né, para Inter. Tem a chance de fazer o segundo, é o Valber? Não, Léo Baiano. O Cleiton de Guarulhos, era sobre o Giovanni Augusto. Desde quando o Guarani foi contratar o Giovanni, eu falava que não prestava. Foi isso o print. Valeu, Cleitão. Um abraço, velho. Juliano de Mansões. Planeta, quando será o jogo contra o Vila Nova pela Copa do Brasil? Ainda não está definida a data, né, Fernandão? Oficialmente não, né, Ortiz? Mas
Saiu uma parte dos jogos já, né? Acho que não vai ser essa semana porque não daria tempo. Não dá mais tempo agora, né? Nem pelo estatuto do torcedor. Né? Provavelmente é 16, 17 ou 18. Agora a gente pode cravar, né? Nem provavelmente mais, né? Porque tem que ser marcado com uma semana de antecedência, né? Então já não dá mais nessa semana. Saiu uma parte dos jogos, né? Então agora só na outra semana. Na outra semana ainda. Que eu já nem sei se é bom ou se é ruim. Então né? vai ficar 2 jogos decisivos. Já né, pensou Artis? se a gente toma uma lasca da Ferroviária e vai jogar a Copa do Brasil sem treinador? Então, Ortiz, Já pensou Benhur Moreira treinando o Guarani contra o Vila Nova pela Copa do Brasil, Coitão? Meu Deus do céu, eu não quero pensar não, Ortiz. E o Ronaldo vai ser artilheiro do Campeonato Paulista. Olha isso, Ortiz. Ele deu uma trotada ali, hein? Recuou a bola pro goleiro e sai pulando que nem coelhinho da Páscoa. E o Ronaldo, artilheiro do Campeonato Paulista. É o Ronaldo, que um dia passou pelo Guarani, Meu mas Jesus. peraí, vocês estão espantados por quê? Em 2020 ele era artilheiro pelo Santo André. Meu Jesus. Vocês esqueceram desse detalhe? Quando o campeonato parou, ele era artilheiro do campeonato e o Santo André tinha a melhor campanha, Coitão. Esqueceu disso? Não esqueci não. Aliás, quando ele começa no Guarani, ele começa fazendo 2 gols em 2 jogos, né? Depois que deu uma queda, né? Então, é o Ronaldo, ué. Ronaldo Silva agora, né? O Atílio de Portugal, fazia tempo, hein, Atílio? Boa noite, Planeta Guarani. O Guarani não cai e pegará os gambás. Gosto do jeito de jogar do seu Rodrigo Andrade, mas hoje dá licença, tá mais gordo que eu. Creio que vamos sofrer contra o Vila Nova. Bom, isso é ponto, que nós vamos sofrer contra o Vila. Se o Vila vier com o pior time do mundo, nós vamos sofrer, Atílio. Tá escrito. A gente sofreu com o Maricá. Tá escrito que nós vamos sofrer contra o Vila Nova, né? Agora, o Rodrigo Andrade, eu gosto do futebol do Rodrigo Andrade. O problema é que o Rodrigo Andrade não joga futebol mais desde a lesão dele no ano passado, Fernandão. E ainda assim tem algumas coisas indisciplinares dentro do campo, né? De toma cartão bobo, daí tem uma expulsão dessa, isso também acaba prejudicando ainda mais, né? É isso. O Guilherme de Atlanta, sabe o pior de tudo? Vamos ter uma semana inteira de Rádio Planeta Guarani para não ter informação nenhuma para debater. Uma semana inteira sem jogos agora, né? Próximo jogo é só no final de semana contra a Ferroviária no Brinco e a gente aqui remoendo essa derrota e essas declarações durante a semana inteira, né? Eu não vou poder nem botar a entrevista coletiva de volta, porque os caras não aguentam mais ouvir, Fernandão. Todo mundo reclama que eu ponho a entrevista do Daniel Paulista de volta. Ninguém suporta mais a entrevista do Daniel, né, Ortiz? E ele ainda fala que treinou a semana inteira com o Iago e com o Diogo Matheus, né? E aí, o treinador serve pra quê? Pra treinar só com eles? Não tem outros no elenco, né, Ortiz? Não tem, o resto fica fazendo bobinho. Fica bobinho, só pode, que não é possível. É o tal do treino de campo reduzido. Oi, chamou, Coitão? Não, só pra... A gente tava falando aí, vocês estão falando dessa questão das entrevistas, né? Mas o que a gente tá vendo foi quase que um espelho, e a gente chamava atenção lá no Bugre Online de sexta-feira, Ortiz, daquela entrevista fria, em certo ponto até com soberba do Derlan, tá lembrado? Não, do mesmo nível. É o nível de um time que tem uma negação da realidade. E o que é pior, não teve nenhum jogador falando depois do jogo, nem que fosse um minutinho ali pra nós ter o que usar, né? Estamos ferrados mesmo. E o Daniel falando que, dando entrevista, parece que a gente ganhou, Ortiz. Semana de lascar, viu? O Tozen, mas vamos supor, demite-se o Daniel Paulista e o Michel. Quem trazer? Não sei. Não sei não, aí é um problema de quem tá lá dentro, né, o Tozen. Aí quem tá lá dentro que tem que justificar a sua permanência, né, o Coitão, concorda comigo? Não é torcedor que tem que apontar, né? É o cara que tá lá dentro que tem que decidir, né? É isso aí. O departamento de futebol ali tem um superintendente que é bem pago para poder fazer essas soluções e fazer com que o Guarani reencontre o seu rumo. Mas tem sim, tem uma sonorazinha curtinha do Nicolas Careca, Ortiz. Tem? Aonde? Ele falou depois do jogo, lembra que a gente repercutiu? Verdade, ele falou. Tem 2 respostas dele, verdade. Tamo salvo. Vamos fazer um programa de 1 hora amanhã à tarde e outro de 3 horas à noite com uma sonora de 40 segundos do Nicolas Careca, Fernandão. Sensacional, né, artista? Sensacional. Que coisa, que coisa. Áudio do Bruno da Capoeira, 1 minuto e 20. Deixa eu correr aqui, Fernandão. Tá acabando os áudios, as mensagens, viu? Estamos terminando já o programa. Vamos lá, fala aí, Brunão. Boa noite, Ortiz, Fernandão, Cleitão. Bom, eu gostei da postura do Guarani, mas não gostei do resultado, né? Mais uma vez, seu Maxwell comprometeu, né? Negativamente.
Quando eu vi a escalação com 3 atacantes, falei, Daniel tá louco, cara, jogar com 3 atacantes contra os Palmeiras. Mas enfim, seja o que Deus quiser. Aí depois eu vi que o Iago se machucou. Eu falei, bom, acho que agora ele vai entrar com o Rodrigo Andrade e vai ficar com 3 volantes, né? Pô, pôs o Maxwell. Pô, desculpa a palavra, mas cagou e sentou em cima, né? Enfim. Mas tá preocupante, cara. Tá preocupante a situação do Guarani, né? Como vocês já bem disseram aí. E eu queria ver mais do Nicolas Careca, cara. Eu gostei da apresentação dele, né? Acho que pelo menos mais que o Maxwell, mais que o Ronald, ele faz, né? Por falar em Ronald, hoje ele não comprometeu, né? Hoje ele não fez cagada nenhuma, né? Também não jogou, né? Mas vai lá. Mas não jogar, de repente o cara é expulso no banco de reserva, né, Fernandão? Poderia, né, Ortiz, inclusive. Acho que ele poderia ter sido expulso ali e uma suspensão uns 6 meses ali, pelo menos, até o final do contrato dele. Mas, ô Brunão, o Maxwell, pô, até eu jogo melhor que ele. Você tá de sacanagem, né? Mas aí eu não entendi muito, porque primeiro ele fala que ele gostou da postura do Guarani, depois que ele não gostou, que é preocupante, que ele tá preocupado. Deu pra entender aí, Cleitão? Ficou meio confuso, né, Ortiz? Vai ver que foi a esperança, como é que é? Expectativa versus realidade, né? E aí a gente ainda, vocês falam que não tem pauta pro resto da semana. O Guarani vai pro jogo decisivo contra a Ferroviária no próximo final de semana. Se ele quer tentar o resultado, a gente pode imaginar que ele vai manter o 4-3-3. E se ele manter o 4-3-3 com o Iago machucado, quem que vai jogar semana que vem? Pois é. Eu não vou falar o que veio na cabeça aqui não, mas vamos lá, quer ver? Eu acho que dizem que a gente fica muito parecido com quem a gente convive, né, Fernandão? Então eu diria que esse áudio do Bruno da Capoeira, pênalti pro Novo Horizontino, hein? Eu diria que esse áudio do Bruno da Capoeira é algo muito influenciado pela convivência com o Daniel Paulista, porque ele falou e se contradisse 15 vezes. Não explicou nada. É verdade. Ele anda ouvindo muita entrevista do Daniel. O Vanderlei Santos, de Presidente Prudente. Boa noite, Ortiz, Cleiton, Fernandão. O tal do Madison, que não joga nada, fez o pênalti infantil e o zagueiro fez lambança e a bola era do goleiro. Ortiz, eu gostei do Careca. Joga bem, vamos ganhar da Ferroviária e vamos classificar. Abraços. Mas quem fez o pênalti não foi o Madison, quem fez o pênalti foi o Maxwell. Tá, o Vanderlei, mas nós temos que ganhar da Ferroviária, seja para escapar da ponta de baixo ou para sonhar com a ponta de cima, gente. De repente você conseguindo uma coisa, você consegue as duas, né, Fernandão? Porque tanto a Inter quanto o Água Santa estão na briga lá também, né? Provavelmente a pontuação ali do Guarani para escapar vai ser de classificar, então Ortiz, não tem mais resenha, assim, no sentido, tem que ganhar. Acabou a desculpa, acabou tudo. Seja pra que for, né? Seja pra que for. Seja pra que for, né? Pra olhar pra cima ou pra fugir de baixo, tem que ganhar o jogo. E ó, o camisa 3 da Inter coçando a bunda lá, Fernandão. Enfiou o dedo no fiofó, Fernandão. Só faltou cheirar. Só faltou cheirar, Cleitão. Você viu aí? Que cena lamentável, Ortiz. Depois de uma derrota dessa, né, tem que ver o cara coçando o rego. Nossa, só faltou cheirar pra ver como é que tava o negócio. Gol do Novo Horizontino, 2-1. 39 minutos do segundo tempo lá em Novo Horizonte, tá? Vamos ouvir um áudio do mestre Camilo Zacchia, 40 segundos. Boa noite, é o Camilo. Eu só queria fazer uma observação. O primeiro gol do Palmeiras, tudo bem, o Maxwell foi estabanado, acho que nem é a primeira vez que ele faz isso, mas reparem bem, quem errou o passe ali, que deu o contra-ataque, um passe fácil de fazer, foi o Derlan. Não é a primeira vez que ele faz isso. Então, ali foi o contra-ataque e saiu o pênalti. Para mim, o culpado daquele primeiro gol foi o Derlan. Um abraço, viu? Ô, seu Camilo, eu até nem posso culpar tanto o Derlan, porque teve muita bola até chegar no lance do Maxwell, né? Não foi assim. O Derlan perdeu a bola, o cara jogou a bola lá no segundo pau e saiu o pênalti, né? Teve muita bola ali, né? Então, assim... Bom, a saída de bola não é uma qualidade do Guarani, né? O Ronaldo Alves perdeu, todo mundo perdeu na saída de bola.
O Fernando Moreno. Ortiz, quem são os dirigentes do Mirassol, Inter de Limeira e Ituano que conseguem montar times melhores que nós há muitos anos? Bom, o Ituano, por mais que o Juninho Paulista tenha se desligado, ele continua participando, ele botou muita grana lá. Hoje está na CBF, eticamente é proibido de permanecer com qualquer vínculo com o Ituano ou qualquer outro clube. Mas ele continua participando, tá? E aí é um time de empresários, assim como era empresário o Juninho Paulista, né? O Mirassol é outro time que também é formado por empresários do futebol e que sabem da importância da construção de estrutura. E a Inter de Limeira eu não acho que esteja montando times melhores que os nossos. O time da Inter de Limeira do ano passado era um Guarani B também com o Thiago Carpini. E o time da Inter de Limeira nessa temporada é tão ruim quanto o nosso, Fernandão. Ortiz, falando sobre montagem de elenco, essas coisas, durante a semana eu ouvi uma parte da entrevista do Zago. Hoje, eu ouvi também. Hoje treinador do Botafogo. E ele fala claramente que a preferência dele em trabalhar é em clubes e empresas, ou que tem um regime de empresa. Lógico. Assim, né? Por quê? Não tem interferência, tem cobrança, não tem gente lá que está lá por tem uma função. E isso é legal de se ouvir, né? É um cara profissional, né? Mas aí eu trago um senão aí nessa história. Já imaginou? Empresa você analisa desempenho, né? Sim. Aproveitamento, desempenho, né? Aí o treinador que tem 60% de derrota no campeonato vai continuar, então, num clube empresa? Ah, não tem jeito, né, Ortiz? Fica complicado, né? Se para uma empresa tudo é número, tudo é gráfico, tudo é planilha, um treinador que tem 60% das partidas disputadas com derrota fica inviável, né? É complicado, ué. Clube empresa é clube empresa, tá? É SAF e tal, mas aí tem que analisar o aproveitamento, né? Não, o quanto o cara entregou do pedido, né, Ele Fernando? tem a noção disso, né? Se ele quer trabalhar numa empresa dessa, ele tem que ter noção que se não render, meu amigo, é rua. É isso. E aí peraí, só lendo aqui, Coitão, ele disse que ele vai ter que pagar mais 3 promessas contra a Ferroviária, Coitão, Fernando Moreno. Meu Deus do céu, hein? Vai ficar cara essa brincadeira pro Fernando. Só pra dizer, do Botafogo eu sei, tá? O executivo de futebol é o Paulo Pelaipe, ex-grêmio, tá? Sim, Paulo Pelaipe, ex-grêmio de Porto Alegre, mas ele não perguntou do Botafogo, né? E o time do Botafogo nem é tão bom assim também, né? O time que tá na Bacia das Almas lá, né? Tá com 14 pontos, mas 15 pontos, perdão, mas, né? Deus sabe como. Deus sabe como, porque pelo time do Botafogo era candidatíssimo pra brigar, né? Botafogo tem 6 pontos em cima de Campinas, né? 3 do Guarani e 3 da Piruada, né? Tira esses 6 pontos, ele tá com 9. Tava brigando ali na zona. Que coisa, né? O Atírio de Portugal, caso o Daniel Paulista caia, qual seria um bom nome pro Guarani? Tem alguém no mercado? Não. Absolutamente ninguém. Nesse momento eu não consigo. Preciso esperar acabar os estaduais, saber qual treinador vai ser mantido para analisar um possível nome no mercado, né, Fernandão? É difícil, né? Alguns nomes a gente tem, mas são completamente fora da realidade do Guarani, né? Então, sabe um nome que eu gostaria que tivesse uma outra? No Guarani ele foi muito mal. E acabou, eu acho que ele foi pro CRB, o Cabo, eu acho ele... não. Sabia que você ia falar não. Não. Um nome que eu endossaria hoje para comandar o Guarani, eu não tô indicando, tô dizendo que eu gostaria de ver, é o Wenderson Moreira. Esse cara, pra mim, é competente. Acho que ele já teve 3 acessos ou vários títulos aí de Série B na carreira. É caro, né, Artis? Não sei, Fernando, não sei. Eu tô falando nome, ele né? Tava no Botafogo, né? Botafogo não pagava tanto assim. É um nome de treinador, na realidade, de competição que o Guarani disputa, né, e tal. É um nome que eu gostaria muito de ver. Ele tem um jeito de jogar que não é o jeito que eu gosto, mas é um cara competente, ponto. Ele entrega o pedido, ponto, Coitão. O que você acha? É um bom nome, eu acho que ele deve estar um pouquinho fora. O meu nome também não é o futebol que eu gosto de ver, mas se eu pudesse trazer, traria Claudinei Oliveira. Nossa, Claudinei do Avaí, entregou lá no Avaí, né? Entregou, quase entregou. Né? Quase entregou perdendo de 4-0 pro Guarani aqui no Brinco, né? E com o time de boi cansado lá. Só faltou você, Fernandão, fala aí. Eu falei, O
Quem que você falou? Quem que eu falei mesmo? Não sei, acho que você não falou, Cabo. você pensou. Ah, o Cabo, gostaria... Não, você não falou. Melhor, vou apagar. O Gilberto Quinalha. Boa, Bruno da Capoeira. Responde aí, ó. Gilberto Quinalha perguntou pra você. Ortiz, pergunta pro Bruno da Capoeira como chama o golpe que o Maxwell deu. O rabo de arraia. O Dantas, pessoal, pra piorar uma semana inteira pra treinar, mas parece que quando isso acontece a coisa azeda, é o Dantas. Com relação ao áudio do Bruno, digo também. O Daniel Gol sentou, esfregou e lambuzou as laterais da bunda toda. E também acho que o Ronald foi muito bem hoje, concordo plenamente. Ele só não foi perfeito porque ele não conseguiu cavar uma expulsão do banco de reservas, né, Fernandão? Ronald, né? O Juan, se ele fosse expulso falando coisas ali pra ficar uns 6 meses suspenso, não seria de ruim não. Agora um detalhe aí, ó, um nome que eu acho interessantíssimo, um nome de treinador dentro da realidade do Guarani, interessantíssimo, Vinícius Bergantin. Eu ia falar isso agora, na hora que ele apareceu ali, eu acho que é dentro da realidade. Cara, nenhum treinador passa 5 anos num time, 4, 5 anos num time, como o Ituano, se não tiver qualidade, Coitão, concorda comigo? Não tem dúvida, Ortiz. Dentro dessa safra aí de treinadores, o Vinícius Bergantin faz um bom trabalho. Tanto é que o time da Inter de Limeira mesmo, com toda a carência técnica deles, é um time arrumadinho. Ó, o Bruno da Capoeira mandou mais um áudio de 30 segundos, vamos ouvir. Ortiz, não, tem razão, cara. Eu falei uma coisa e falei outra ao contrário, né? Vamos ver se eu consigo arrumar aí. O time... jogou, eu gostei contra o Palmeiras, foi um time aguerrido, né, exceto o Maxwell, ponto. O que é preocupante é nível de pontuação do time e os próximos jogos, porque contra time de menor expressão o Guarani não joga bem, né, e nesse lado que eu falei que é preocupante. Tá bom, Brunão, acho que eu entendi agora, Fernandão. Brunão, eu fiz essa pergunta pro Daniel Paulista. Depois você ouve lá o que ele respondeu, você vai ficar mais preocupado ainda. Ó, o Sidney chegou agora, no finalzinho da transmissão. Fala, Jefferson. Guarani! Vamos pra mensagem dele aqui. Assisti o jogo pela TV ouvindo o Planeta Guarani, até a hora do pênalti. Depois fiquei só com a rádio. Pênalti imbecil. Não peguei a entrevista do nosso treinador, mas acho que não perdi muito. Sábado acho que vamos comemorar os 3 pontos e o virtual rebaixamento das Chitas. Parabéns pela transmissão. Valeu, Sidney. Obrigado, meu irmão. Tamo aqui firme e forte na labuta como os bons filhos da pátria. Até agora ainda, né? Vamos lá. Tá acabando o jogo lá. O árbitro deu 7 minutos. Temos 48 já. Vamos ver o que sai de lá, né? Não perdeu muito, não. O Juliano Mansões, eu traria o Felipe Conceição de volta. Esse eu não traria nunca mais, Juliano. Não pelo trabalho dele, mas é um mercenário da bola. É um cara que já se mostrou que se vende por 10 tostões, viu, Juliano? Pra mim, se queimou totalmente. Fernando Secarelli, o loser, ele tinha que voltar. Tá no Atlético de Goiás. Jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, né, Fernando? Ó, o Bruno acho que já respondeu aqui sobre o golpe do Maxwell. Vamos lá. Respondendo lá, o Maxwell não deu golpe nenhum. Aquele golpe lá é de karatê, alguma coisa, sei lá, né? E quem deu golpe foi os empresários do Maxwell que deu golpe no Guarani. Colocou ele lá. Isso sim. Boa, Brunão. É um golpe de taekwondo, né? Não é um golpe de capoeira. E a última mensagem aqui, Fernandão, pra gente passar a régua, do Fernando Moreno. Nota em tempo, não, essa já li. Podemos fazer uma análise para saber se na próxima rodada a bosta já caía, mas eu já fiz, né? Na trave, hein? Quase que a Inter faz o terceiro. Nossa. Aos 49, rapaz. Quem sabe agora no tiro de meta sai um empate do Novo Horizontino, né? A gente já fez aqui, ô Fernando, talvez você não tenha pego, mas a gente já fez. Para elas caírem na próxima rodada, basta o Guarani ganhar o seu jogo. Guarani ganhar o seu jogo, aí a gente tem que torcer para, acho que para Inter de Limeira e para Água Santa pelo menos empatarem, né? Pelo menos empatarem e elas perderem o jogo. Né? Mas o Santos... E Ferroviário, os dois têm 10 pontos também, né, Ortiz? Acho que com essas combinações... Mas não jogaram ontem, Fernandão. Foi adiado, né? Eles vão se enfrentar ainda, né? Mas pra mim essa combinação aí já é suficiente, viu?
Essa combinação aí já é suficiente, viu, Fernandão? Mas no meio da semana a gente vem. Eles estão derrotados, gente, esquece. Se eles não caírem, vai ser incompetência de outro time. O Dantas, mais uma observação. O Andrade nem esperou o juiz pegar o cartão direito. Já foi saindo. Eu acho que ele não está querendo jogar nesse time. Está tirando o pé. Não, é porque ele sabe que ele deu a cotovelada, né? Ele sabe que ele deu a cotovelada. Valeu, galera. Bom descanso a todos. Valeu. Bom seria se tivéssemos 2 derbys para jogar. É o Guilherme de Atlanta. Vamos ter no Brasileiro, né, Fernandão? 2 derbys ou Operário, né, Artista? Operário também seria uma boa jogar o Paulistão pra nós aí. Aí seria bom, hein? Seria bom, hein? E o Bruno Melo na última mensagem aqui. Terminamos a rodada na lanterna do grupo. Se não ganhar da Ferroviária, vamos ficar na torcida pra derrota dos outros, porque esse time é vagabundo. Olhando pro lado da classificação, né, Bruno? Pro lado da classificação, sim, e esse é o campeonato da secação. É um campeonato onde você não enfrenta os concorrentes do seu grupo, então você tem que secá-los, né? Ponto. É o que eu tava tentando fazer aqui com a Inter de Limeira, e teve gente que falou que é pra eu parar de fazer isso, porque nós não tem que classificar, né? Quanto ao técnico, de tudo que tem aí, acho que o Carpini é o melhor de todos. Bruno, o Carpini, acho que nessa gestão ele não volta pro Guarani. Acho. Não posso cravar porque o futebol traz surpresas direto, né, Fernandão? O Carpini tem que rodar um pouco mais aí. E pra mim, quando ele desvincular do bonde do Carpini, acho que ele vai estar pronto pra voltar pro Guarani. E a última, agora de verdade, última mesmo. Gilberto Quinalha. Marcelo Cabo, Fernandão, tá doido? Vinícius Bergantin seria um bom nome. Abraço e boa noite. Valeu, Gilberto. Um abraço. Eu falei que era a última, o Bruno Melo tá digitando, então a última vai ser a dele. Eu já vou deixar o Cleitão se despedir da gente. Tá acabando o jogo lá, Cleitão. Até você acabar de falar, o juiz já apitou o final do jogo. Obrigado, meu amigo. Valeu, Ortiz, obrigado, Fernandão, obrigado a todos os nossos amigos e amigas ouvintes que tiveram aqui. Hoje eu fiquei tristão, cara, eu não gosto também quando meu som dá essas picotes, quando eu caio demais na transmissão, fica muito ruim, eu fico pé da vida, menos pé da vida só do que com a derrota do Guarani, infelizmente. Vamos juntar os cacos, Ortiz, e vamos debater durante toda a semana aí, porque agora é decisão, agora é jogo de vida ou morte, e é isso que a gente vai vivenciar durante toda essa longa semana que vem se desenhando pro Guarani. Grande abraço para você, pro Fernandão, e até amanhã no Bugre Online a partir das 12h30. Valeu! Valeu, Cleiton. Bom descanso aí. Obrigado, meu amigo. Uma hora a gente vai ter que sentar e ajustar esse negócio do seu som aí, viu, Cleitão? Um dia a gente vai pegar e bater todas as possibilidades possíveis aqui, né? E acabou lá, Inter de Limeira 2, Novo Horizontino 1. Será que agora o Daniel Paulista podia dar uma coletiva para explicar o Guarani na lanterna do grupo, Fernandão? Porque pela entrevista dele nós já estávamos classificados, né? Tá tudo bem. E a 2 pontos do primeiro time na zona do rebaixamento? Ortiz, tá. Ainda mais que nós temos jogos complicados, né? Por mais que não sejam times grandes, assim, mas a Ferroviária também tá na mesma situação que a gente. Então eles também vão lutar pra sair do rebaixamento. Então é complicado a nossa situação. Se eu podia, eu corria atrás desse Vinícius Bergantin agora, rapaz. Aí vão falar pra mim que é um técnico que nunca jogou Série B e tal. Mas é um cara que faz um trabalho de médio e longo prazo muito bom. E agora de curto, porque ele pegou a Inter de Limeira no apagar das luzes, no acender das luzes do campeonato também, vai fazendo um bom trabalho, né? O Bruno Melo, temos que torcer muito pra Piruada cair, porque se ela não cair, cairemos nós. Acho que tem mais gente nessa briga, Bruno, mas é uma boa leitura. Valeu, Dantas. Um abraço, meu irmão. Fernandão, agora foi a última mensagem. Passamos a régua. 8h27 já. Estamos no ar às 5h30 de novo, né? Foi o pós-jogo mais longo do Rádio Campineiro. Obrigado a todos vocês aí. Obrigado a você, Fernandão, pela participação. Mais uma vez, o nosso trabalho supera o trabalho do Guarani dentro de campo, Fernandão. Mais uma vez aí, agradecendo ao Ortiz, ao Cleitão pela jornada. Mais uma jornada junto, né? Graças a Deus. Aqui deu tudo certo, lá com o Guarani já não, mais uma vez, né? Mas agradecendo aí ao Ortiz, ao Cleitão, agradecer a todos que estão com a gente, ouvindo, mandando mensagem, todo mundo participando, aqueles que compartilham com seus amigos, com parentes, bugrinos, muito, muito, muito obrigado mesmo. E amanhã fica o convite, né, Ortiz, para amanhã, a partir das 12h30, o Bugre Online com Cleitão e Ortiz. E à noite, a partir das 20 horas, o Boa Noite Bugrão,
comigo, com o Ortiz aqui. Vamos ver o que a gente tira, né, dessa semana aí, que não vai ser fácil pro Guarani passar uma semana com uma derrota e todas essas nuances aí de classificação e rebaixamento. Muita coisa para falar, sem muita informação, mas muita coisa para resenhar e projetar aí. Então um abraço para todos, um bom restinho de domingo para todo mundo, que a gente comece toda a segunda-feira, todo mundo bem, para frente trabalhando. Uma boa noite, fiquem todos com Deus e Fernandão, fui. antes de você ir, eu vou te dar uma missão aí. Chegou uma mensagem aqui, eu não sei, pode ser que tenha algo, dá uma fuçada nas redes sociais, eu não tô achando nada. Deixa eu abrir a página oficial do Guarani primeiro, peraí, deixa eu abrir a página oficial do Guarani aqui. Vamos ver se tem algum fundamento a mensagem que chegou aqui pra gente. Estou abrindo ela aqui. A Lucilene manda pra gente o Novo Horizontino agora matematicamente rebaixado, né? É verdade. Novo Horizontino com esse resultado está matematicamente rebaixado. Não tem nenhum fundamento aqui, Fernandão. Agora eu vou ler a mensagem, mas até agora sem fundamento nenhum. Vanderlei Santos, de Presidente Prudente, manda aqui. Ortiz, o Daniel caiu. Ótimo descanso para vocês. Se ele tiver informação privilegiada, pode ser, né, Fernandão? Porque a gente não tem, né? Só se for isso, Ortiz. Também vou tentar dar uma bisoiada aqui, mas nada de oficial. Senão o Guarani já tinha até colocado alguma informação nas suas redes sociais. Mas até agora aqui que eu tô vendo, nada também, viu, Ortiz? Nada em nenhuma rede social, a gente não tem nenhuma informação concreta disso, viu, Daniel? Perdão, o Vanderlei, não temos nenhuma informação, não sei se era uma pergunta sua, de repente, né? De repente era uma pergunta e ele esqueceu de botar a interrogação, né? Sim. A última, que foi a da Lucilene, o Novo Horizontino está rebaixado à Série A2 do Campeonato Paulista. Novo Horizontino vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro e a Série A2 do Campeonato Paulista, Fernandão. Então, né? A gente achou que vinha forte, né? O Novo Horizontino, com montagem de elenco, jogadores que a gente mas queria. Agora o Novo Horizontino vai entrar forte no mercado para a Série B, porque ele sabe que com esse elenco aí ele não faz nada na Série B, se né? caiu no Paulista, né? Você imagina, e com jogadores que a gente queria também, né, Ortiz? Alguns, né? Verdade. E olha aí o que aconteceu, né? Você vê como que o futebol nem sempre é aquilo que a gente pensa, às vezes acontece surpresa. Valeu, pessoal, terminamos aqui, passamos a régua. Esse foi o nosso Segue o Jogo de Palmeiras 2, Guarani 0, partida que a gente transmitiu em todas as emoções aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Agradeço a todos vocês que estiveram pelo YouTube, valeu. Brigadão para todos vocês que acompanharam a gente ao vivo, Fernandão também, lá deixando seu ateuzinho até logo lá pelo YouTube e tal. Para você que acompanhou na tradicional Rádio Planeta Guarani, meu muito obrigado também, da mesma forma. Esse é o nosso jeito de falar de Guarani. A gente fala demais, a gente se estende, mas a gente só desliga quando a última mensagem é lida, quando o último ouvinte é atendido, quando o último amigo tem a sua resposta trazida aqui ao vivo, tá bom? Valeu, obrigado a todos vocês, e amanhã a gente vem de novo ao 12:30 e depois às 8 da noite ao vivo, falando de Guarani aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Meu muito obrigado e como sempre me despeço com até a próxima, se Deus permitir, e que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!